Chamou, pediu, chegou! O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Na cidade de Campinas, 17 horas mais 36 minutos. Gustavo Marques. Ah, esse sou eu. Boa tarde pra você, tudo bem? Que legal, que ótimo. Porque aqui também tá tudo ótimo. Hoje tem transmissão, hoje tem jornada esportiva pelos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Baiola, direção geral, diretor Arthur Eugênio Matias, coordenação de esportes de Carlos Corsato, mesa de áudio e vídeo do Sangue do Meu Sangue, Felipe Marques. E para você que está em Valinhos, também curtindo pelas ondas sonoras do Valinhos FM 87.9. Diretor de programação Ismael Neto, presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. Botafogo e Guarani se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Hoje, sexta-feira, jogo às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília, no estádio Santa Cruz Arena, em Ribeirão Preto. E você vai acompanhar aqui em tempo real, nos canais Futebol Interior e também Valinhos FM. O Botafogo se reencontrou com a vitória no Paulistão após bater a Portuguesa por 2-1 em casa na rodada passada. O tricolor, no entanto, já não tem mais chances de classificação
diante do triunfo do São Paulo sobre a Inter de Limeira, um jogo que estava atrasado. O time é lanterna do grupo D com 11 pontos e está na 11ª colocação geral. Em caso de vitória, elimina as chances de queda, mas mesmo que empata ou perca, o time se livra do rebaixamento desde que o Ituano ou a Portuguesa não vençam. Já o Guarani segue na luta contra a zona de rebaixamento e desafia um jejum de 7 jogos sem vencer no estadual. O empate na última rodada contra o São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa injetou um certo ânimo ao grupo. O resultado foi suficiente para tirar o time da zona de rebaixamento. Está empatado com 6 pontos com o Ituano, mas leva vantagem aí de 5 gols no saldo, por isso o Guarani está fora da zona de rebaixamento. E hoje precisa da vitória. Transmissão aqui pelos canais Futebol Interior. Deixa eu falar um pouquinho aí com o Albert Cavalcante. Boa noite, Albert. É hoje. Meu amigo, tem que jogar diferente. Tem que ir pra cima, tem que vencer. É a chance do Bugre. Albert Cavalcante. Opa, legal! Sobe o hino! Felipe Marques. É hoje, Guarani. Não é amanhã, é hoje. A partir das 18h30. Guarani, Botafogo e Guarani. Meu Deus, que coisa. Gustavo Marques e amigos, primeiramente, mandaram um abraço a todos aí da Rádio Valinhos FM 87,9 e também você, ligadinho nos canais Futebol Interior em todas as nossas plataformas, hein? Multiplataformas dos canais Futebol Interior. É, isso mesmo, Gustavo Marques, é hoje. O Guarani precisa dos 3 pontos, o Guarani que tem 6, né? Tem 6 pontos. Saiu da zona de rebaixamento com empate contra o São Paulo, um empate que... vamos dizer assim, com empate com sabor de vitória por todo o contexto, né? Obviamente a vitória, né? O Anderson Leite teve a chance de fazer o segundo gol, né? Fazer o gol que poderia ser aí os 3 pontos. O Guarani poderia para essa partida contra o Botafogo um pouquinho mais sossegado. Agora o Guarani vai medindo forças contra o Botafogo que não tem chance de classificação, é verdade. Porém, entretanto, o Guarani carrega um jejum, hein? Desde 2021, dia 4 de março de 2021, o Guarani não consegue vencer o Botafogo. Isso mesmo, torcedor. O Guarani, no entanto, né, na época, né, venceu o Botafogo por 1-0 lá em Ribeirão Preto. Depois disso, em 2022, perdeu por 2-0, né? Perdeu 2-0 em casa pelo Paulista. E o ano passado, 2023, hein, pelo Campeonato Paulista, perdeu em casa por 3-2. Perdeu para o Botafogo depois em casa pelo Campeonato Brasileiro por 1-0 e perdeu fora de casa, né, para o Botafogo por 1-0 e perdeu em casa no Brinco de Ouro da Princesa por 1-0. Então, querendo ou não, o Guarani tem um jejum aí de alguns jogos, né, de 4 jogos para poder ainda, além do jejum, né, além dessa dificuldade que o Guarani está no campeonato, né, o Guarani precisa acabar com esse jejum. Dito isso, né, todos aí acompanharam aí, né, a recuperação judicial, né, foram aceitos pelos credores, os credores são os que têm que receber, né, o Guarani a sua recuperação judicial vai acertando, né, a questão econômica fora do campo, o Guarani que também trocou seu letreiro, né, colocou um letreiro bonito, então assim, o Guarani vai se reestruturando, né, fora de campo, entre aspas, né, mas o que importa é aquela, né, importa é lá dentro, é dentro das 4 linhas também. Lembrando que o Wenderson, né, o Wenderson que foi na última jornada, né, nós acabamos debatendo sobre ele, o Wenderson ele acabou sendo negociado com a América do Rio Grande do Norte, né, ele foi, né, ele acabou a rescisão, né, como um acordo com o Guarani e vai disputar aí, né, a Série D pelo América do Rio Grande do Norte. E o Derek, né, surgiu aí, pipocou as informações que o Derek poderia estar apto para a partida de hoje, ele que sofreu uma lesão na coxa, ficou um período no estaleiro. Porém, entretanto, né, saiu os amiguinhos, os nossos amiguinhos da imprensa, né, dizem que tem uma proposta do Atlético Goianiense, o Derek, né? E o Derek não viajou para Ribeirão Preto. Então é aquela, né? Eu acho que não é o momento, né? O momento certo de falar de quem chega, quem sai, né? Mas é um momento crucial para o Guarani e eu acho que esse momento não seria para que essas coisas fossem ventiladas, né? Como eu digo, né? A instituição em primeiro lugar. E o Guarani vai fazendo, vai se reestruturando fora, né? Fora de campo, mas dentro de campo,
nós estamos vendo aí, o Guarani precisa de uma vitória, obviamente, hoje, fazer os 3 pontos, ir para 9 pontos e ligar o secador a partir de amanhã, né? Porque o Corinthians vai jogar contra o Santo André, que é o Lanterna, com 5 pontos, tem que torcer pro Corinthians. Amanhã, Portuguesa e Mirassol, às 18 horas, tem que torcer pro Mirassol, o Mirassol que luta por algo, né? Assim como o Corinthians. E fechando o sabadão aí pro torcedor bugrino torcer, né? Mas, obviamente, nós temos que fazer nossa parte, né? Inter de Limeira e Ituano. Né, para chegar na última rodada, o Guarani, vamos dizer assim, dependendo se o Guarani conseguir os 3 pontos nessa partida, o Guarani pode aí, né, ele pode fechar, né, pode terminar o campeonato com a menor pontuação para se salvar da zona do rebaixamento. Em 2019, as equipes que se salvaram com 9 pontos, né? E nos anos posteriores, né, foram com 10 pontos. Então o Guarani, ele vai para essa partida de hoje, pro tudo ou nada. Lembrando que o Botafogo veio ajudou o Guarani na última rodada, venceu a Portuguesa, né? E o Guarani agora ele precisa se ajudar, né? E essa partida é uma partida muito importante, por tudo que envolve, né? Recuperação judicial, entrada de grana, né? Você fez um acordo, você precisa honrar o acordo, né? Você pensar também, né, nos jogadores que irão ficar, irão sair. Bom, o resumo da ópera, né? É vencer hoje para não depender de jogar contra o RB Bragantino em casa, dependendo dos 3 pontos. Então o Guarani é hoje. Só que já tá batendo, vai fazer 11 rodadas, né? 10 rodadas nós estamos falando. É hoje. Mas literalmente hoje é o jogo de vida ou morte, né? Porque você chega numa última rodada, depois em casa, se caso não vir a vitória, né? Vou bater na madeira. Mas caso não vir a vitória, você vai ficar dependendo de outros resultados. E chegar na última rodada, dependendo de outros resultados, a gente sabe como é que é. Né? Nós sofremos aí um período, né, obscuro, né? O Guarani, né, a Série A2, a gente viu quanto difícil é, né? Fletamos com a Série C, entre aspas, né, em 2022, quando teve aquela guinada, aquela retomada. Chegou o João Richard Rios, chegou... Então, assim, hoje é o dia. Hoje o Guarani precisa, mais do que nunca, hoje ainda saiu a caravana daqui, né? Saiu uma caravana lá para Ribeirão Preto, porque toda ajuda é bem-vinda. E, né, aquela, né, Gustavo Marques e amigos, né? Jogo é jogado e lambaria é pescado. E que o Guarani hoje, ele repita a partida contra o São Paulo, que soube sofrer, né? Apesar do São Paulo ser superior na partida, o Guarani soube sofrer. Ou repita como fez contra o Ituano, fora de casa, mandou 3-0. Né, que hoje aí, toda sorte no mundo pro Guarani. E vamos acompanhar essa jornada esportiva aqui com a gente. Agradecer mais uma vez a grande audiência. Vocês são sensacionais. Se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui, Gustavo Marques. É isso aí, Albert Cavalcante, jornada esportiva nos canais Futebol Interior, que tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E restaurante do Dadá em 978883821 ou 32423125. Chamou, pediu, chegou! E você pode também deixar a sua marca aqui no Futebol Interior em destaque. Mande uma mensagem via WhatsApp 989893526. Chame no Zap e faça um ótimo negócio. Rápido intervalo, voltamos em seguida com tudo de Guarani, com tudo de Botafogo. É o pré-jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87.9. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Futebol. Gustavo Marques. Estamos de volta junto com vocês aqui no pré-jogo dos canais Futebol Interior e também da Rádio Valinhos FM 87.9, faltando aí 10 para 6 da tarde, 18h30, a bola rola lá em Ribeirão Preto, Botafogo e Guarani, meu bugre. Não me decepcione, bugre. Vamos pra frente pra vencer com garra, é hoje. Pra você que tá chegando agora, pra você ligado, pra você conectado nos canais Futebol Interior, uma boa tarde pra vocês. Deixa eu falar um pouquinho agora com o Albert Cavalcante. Guarani definido, escalado pelo técnico Claudinei Oliveira, Albert. O Guarani vem definido, escalado pelo técnico Claudinei Oliveira. Opa, tava sem o retorno, agora sim, agora apareceu. O Guarani vem definido, escalado pelo técnico Claudinei Oliveira contra a equipe do Botafogo, hein? Parece que ele repete a mesma escalação jogou contra o São Paulo, hein? Com 3 zagueiros. Então vamos lá, né? Mandaram aqui aquela escalação toda totalmente torta, né? Se vocês me entendem. Normalmente eles mandaram na ordem, né? Agora aqui não, agora que eles acabaram embaralhando, né? Eu acho que isso acaba sendo uma superstição. Eu acho que o Guarani joga melhor quando vem assim, né? Mas tudo bem, né? Vamos aqui, né? Passar aqui o Guarani que vem definido, escalado pelo técnico Claudinei Oliveira. E eu vou o famoso caçar milho, tá? Porque agora eu vou bater no olho aqui e vou passando pra vocês. Bom, vamos lá. No gol tem o Vladimir, na lateral direita o Diogo Matheus. O trio de zaga do Bugrão. Léo Santos, Rayan e também o Márcio Silva. Os homens do meio campo do Bugrão. Camacho que saiu, né? Reclamando de dores na última partida contra o São Paulo. Ele está apto, está entre os titulares. E o Anderson Leite. Temos o Regis, o camisa número 78. Pablo Tomás na frente junto com Gabriel Santos. É isso mesmo, então vamos lá. Vladimir, Diogo Matheus, Léo Santos, Rayan e Márcio Silva. Helder, Camacho, Anderson Leite e Regis. Lá na frente tem o Pablo Tomás e o Gabriel Santos, Gustavo Marques. Beleza, tá certo. Beleza. Albert Cavalcante, Guarani definido, escalado. Agora eu quero a sua opinião. Claro que daqui a pouquinho você vai trazer também a escalação, com o hino tudo bonitinho, né? Como manda o figurino das rádios, mas eu queria a sua opinião. Sim. Você que acabou de trazer para os nossos telespectadores a escalação do Guarani, o que você acha aí? O que pensa o técnico Claudinei Oliveira no jogo de hoje contra a equipe do Botafogo às 18h30? O Claudinei Oliveira, pelo que foi apresentado aqui pela escalação, ele gostou do que viu contra o São Paulo, né? A equipe contra o São Paulo jogou com 3 zagueiros, ali acabou povoando, né, o meio campo, e o Guarani saía só na boa, né? Saía pegar a equipe do São Paulo no contra-ataque. Porém, entretanto, vamos dizer assim que a receita, né, a receita, né, o remédio para aquela dor, né, funcionou. Eu achei que, por conta, né, de tudo que envolve a partida, ele iria vir em outra formação, no 4-3-3 até mesmo, para poder ali, né, ser mais incisivo. Porque nós sabemos aí, né, que o Guarani ele sofre para fazer gols, né? E você não tem o Derek, não tem o Bruno Mendes, e ele optou por manter a mesma escalação.
O que eu penso é que o Guarani, obviamente, né, primeiramente ele se defender muito bem para depois atacar. Mas vamos ver se o Guarani vai ter essa força, né? Eu colocaria no lugar, né, o camisa número 78, tem o Regis, lógico, obviamente é um jogador diferente da equipe do Guarani, mas eu tentaria o Gustavo França, ele deu mais mobilidade, né? Deu mais mobilidade na equipe, né? Após a saída do Regis. Pela primeira vez, depois da minha volta aqui aos canais de futebol interior, eu venho a concordar com você. Não, ele deu mais mobilidade, porque o Regis, ele em algum momento da partida, ele jogava como um falso 9, só que a bola batia e voltava, parecia ping-pong. Quando o Gustavo França entrou, ele começou a carregar a bola e ele se posicionou melhor do que o Regis. Né, o Regis ele joga mais lateralmente e o Gustavo França ele foi mais incisivo, tanto que ele teve as chances, né? E eu espero, né, que, né, com os treinamentos agora, né, que o técnico Claudinei Oliveira teve, né, que o Regis ele possa, né, performar da melhor forma possível. Que você pegar um camisa número 78, nosso Regis, né, o cérebro pensando, você deixar de jogar de costas, né, ou senão você deixar ele brigando com os zagueiros lá e você tá jogando com um a menos, né? E o Guarani não precisa, o Guarani precisa, né, de ter a bola, né, onde tudo acontece ali no meio campo. O Guarani precisa saber trabalhar essa bola. Só que não adianta você pegar e sair em contra-ataque e você vai matar o Regis vai a língua de fora. A bola não passa no meio campo, você toca a bola pro Gabriel Santos, é correria, né? Você toca pro Pablo Tomás, é correria. Só correria não adianta, senão vai acontecer igual em 2002, a Copa do Mundo 2002, em que o Denilson teve um lance mesmo, acho que foi contra o próprio São Paulo mesmo. Tinham 3, 4 jogadores em cima do Pablo Tomás, ele de costas, não tinha para quem tocar. São jogadores rápidos, rápido, e ele não pode ser apenas um auxiliar de lateral, né? Nós temos aí o Helder, né? O Helder que foi numa partida, fez uma partida nota 6, né? Ele que acabou não comprometendo, mas também não passava do meio campo. E você acaba perdendo um jogador que pode, né, fazer ser mais incisivo, sair numa tabela, e você se preocupando em só se defender. Tomara aí que o Guarani tenha as variações durante a partida, né? O Márcio Silva, né, possa aí também, né? Principalmente o Léo Santos, né? O Léo Santos ele começou, né? Ele é um volante, jogou aqui em Campinas, volto a dizer, como volante. Ele tem essa qualidade como volante. Então vamos ver se o Léo Santos possa ser esse homem que vai ser o elemento surpresa do Guarani. E por que, a sua opinião, por que o técnico Claudinei Oliveira não entrou com o França? Já sabendo que quando entrou o França, deu mais mobilidade, como você comentou agora, principalmente pelo lado direito ali, fez as suas movimentações, teve até chance de fazer o gol, né? A gente viu que deu uma cara diferente pro Guarani, que aí começou a suportar e começou a agredir mais o São Paulo e quase saiu com a vitória. Por que você acha que ele não entrou com essa equipe pro segundo tempo, ou seja, com o Gustavo França, e com as outras mudanças, evidentemente, que ele fez durante o jogo contra o São Paulo, que refletiu aí uma equipe diferente? Eu acho que pelos treinamentos, até mesmo que representa, né, o Regis, né, ele gostou do que viu contra o São Paulo, até o momento que ele ficou no gramado, né? Por a gente entender a partida de só ver, né, pode ser, né, que ele tenha entendido que o Regis ele cumpre o que foi prometido, né, o que foi acordado. Pode ser que o jogador sem a bola, ele não faça como o Gustavo França, mas com a bola ele não faça como o Gustavo França, mas sem a bola é um jogador que, no entendimento do Claudinei Oliveira, ele é um jogador que taticamente ele pode agregar, ele agrega, né, por ter mais experiência, né, ele agrega a equipe. Pensando que você precisa dos 3 pontos, nada mais justo do que você colocar um jogador que seja um pouco mais incisivo, um jogador que entre, um jogador que agrida. E nós sabemos todos, né, que o Regis, ele trabalha muito bem com a bola, só que ele precisa de aproximação dos jogadores das pontas. Ele precisa disso. E com o Ryan fazendo, para mim o Ryan, depois nós iremos acompanhar na partida ele fazendo essa dupla função, né? Ele jogando como zagueiro, Guarani sendo atacado, ele fechar ali como zagueiro / volante, né, para ajudar ali a contenção no meio campo. Pode ser que haja essa dobradinha entre o Regis com o homem, com o próprio Léo Santos, né?
Léo Santos fazendo aquela parte do como se fosse um homem do meio campo e o Regis sendo aquele homem o homem do meio, o homem da infiltração. O Regis, faz tempo que eu não vejo o Regis pisando na área. Faz tempo, é isso que a gente cobra, né? O Regis, ele tem qualidade, né? O Regis precisa pisar mais na área. O Regis precisa aparecer mais. Não só aparecer mais, mas o time do Guarani precisa jogar em torno do Regis. Lembrando que o Fumagalli, destruía, né? Até mesmo com a idade avançada, o Fumagalli destruía. Por quê? Porque a bola passava no pé dele, né? O Regis é um jogador diferente, né? A bola precisa passar no pé dele. Caso não passe no pé dele, ele acaba virando um jogador nulo. Ele vai jogar de costas. Aí esperando para o segundo tempo, dependendo como estiver aí a equipe do Botafogo até mesmo a partida, tomara que, né, dê tudo certo, que o Guarani consiga aí controlar a partida. Aí o Gustavo França ele vai entrar para dar a famosa correria. Também assim como entrou o Marlon, o Reinaldo que é mais incisivo. Então assim, pelo entendimento, o Claudinei Oliveira ele quer mesmo quer fazer a mesmo molde que foi contra o São Paulo. Só que lembrando que o remédio, né, um remédio para dor de cabeça, ele não pode, tem hora não pode dar certo se não tá com dor de cabeça, tá com dor na unha. Então tem que saber, durante a partida nós vamos ver aí qual vai ser a definição, como será o Guarani com a bola e sem a bola. Eu, Albert Cavalcante, teria entrado com o Gustavo França, porque o que ele apresentou no segundo tempo contra o São Paulo, como nós vimos aqui, ele teve chances, né? Abriu espaço, tentou, arriscou. Eu acho que o Regis, durante a semana, aí deve ter comido a bola no treino. Mas, né, vamos aguardar, né? Quem sabe é do pé dele, sai o gol da vitória do Guarani, Gustavo Marques. Com certeza, esse Albert Cavalcante trazendo sempre as informações do Bravo Bugre Guerreiro do Guarani Futebol Clube. Daqui a pouquinho tem Arthur Eugênio Matias falando um pouquinho desse confronto diante aí do Botafogo de Ribeirão Preto. Daqui a pouquinho tem as escalações, como vem o Guarani já informado pelo Albert Cavalcante, mas também como vem a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Mais um rápido intervalo, voltamos junto com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O futebol interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1, palavra futebol. Canal Vivo, referência para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior.
Gustavo Marques. Volta aqui nos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio som dele, Felipe Marques, tá ali já, hein, com os dedinhos afiados, e vai colocar hoje hino do Guarani até umas horas, hein, eu acredito. E também na Rádio Valinhos, como eu gosto de Valinhos, hein. Tive a oportunidade de trabalhar lá por muito tempo, né? Gosto muito da cidade de Valinhos. Um abraço a todos lá de Valinhos e Valinhos FM 87.9. Se eu já gosto de Valinhos, que não sou morador, apenas trabalhei, imagine você que é morador, hein, Albert? Valinhos é sensacional, né? Morei em Campinas, né? Vim de São Paulo. De São Paulo fui para Valinhos, depois fui para Campinas, depois voltei para Valinhos, né? Valinhos é sensacional, cidade maravilhosa. Né, ali, ó, e vai passar o trem, hein? Você viu que vai passar o trem, vai ligar, hein? Você publicou lá, tá entrando na onda também do novo time lá de Valinhos? Você viu, cara? Valinhos, eu até tinha perdido, tinha até esquecido, né? Em 95, 96, Valinhos também teve, né? Teve uma equipe de futebol também federada. E o Magno Alves, né? Que fez um grande sucesso aí pelo Fluminense, ele também passou por Valinhos. E nessa época, né? Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Eu participava, né? Jogava, por incrível que pareça. Eu buscava aí, né, ser um jogador de futebol, né, futuramente. Mas como eu sou ambidestro, né, jogo mal com a perna direita, com a perna esquerda, não tive a chance. Então aí, né, graças a Deus, aí depois de né, uma certa idade, eu acabei aparecendo aqui, né, atrás do microfone para falar um pouco de futebol. É muito gratificante, né? Gratificante a nossa cidade agora com um time de futebol aí, que vai ser o sub-11, 12, 13, mas se Deus quiser, né, tudo der certo aí, Valinhos aí vai, né, figurar aí entre, quem sabe, né? Já pensou aí, Valinhos aí figurando na Série A1, né? O impossível é questão de opinião. E falando em impossível questão de opinião, o Gustavo Marques, né? O Botafogo, né? O Pantera, do técnico Paulo Gomes, está definido e escalado. Onde você viu isso daí, Albert? Aqui pra mim, por favor. Eu mando ajuda no narrador. Ajudo. É difícil, né? Não, mas eu acabei de receber, né? Mas eu acabei de receber, só que eu preciso marcar o meu primeiro para depois te ajudar. E só um pouquinho, eu sei que não vou cair mais uma vez no mérito ou no assunto, né? Achei super errado ter mandado embora ou negociado o jogador que estava na festa, né? Acredito que, rescisão do ele que foi rescisão, não houve, né, custos ao Guarani, ele queria sair. Só faltam dizer que o momento vivido pelo Guarani é culpa do jogador, né? Isso aí você aí tá jogando, aí jogar contra, dizer, né? Não, nada a ver. E olha, nossa, eu vou ficar quieto que minha língua... Se eu falar o que eu penso... Pode falar. Vamos falar, mas tá mandando colocar o Guarani no... Não, jamais. Então eu vou ficar quietinho na minha, eu quero saber... Eu sou polêmico, a minha língua é afiada. Mas eu quero saber da sua... Gustavo Marques, então eu vou fazer... Mas eu ainda tá engasgado. Então eu quero que você fale. Engasgado. Qual que é o problema? É claro que o clube, ele vem acima de tudo. Eu acho que não é novidade pra ninguém o amor que eu tenho pelo Guarani. Claro. A paixão, né, por essa camisa, que eu amo de paixão. Guarani aí, acho que é minha terceira respiração. Mas eu não posso apoiar algo de errado que aconteceu. O que fizeram, entendeu? O que tem que tirar, errado? Por que não faz aí um comum acordo? Por que não manda embora o CEO do Guarani? Por que não manda embora? Manda ele embora! Mandar ele embora quem? Manda ele embora! O seu Ricardo Moisés. Ele faz parte. Manda ele embora! Ele faz parte do Ele é o principal responsável. Agora eu te pergunto, você acredita que o Ricardo Moisés não vai em festinha? Momento vivido, que ele é responsável por esse momento vivido pelo Guarani, ele não vai em festinha. Aí ninguém fala nada, né? Agora... Então, gente, vamos colocar a mão na consciência e refletir e analisar o que de fato está acontecendo com o Guarani. Acho que devemos culpar, devemos aqui, descer a lenha. Sim, no seu Ricardo Moisés, no seu Marconato, esse sim, nós devemos aqui falar um monte, porque eles são os responsáveis pela a história vivida no clube nesse momento no Campeonato Paulista. Eles sim. Agora eu te faço uma pergunta, Albert, que você que passou pano para essa diretoria aqui na última jornada. Você passou pano, falando que tem que punir mesmo o jogador que foi pra uma festa. Agora, se o seu Ricardo Moisés ou o seu Marconato, presidente do
Ó, Gustavo. Seria normal? Pra mim seria normal, até porque eu acho que no trabalho, a gente não pode... Eu tô trabalhando aqui. No momento em que estou trabalhando, eu tenho que cumprir as regras que é da empresa. No momento que acabou aqui o meu plantão, eu faço o que eu quero. Mas se for pra julgar alguém, se for pra bater em alguém, acredito que devemos bater em quem são os responsáveis por esse time que foi montado, pelo momento vivido pelo Guarani. Então, essa, né, como você disse de passar o pano, né? Passar pano é quando você acaba, vamos dizer assim, apoiando, né, o lado errado. Como eu acho que o Guarani, ele fez o certo, não é passar o pano, né? Para mim é uma opinião, né? Em relação a, até mesmo, né, que você disse... Você tá... Para mim é opinião. Quando você vai comentar, pode mandar para mim a escalação. Eu posso. É verdade. Deixa eu mandar aqui, é porque eu preciso marcar também, né? Que é aquela. Então, mas em relação à saída, né, como você disse, né, do jogador que você acha errado, né? Ele aparecer em festinha, o que é acordado não sai caro, né? Vou dar um exemplo. Ricardo Moisés, que hoje ele não faz parte do futebol, sim, né? Ele foi afastado. Como é que é? Ele não faz mais parte do futebol. Alberto, pelo amor de Deus. Não, mas peraí. Pelo amor de Deus. Quem que é o presidente do Guarani? Não, peraí. Você falou, agora você vai ouvir. Não, me ajuda a te ajudar. O Ricardo Moisés não faz mais parte do futebol? Ele foi afastado. Não, agora, nesse momento. Agora? Eu tô falando agora. Ele foi afastado. Quer dizer, a gente, no papel, né? No papel. Ele foi afastado. Eu não estou lá dentro, eu sigo. Também não estou. Então, ele foi afastado. Ele cuida agora da parte, né, administrativa. Né? O senhor Ricardo Moisés e também o André Marconato. O erro deles, que para ser criticado, é no começo do campeonato falar que a obrigação era lutar, era a classificação, né, para a segunda fase era obrigação. Sim. Aí eu concordo plenamente. Agora, em relação à decisão entre o jogador e a diretoria, se foi acordado, né? Porque tinha mais jogadores lá, né? Isso é óbvio, né? Tinha mais jogadores lá. Porém, entretanto, eles não saíram em vídeo, né? E outra, o que matou, né? A situação foi quando você tem, né? Você tá numa situação terrível e os torcedores ali, né, ficaram indignados. E quem manda no clube, querendo ou não, são os torcedores. E o erro de tudo, né, que quando o Guarani acabou afastando, até mesmo o presidente, ele falou, né, na Rádio Central, né, que era para preservar aí os jogadores. Então esse afastamento foi para preservar os jogadores por conta do que aconteceu, porque houve um bate-boca entre a esposa do Wenderson, né, com os torcedores. Eu garanto pra você, se você perguntar e fazer uma enquete, tem como fazer enquete aí no YouTube aí, não tem, ô Felipe? Faz uma enquete aí. Quem está errado nessa situação? A diretoria ou os jogadores? Né? Por aparecer numa festa no momento em que o Guarani passa por essa situação. Então é aquela. Mas tudo bem, mas se foi acordado um negócio assim, se teve um acordo. Acordado? Não existe isso. Ô Gustavo Marques, eu sou patrão. Vamos colocar, eu sou patrão. Eu te chamo você pra trabalhar pra mim. Sim. Eu vou impor que você não pode? Não, cara. A situação... Que você não pode ir, cara, bom festa. Senso e canja de uma galinha não faz mal a ninguém. Ô, Albert... A situação que o Guarani tá, cara. O Guarani tá vivendo um momento, o camarada não pode ir numa festa. O que é acordado não sai caro. Nós não estamos lá para saber. Não. A informação que eu tive, a informação que eu tive. Respeito a sua informação e acredito. Sim. Respeito a sua informação e acredito. Se é isso, acredito. A informação sua, vendo de você, eu acredito. Se foi isso mesmo que foi acordado, meu amigo, tá errado. Tá errado. Quem aceitou? Patrão nenhum pode impor o que o funcionário deve fazer da porta para fora da empresa. E se o Guarani vive um momento desse, o culpado não é o jogador. Não! O culpado não é o técnico. O culpado é o seu Ricardo Moisés, é o seu Marconato, que montou uma equipe. Se eu sei, porque, você, fora da rádio, você cuida do quê? Se eu perguntar tudo que é de pão e massa, você vai saber, certo? Sim. Se eu tenho uma padaria, se eu for montar aqui uma padaria no bairro do Taquaral, eu quero contar com o melhor profissional. Vou fazer uma contação, é claro, entre outros e vou ver quem é melhor. Se eu coloquei você lá, a responsabilidade é minha. Sim. Certo? Agora, se você sai
da sua hora de serviço, vai pro bar beber, o que eu tenho a ver com isso? Eu quero que você produza aqui na minha empresa. Que você faça e aconteça. Qualquer coisa que acontecer, eu sou o responsável. Eu sou a linha de frente. Pra que serve o presidente? Pra ser linha de frente, pra resolver os problemas do clube. Agora é muito fácil. O Guarani viver um momento ruim e complicado, eu jogar toda a culpa no jogador e tchau. Vai embora. Desculpa. Eu não Canja, concordo. Eu não concordo. Eu volto a dizer, bom senso e canja de galinha não faz mal a ninguém. Esse é isso que pega, Gustavo Marques. Se foi acordado, né, o que o cara faz, né, está certo. O que o cara faz fora de campo... Você tá querendo dizer acordado é tipo assim, se o Guarani viveu um mau momento, você não pode sair. Não, ó, é o seguinte, o Gustavo Marques, é o seguinte, ó, gente, é o seguinte, vamos pegar leve, né, vamos pegar leve, a situação tá boa, eu sei que a festa, pá, mas vamos segurar um pouco para não ter problema. Acabou ocorrendo o problema. O modo como foi tratado o problema, sim, eu concordo com você, foi errado. Você foi lá, tirou os jogadores do ônibus, sabe? Evitou toda a fadiga. Seria mais fácil, né? Teve toda a fadiga. Seria mais fácil você deixar o ônibus ter chego lá, eles ficarem lá, não serem relacionados, né? A situação, como foi feito, né? Como foi a condução do problema, foi feito de modo errado. Isso aí eu concordo com você. Mas o que é acordado não sai caro. Ah, o jogador não tem direito. Bom, gente, é o seguinte, ó. A situação que nós estamos não está bem, né? Então, vocês vão, mas não põe para não evitar problema. E acabou dando problema, o que você vai fazer? É a torcida, cara, é a massa. A situação que o Guarani está, né? Os jogadores que foram, né? Trouxeram os jogadores, né? Alguém tem que pagar a conta. Como você mesmo disse, alguém tem que pagar a conta. E são esses aí que nós iremos torcer, suar aí, gritar, né? Que pode tirar o Guarani da situação. Não tem. Depois dessa vitória, né? Se tudo der certo, o Guarani não ganha desde 4 de março de 2021. Depois que vira essa vitória, né? Depois que acabar o campeonato, até mesmo na partida contra o RB Bragantino, aí sim. Aí a roupa suja... Não. Aí pode ir pra festa. Aí a roupa suja tem que ser lavada. Aí pode ir pra balada. Aí pode fazer Gustavo, e acontecer. Gustavo, você o que eu tô entendendo você tá misturando as coisas. Né? A condução do problema foi feita de maneira errada. Foi maneira errada, isso aí eu concordo. Mas o que é acordado não sai caro. Evite a fadiga. O jogador pode fazer o que quiser, sim, mas a situação não era para isso. E o Guarani não soube conduzir bem da melhor forma possível. Isso não quer dizer que são os dois jogadores que são culpados, como você disse, só eles são culpados pela situação. Todos são sócios do desastre. Né? Todos são sócios do desastre. E não é passar pano, é só a realidade. Se foi acordado, não cumpriu, tá certo o Guarani. Tá certo, então, esse é Albert Cavalcante. Vamos ouvir aqui o Arthur Eugênio Matias falando um pouquinho desse confronto. Arthur Eugênio. Vamos acompanhar agora, aqui no Futebol Interior, a carreira de Sérgio Neri. Sérgio Neri Santana nasceu em Marília, no dia 11 de março de 1963. Curiosidade, é Sérgio Neri. N-E-R-E. Toda vez a imprensa colocou com I ou com Y. E o nome do Sérgio Neri é com E. Sérgio Neri, 3 vezes campeão com o Guarani e campeão com o Vila Nova, campeão goiano. No Guarani, disputou também 2 Taças Libertadores da América, em 1987 e 1988. Vamos agora contar a carreira, a história de Sérgio Neri, que foi revelado pelo Marília. Você vê uma foto de Sérgio Neri em 1980 nas categorias de base do Marília. Ele é o goleiro que está de camisa branca. O último agachado é o Marlon, que também jogou no Guarani. E Sérgio Neri veio para o Guarani para atuar nas categorias de base. Ainda fez 1 ano no Sub-20 do Guarani. Foi convocado para a Seleção Paulista de Novos. Você vê Sérgio Neri na Seleção Paulista de Novos. Uma seleção interessante que tinha como técnico Sebastião Lapola. Chegou ao Guarani, começou a treinar, começou a participar da equipe de cima, mas como não tinha espaço
em 1984, foi emprestado para o Ceará. E no Ceará, ele foi campeão estadual. Olha a foto de um dos jogos de Sérgio Neri como titular do Ceará. Mas ele era reserva do Rafael, um gaúcho, que morreu em 2014 aos 65 anos. Sérgio Neri voltou ao Guarani em 1985. E graças ao trabalho de Dimas Monteiro como treinador de goleiros, Sérgio Neri evoluiu e evoluiu muito. Em 1985, Sérgio Neri era o terceiro goleiro. O titular era Valdir Pérez e o reserva era Wilson Coimbra. Mas a partir de 1986, Lorissandre começou a dar oportunidades e Sérgio Neri passou a ser titular do Guarani no Campeonato Paulista, revezando com Wilson Coimbra. Em 1986, para o Campeonato Brasileiro, o Guarani contratou o Robson junto ao Grêmio Novo Horizontino para ser o goleiro titular do Guarani. O Robson foi titular do Guarani, mas logo no primeiro jogo, em 1987, Robson se machucou num jogo contra o Grêmio. Sérgio Neri entrou no jogo, defendeu um pênalti cobrado por Valdo. O Guarani ganhou em Porto Alegre do Grêmio por 1-0 e nunca mais Sérgio Neri saiu do time bugrino. Foi titular em toda a temporada 87, 88, 89 e 90. 4 anos como titular na meta do Guarani. Ainda em 87, o Guarani contratou Walter Dib para brigar pela posição. Mas Sérgio Neri era mais goleiro. Você vê aí Walter Dib, que veio do Joinville. Nesta foto ele está com Enágio e João Carlos Maringá. E depois, para o Campeonato Brasileiro de 87, o Guarani trouxe um outro goleiro, Alexandre, que veio do Mojimirim e ficou na reserva de Sérgio Neri. E o Guarani, de novo, em 1987, naquela confusão, módulo verde, módulo amarelo, no cruzamento, o Flamengo e o Internacional pipocaram, o Guarani foi vice-campeão brasileiro e o Sport acabou sendo o campeão. Olha uma foto do Guarani, vice-campeão brasileiro em 1987. Depois, 1988, Sérgio Neri, titular absoluto em toda a temporada. Este é o Guarani, no Campeonato Paulista de 1988. E você vê agora, no Campeonato Paulista de 1989, o Sérgio Neri. Olha o time do Guarani, interessante. Sérgio Neri em pé, seguido de Valmir Pereira, Vitor Hugo Alberes e Tozin. Agachados, Mário, Wagner Mancini, Washington do Casal 20, Zenon e João Paulo. Produção, frisa no preparador físico, Lino Facchini. Ele está dando entrevista. Olha o repórter quem é? Wagner Ferreira, comentarista da Rádio Futebol Interior. Em 1989, ele, repórter da Rádio Nova Sumaré. Que saudade do Nadir Roberto, no dia 9 de dezembro de 1990, no empate em 1-1, no Brinco de Ouro, o Guarani não conquistou acesso para o Campeonato Brasileiro. E Sérgio Neri fez neste dia, olha a foto do jogo, sua última partida como titular do Guarani. A partir daí, Marcos Garça passou a ser o titular bugrino. E em janeiro de 1991, Sérgio Neri foi vendido para o Bahia. Havia também uma proposta do Santos, mas Paulo Maracajá, o presidente do Bahia, chegou a Campinas e contratou o Sérgio Neri, que foi campeão baiano em 1991. Sérgio Neri jogou 2 temporadas no Bahia. Teve uma passagem pelo Taquaritinga, disputando o Campeonato Paulista da 2, e em 1993 foi para o Vila Nova, em um time muito bem montado por Roberval Davino. E Sérgio Neri foi campeão goiano em 1993 no Vila Nova. Olha a foto do Sérgio Neri no gol do Vila Nova. Depois do Vila Nova, Sérgio Neri
Ainda disputou alguns jogos pelo Campeonato Paulista da 2 no Botafogo de Ribeirão Preto. Encerrou a carreira, montou uma pizzaria em Marília e depois voltou a trabalhar com futebol. Durante muito tempo, treinador de goleiros das categorias de base do São Paulo em Cotia, onde Sérgio Neri também morou por um período, no Rio Preto e em outras equipes. Hoje, Sérgio Neri mora em Marília, na rua Araraquara, voltou a Marília, aqui no Futebol Interior, contando a história, a carreira de Sérgio Neri. 4 temporadas consecutivas titular do Gol do Guarani. Se você quer discutir algum assunto da história, fale com o Futebol Interior, entre em contato. Aqui, ó, você está vendo aí. Forma de você se comunicar com o Futebol Interior. Você manda uma mensagem que eu falo aqui da história do jogador, de um confronto. Aqui no Futebol Interior, desde o século passado, divulgando e valorizando o futebol paulista e brasileiro. Quer saber de futebol? É aqui, no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Gustavo Marques, doutor Arthur Eugênio, sempre trazendo, né? Sempre trazendo histórias, né? Histórias das duas equipes, né? Do Botafogo e também do Guarani. Muito bom quando nós estamos vendo já na equipe do Guarani com seu uniforme branco, hein? O branco. Meu Deus do céu, é hoje, hein, Gustavo Marques? Eu gosto, hein? Eu também gosto. Eu vou passar aqui também no Facebook, aqui, ó, Mário Júnior. Boa tarde, equipe campeã, grande transmissão, abraços. O Lucas de Souza, daqui a pouquinho estarei aí, família. Oxi, será? Ele vai vir aqui hoje? Luiz Felipe França, vai Guarani. Ramon, boa noite, comentarista e narrador, boa noite. Luiz Felipe França, Cavalcante, não é hora de ir em festa, a diretoria fez correto. Boa! Valeu, Luiz Felipe França, isso mesmo, é isso aí, vamos lá. Toda vez que monta o elenco, tem, lógico, obrigação de classificar, grandeza com o do Guarani tem, obrigação de brigar para classificar, não brigar para não cair. É isso mesmo, um abraço para você, viu, Luiz Felipe França, é isso mesmo, tamo junto, viu. Ele em Sport Web, o nosso grande... Agora, R na Web. O R na Web, esqueci o nome. Roger Augusto. Fala dupla de 2, um abração, sacode a pança, Bugrão, jornalista esportivo Roger, é isso mesmo, um abraço. Luiz Felipe França, elenco de verdade competitivo, elenco luta pra subir. É isso aí, ó. Vai tomando aí, chupa aí, Gustavo Marques. Que faz, hein? Esse Albert Cavalcante. Eu acho que não vou entrar mais nesse assunto, né? Acho que já tá definido. Tá definido, tá escalado e a Edna apita o jogo, hein? Exatamente. Vamos lá, então. Definido e escalado, ficha técnica do jogo com Albert Cavalcante. Ficha técnica do jogo. E o Guarani para essa decisão no Campeonato Paulista de 2024. Vem definido e escalado assim. Vladimir, o goleiro, camisa número 89. O trio de zaga do Bugrão. Léo Santos, camisa número 3. Ryan, 4. Márcio Silva, 44. Na ala direita, Diogo Matheus, o camisa número 13. Na ala esquerda, ele, hein? Helder, o camisa número 16. Os homens no meio campo do Bugrão, Camacho, 14, Anderson Leite, o 5 e o cérebro pensante da partida, hein? Ele, Lionel Regis, o 78. Os homens de frente do Bugrão, Pablo Tomás, número 7 e Gabriel Santos, o 27. Repeteco do Bugrão, Vladimir, Diogo Matheus, Léo Santos, Ryan, Márcio Silva e Helder. Camacho, Anderson Leite, Regis, Pablo Tomás e Gabriel Santos. Caso o técnico Claudinei Oliveira queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Heitor, Marlon, Lucas Adel, Matheus Bueno, João Vitor, Reinaldo, Vitinho, Rafael Freitas, Gustavo França e Iago Teles. Futebol Interior. E o Botafogo, Pantera, do técnico Paulo Gomes, vem definido e escalado assim. Botafogo, Botafogo. Michel, goleiro, camisa número 1. Os seus 3 zagueiros, Mateu Costa, camisa número 3, o Chapo, camisa número 4, o Lucas Dias, o camisa número 5. Na ala direita, Alisson, camisa número 2. Na ala esquerda, Jean Vitor, camisa número 6.
Os homens no meio campo, hein? Leandro Maciel, camisa número 10. Matheus Barbosa, camisa número 8. E Emerson Negueba, camisa número 7. Os homens de frente do Pantera, Douglas Baggio, camisa número 11. E Alexandro, camisa número 9. Repeteco do Botafogo. Michel, Alisson, Matheus Costa, Chape e Lucas Dias. Jean Vitor, Matheus Barbosa e Leandro Maciel. Emerson Negueba, Douglas Baggio e Alexandro. Se caso o técnico Paulo Gomes queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas João Carlos, Erickson Tássio, Carlos Manuel, Patrick Bey, Pedro Rodrigues, Felipe Souto, Toró, Arthur Tales, João Maranini e Fábio Sanches. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ela, hein? Edna Alves Batista, com seus auxiliares, hein? Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza. O quarto árbitro é ele, Hilbert Estevam da Silva. E na salinha da TI, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Ele estará lá no VAR. Ficha técnica do jogo. Bota o hino do Guarani aí, Felipe Marques. A bola vai rolar daqui a pouquinho pelo Campeonato Paulista. 11ª rodada, o Bugre enfrentando a equipe do Botafogo. Fora de casa, o Bugre precisa da vitória. Jogou diferente. Tenho que concordar com o amigo Albert Cavalcante. Jogou um pouquinho diferente contra o São Paulo. Teve possibilidade de vitória, mas tem que hoje melhorar um pouco mais para conseguir a vitória. O Botafogo é um time ganhável, dá para ganhar, respeitando, é claro, toda a história do Botafogo, toda a equipe do Botafogo, mas dá pra vencer. Tem um jejumzinho aí, né? Dá pra vencer, tem um jejumzinho, 4 jogos, né? A última vez que o Guarani venceu a equipe do Botafogo, e o Guarani foi lá, hein? E o último jogo do Guarani e o Botafogo, se eu me recordo, foi ano passado, o Guarani minuto. Era favorito. Tava lutando, e tava lutando, né, pra ir pra, né, aquelas rodadas ali finais, ali depois da 30ª rodada, depois que o Guarani venceu a equipe Novo Horizontino, dia 30 de novembro, né, o Guarani foi a última vitória do Guarani dentro do Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani amassou o Botafogo, porém, entretanto, numa bola bandida, hein? Uma bola bandida, o Toró, no finalzinho do jogo, acabou fazendo o gol da vitória do Botafogo. Então, só lembrando, né, desde 2021, hein, o Guarani não ganha. Em 2022, ele foi derrotado pelo Paulista por 2-0, né, dentro de casa, depois fora de casa, 3-2, perdeu 3-2, e o ano passado, né, teve 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, né, Lailô, o famoso Lailô. Então, essa partida agora é de suma importância, e vamos lá, né, tomara que o Guarani jogue como nunca, né, e vença como nunca. Tem que vencer. Hoje é os 3 pontos, não importa, né? Se é gol, hoje vai sair gol até do Vladimir, hoje se bobear. E a arbitragem, você sabe, né? A Edna tá em cima do lance. Vai apitar o árbitro. Apita o árbitro, bola em jogo nos canais Futebol Interior. Já cheguei, hein? Vamos agitar, é impressionante, flechada já. Vai, meu bugrãozinho, bola pra rede, a bola sai em arremesso manual, lado esquerdo, arremesso manual que favorece a equipe do Botafogo. Ô Albert, esse tipo de camisa que os times jogam, olha, é um tapa na cara do narrador, viu? Porque pra você conseguir ler a numeração é complicado, hein? A camisa do Botafogo tá difícil, né? Essas listras aí, né, com a numeração tá escondida, né? Você que narra o jogo, aí eu vou ter que... tá difícil de olhar aqui, viu, Gustavo Marques? Aqui eu vou falar pra você. Boa sorte, Guarani, boa sorte, Gustavo Marques. Que, pelo amor de Deus, né? Olha a roubada de bola, vem o Bugre, lá pelo lado direito, tentou fazer o toque errado, hein? Tentou ali o Gabriel Santos, mas não consegue. Vem de novo o Botafogo, lado esquerdo, trabalha essa bola, ergue a cabeça, fez o lançamento, olha o perigo, já ajeitou, Jean Vitor na ponta, ergueu a cabeça, cruzamento, tira o perigo, a zaga do Bugre. A bola volta outra vez, reboteada na bola aérea, Pablo Tomás, tentou fazer o toque, não consegue, Regis tentou na contenção, também não consegue. O lançamento feito
estava impedido ali o atleta da equipe do Botafogo, mas não se mexeu, então lança normal com o Vladimir, que já faz o toque, domina na ponta, pelo lado direito, comecinho de jogo, 1:40 passados desse primeiro tempo, 0 pro Botafogo, 0 pro Guarani, Campeonato Paulista, 11ª rodada, vem tocando bola, o Márcio Silva fez o lançamento lá pro campo ofensivo, pra ninguém tentando achar o Gabriel Santos, Gabriel Santos aperta, conseguiu fazer o giro, Jean Vitor, que já vem trabalhando a bola, pediu a falta ali o atleta do Guarani, mas nada, hein? Nada, Edna disse que não foi nada, mas o jogo tá paralisado, tá sentindo dores ali o Gabriel Santos. Exatamente, né? O Gabriel Santos, pelo lado direito, né? A bola parecia uma bola morta, né? A bola jogada lá de trás, né? E pelo lado direito, o Gabriel Santos chegou ali para tentar roubar a bola do camisa número 6 do Jean Vitor, e ele acabou famoso, né? Tomando o famoso dedo no zóio. Tomou um dedo no zóio ali, a Edna não marcou nada no primeiro momento, depois ali, né, pra sair jogando, acabou jogando errado, a equipe do Botafogo, a bola foi marcada, né, apenas lateral, já está de pé o Gabriel Santos, lá vem o Bugrão no ataque. Lá vem o Bugre no ataque, o lançamento feito pra ele, o Gabriel Santos girou a cabeça, vai tentar fazer o cruzamento, perdeu de novo, perdeu outra vez, o Bugre recupera, vai Regis, ergueu a cabeça, tentou passar, perdeu o Regis, ali tentou ali completar o atleta do Guarani, a bola sai pra fora, tem tiro de meta, o primeiro tiro de meta da equipe do Botafogo, comecinho de jogo, canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87.9 aqui. Nós respiramos o futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E é uma delícia, hein? A Pizzaria do Dadá. Pizzas deliciosas pra você saborear. Lançamento, fez o toque, Gabriel Santos abre o jogo, dominando lá com o Camacho na ponta. A devolução pra Gabriel Santos, linha de fundo, evitando saída, cruzamento. Sobrou, Regis, vai fazer! Não fez. Pegou o Michel. Uma chance igual essa. Talvez o Bugre não tenha mais no jogo, Albert. Gabriel Santos, a bola jogada pelo lado direito em profundidade. Ele cruzou para trás, estava ele, o Pablo Tomás em cima, só resvalou. Atrás dele vinha o Leonel Regis. A bola veio toda torta, é verdade. Ele deveria ter concluído pro gol. Ele quis dominar. Ali o goleirão Michel voltou em cima da hora e acabou fazendo a defesa. Quase o Guarani abre o marcador e não pode perder, Gustavo Marques. Não pode perder chances assim. Lançamento, Pablo Tomás estava em posição irregular, estava impedido o atleta do Bugre, 4:40 passados desse primeiro tempo, Campeonato Paulista. O Albert informou, o Bugre vem de jejum aí contra o Botafogo, tem que fazer. Oportunidade igual essa, tem que colocar a bola pro fundo do gol, porque os caras vem o Botafogo, cruzamento na grande área, toca de cabeça, tira o perigo, a bola volta ali com o Alisson, ele dominou, girou o corpo, ajeitou, tocou ali pra trás, domina a devolução feita com o Emerson, outra vez pra Alisson, tenta ali o Regis, aperta pra tirar, a bola volta ali com o Alisson, arremesso manual, ganha o Botafogo, Pablo Tomás manda a bola pra fora, é pra cobrança, o Alisson volta a bola, domina ali com a zaga, com Matheus Costa já fez o toque lá no círculo central, trabalha essa bola, a equipe do Botafogo, o Botafogo jogando dentro de casa, poucos, hein? Pouquíssimos torcedores da equipe do Pantera, da equipe do Botafogo. O Bugre precisa apertar, o Bugre precisa da vitória, uma vitória hoje seria muito importante, não é de hoje que nós estamos falando que a vitória é importante, não deixe escapar, lá vem o Botafogo, fez o Hilari, passou por quantos quis, bateu pra fora, ali o atleta Douglas Baggio. A bola vai pra fora. Deixa eu alterar aqui. Olha aqui, você entende o que eu não tenho aqui? Nossa senhora. Jesus amado. Ele escreve, ele põe na caderneta dele, ele não sabe o que escreveu, né? Douglas Baggio, ele é perigoso, hein? Obrigado. Ele veio costurando, acabou batendo embaixo da bola. A bola saiu pela linha de fundo. Quando o Guarani começa com essa jogada apoiada,
né? Já começa a causar calafrios. Pegou na Edna, a bola ali tentou o Botafogo, pegou na Edna no meio-campo, a bola ao chão, mas a favor do Botafogo. A informação para a concessionária, sim. Que coisa, hein? Que coisa! Esse é o Albert Cavalcante. E atenção, torcedores, e atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Paulista, 11ª rodada. Ribeirão Preto, o Bugre vai empatando em 0-0. Botafogo 0, Guarani também 0. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Você ligado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. A equipe do Botafogo vem tocando bola no sistema defensivo. Lançamento feito, olha o perigo, vem o Pantera, domina na ponta direita, fez o toque ali o Emerson, a devolução, linha de fundo para o Alisson, cruzamento, toque de mão. Opa! Toque de mão, mas está seguindo o jogo, hein? E ali houve um combate, houve ali um atrito, houve ali um choque entre o goleiro do Guarani, o Vladimir, e o atleta do Botafogo, mas não estava valendo mais nada. A Edna ali já informou, mas como demora? Talvez esse choque não deveria nem ter acontecido, né, Albert? Mas a demora para assinalar ali a posição irregular. Ah, a posição irregular não. O toque de mão do atleta do Botafogo acabou resultando aí o choque entre o goleiro do Vladimir, do Guarani, com o atleta do Botafogo, né, Albert? E o Botafogo, né, como ele joga também como o Guarani, é um espelho, né? Joga no 3-5-2, uma casquinha, né? Uma casquinha pelo lado direito e o cruzamento, né, do camisa número 7, o Emerson Negueba, né? Ele fez o cruzamento, o Alisson, né? O Alisson fez o cruzamento da grande área, a bola acabou quicando na frente da zaga do Guarani, o camisa número 4, né, o Ryan furou e a bola, graças a Deus, né, a bola quicou e pegou ali na mão do Douglas Baggio, que depois a bola acabou escapando, né? É verdade, a bola que saiu quase perto da linha de fundo pelo lado esquerdo. Ali o goleirão Vladimir foi pra cima do jogador. Foi pra cima e parece que ele tá sentindo muito, ele tirou a luva, tá balançando a cabeça. Meu Deus do céu, tomara que ele aguente até o final da partida, né? Porque se não aguentar, quem nós temos aí o Douglas Borges, né? Um goleiro experiente também, mas o Vladimir vem fazendo, né? Contra o São Paulo, teve, né, ótimo desempenho, apesar do pênalti, né? Ótimo desempenho, né? E lá vem o Bugrão. E vem o Bugre. Anderson Leite fez o toque, domina na ponta para Diogo Matheus. Cruzamento na grande área, tira, afasta o perigo, a zaga do Botafogo. A bola vai para fora, é arremesso manual pro Bugre. Oportunidade de chover bola na área do Bugre. Lançamento, dominou Regis, fingiu que é cruzar, ajeitou, vem tocando bola, cruzamento, dominou, cruzou outra vez, passou por todo mundo e vai embora. Passou por todo mundo e vai embora outra vez. O Helder, camisa 16, ele recebeu, tentou fazer o cruzamento, passou por todo mundo, Albert. Passou pelo Pablo, passou pelo Gabriel Santos, foi pra fora, tiro de meta pro Botafogo. O Guarani fez o famoso balancê, né? Todo mundo ali prestando atenção na bola pelo lado direito. E ali foi esperto, né? O Guarani fez a volta pelo lado esquerdo, achou o Helder, entrou livre, leve e solto pelo lado esquerdo, fora da grande área. Ele fez o cruzamento e o Pablo Tomás, se ele calçasse 38, não 35, ele tinha feito o gol. Quando veio os homens, viu? Vem o Botafogo, conseguiu tirar a zaga da equipe do Guarani. Você ligado, você conectado e atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Paulista, 11ª rodada. Ribeirão Preto, 10h30 passados, primeiro tempo. Botafogo tem 0 no placar. Guarani também tem 0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br.
Gustavo Marques. Esse sou eu, lembrando que amanhã, dia 2, tem Corinthians e Santo André, hein? Estádio Neoquímica Arena, São Paulo, Corinthians e Santo André. Tem Portuguesa e Mirassol, lá no Canindé. Você ligado, você conectado junto com a gente ao Campeonato Paulista. 11 minutos, quero a opinião de Albert Cavalcante. E aí, Albert, o que você achou aí do Guarani no momento que passamos aí do 11º minuto aí do jogo? Diga aí. Lá vem o Guarani. Lá vem o Bugre. Diogo Matheus pela direita. Ele deu a cabeça, pedalou, foi pra cima. Passa, Diogo. Passa, Diogo. Fingiu que foi, não foi. Fez o Hilari. Cruzamento fechado. Pega bem o goleiro Michel. Diga aí, Albert. 11 minutos e 40 passados desse primeiro tempo. A sua análise do Guarani até o exato momento. O Guarani, ele é o senhor da partida, né? O Botafogo teve só uma chance, né? Duas, né? Uma... acabou ali a bola saindo, né? Bateu um tiro de meta, entre aspas, com a bola rolando, e depois agora esse lance com o Douglas Borges, que acabou ali se chocando depois, o jogador do Botafogo, com o Vladimir. O Guarani o Guarani se impõe na partida, o Guarani parece que está jogando o brinco de ouro da princesa. O Guarani não sofre pressão, o Guarani sabe o que quer, né? Teve uma chance agora, né? Com os 12 minutos, teve 2 chances para abrir o marcador. O que o Guarani vem apresentando em campo, o Guarani bem consciente, sabe o que quer, obviamente, né, com uma possível vitória que o Guarani ele dá aquela famosa respirada. E o Guarani vem com ele, ó, com o Regis. Regis fez o toque para Pablo Tomás, ele dominou, ergueu a cabeça, faz a inversão, da esquerda para a direita, do Leme apontar para Diogo Matheus, passa por todo mundo e vai embora. Arremesso manual, Albert. E aqui no YouTube, né, vamos mandar um abraço pra galera, né, nós estamos no YouTube só, hein, que fácil. Eu não sei, olha, eu tô batendo cabeça aqui, vou dizer um negócio, aí tô falando, tô procurando aqui, não tô encontrando. Aconteceu um probleminha técnico aí, né? E nós estamos só no YouTube, tá? Então eu também no YouTube aqui. Será que alguém... Então. O Marcelo Venâncio, né? Boa noite, amigos, boa transmissão. Maria Aparecida Dami, boa noite, Albert e Gustavo. Abraço, vamos lá, Bugrão com força. É isso mesmo, Maria Aparecida, um beijo no seu coração. É isso aí. E ele, o Ramon, né? Faço votos que o Guarani saia da situação incômoda, né? Nós fazemos, né? Nós estamos aí torcendo para que o Guarani saia da situação incômoda. Que o Guarani vencendo, né? Essa partida, até aí tem que ligar o secador, né? Como passou o Gustavo Marques as partidas, né? O Corinthians e Santo André, o Corinthians tem que vencer. Portuguesa e Mirassol, né? Tem que vencer, Inter de Limeira e Ituano tem que perder, né? A Inter de Limeira tem que vencer. Então o Guarani primeiramente precisa fazer a parte dele. Olha os homens. Lá vem a equipe do Botafogo, linha de fundo, lado esquerdo, cruzamento, tira. Passe no jogador do Bugre. A bola volta reboteada ainda pela ponta esquerda. Fingiu que foi, não foi. Fez a devolução de bola. Lá vem a equipe do Botafogo. Volta tudo. Vem tocando a bola no sistema defensivo próximo do círculo central. Já ultrapassa. O sistema defensivo ultrapassa. O círculo central fez o toque na ponta para o Alisson. O Alisson dominou. Fez o toque ali para o Matheus Costa. Já abre o jogo para a equipe do Botafogo. Quase 15 canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vamos, Bugre, pra cima deles. Guarani, Botafogo 0, Bugre 0. Lá vem Botafogo, lançamento, passa por todo mundo. E vai embora, você ligado, você conectado aqui juntos nos canais Futebol Interior. Botafogo tem 0, Guarani também tem 0. Vem o Bugre, vem tocando bola. Lá pelo sistema defensivo, foi golpeado, foi tocado ali o atleta Anderson Leite. Sofreu falta, arbitragem em cima, marca falta para a equipe do Guarani. Vem cartão aí, Albert. O Guarani tentando, né, sair com ele, né? O Anderson Leite no campo de defesa pelo lado esquerdo, né? Ali ele fez o drible em cima do jogador do Botafogo. E quando o jogador, agora a numeração, né, tá sensacional, não consigo aqui ver quem é o jogador que está sentindo ele acabou batendo e acabou sentindo. Quando a Edna, né, está com o cartão amarelo na mão, né? Vai esperar o jogador se levantar para poder sacar o seu cartão amarelo. Mas a jogada, né? O Anderson Leite, né, saindo de trás para poder ajudar, né? Ele tem qualidade no passe também.
Tanto que, na minha observação, né, no que eu percebo aqui, o Matheus Bueno ele perdeu a sua posição. O Matheus Bueno que era o pifador, né? O jogador que dava o último passe para que os jogadores do Guarani pudessem fazer a movimentação. Só que nas últimas partidas, assim, né, como de 2023, o Guarani caiu muito de rendimento. E o Matheus Bueno é o exemplo disso. O Matheus Bueno que era um jogador incontestável, né? E ele acabou perdendo a posição para o próprio Anderson Leite, né? O Camacho é fora da curva, né? O Camacho é um jogador sensacional, um jogador que tem uma bagagem. O Camacho faz o jogo ser mais fácil. Quando aparece ali o Claudinei Oliveira ali, ó, discutindo com a Edna, pedindo alguma coisa, ou até mesmo com a comissão técnica, né, do Botafogo, eles numa discussão, e por conta da falta, né, e quando faz aquele famoso, né, bololô ali em volta do jogador, não se levanta, né, tá sentindo, ele não está nem dentro nem fora. Ali a Edna ali tá pedindo ali, tá pedindo alguma coisa ali, né, pedindo calma para os jogadores, pedindo calma para a comissão técnica, e o Claudinei Oliveira tá louco lá. É isso mesmo, tem que sentir a partida. Quando parece ali que tem um jogador ali, o camisa número 18, né, o Felipe Souto está no aquecimento, parece. Vamos ver aí se não vai dar pro jogador do Botafogo, que eu não consigo identificar quem que é, tá, Gustavo Marques? Eu tô olhando aqui, eu não consigo identificar quem que é. Até mesmo com essa numeração, né, ele pegou e bateu por baixo, camisa número 10. Foi o Leandro Maciel. Mas peraí. Ele bateu por baixo, acabou travando. Ó, na hora que ele bateu, na hora que ele aterrissou, ele acabou sentindo ali o joelho, alguma coisa. Ele se torceu o joelho, alguma coisa na hora da pancada, né? Então a Edna tá pronta para dar um cartão amarelo para ele, que já se levanta, né? Ali recebeu atendimento, mas pode marcar aí na sua papeleta, viu? Leandro Maciel, camisa número 10. Levou o cartão amarelo, né? E foi ele que, o choque, né, com o Vladimir, acabou chutando depois do lance parado, ele acabou chutando o goleiro Vladimir. A informação para Restaurante do Dadá. Restaurante do Dadá, falou bem, hein? Hoje vai ter aquela pizza? Ah, depende, né? Devia ter falado antes lá pra Val, né? Vocês deviam ter falado antes pra Val lá. Fala, Val, pede, né, antes de ir embora. Não sei se tem como pedir. Tempo, né? Não sei que horas são agora, já foi embora. Não foi embora não, vai às 7. Pode mandar, manda lá um áudio pra ela. Então, Vem dominando a equipe do Botafogo, pelo lado que fazem a transmissão mais gostosa do Rádio Campineiro. Botafogo 0, Guarani também tem 0. Você ligado, você conectado junto com a gente, quase 18. Quase 18, o tempo passa. 0 pro Botafogo, 0 pro Guarani. Mandando um abraço pra todos que estão comentando via Facebook, via YouTube, você que está também no Radiosnet, você que está também em todas as plataformas digitais dos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Tá sabendo bem, hein? Estou sabendo, hein? Que coisa, hein? Eu vi mesmo. Vocês não me informam que coisa. Ah, não, mas é aquela também, já vai, primeiro eu fui, né? Não, é fundamental. Tudo, mas a culpa não é nossa. Felipe Marques ali, ele não passou ali, né? Normalmente ele deixa, né? Marcadinho pra gente, né? Qual que é o roteiro, ele não deixou. Fui descobrir também agora. Você tá pensando o que eu tô pensando? Não, eu não imagino. Meu Deus do céu. Vem tocando bola a equipe do Guarani no sistema defensivo. Lançamento, Será? Que coisa. Dinamite? Não duvido, não. Acho que não, né? Eu não duvido, não. Acontece, acontece, né? Mas não. Você não acha? Ah, não. Sumiu, velho? Não, mas problema acontece. técnico é uma coisa, agora sumiu. Ah, não, mas sequestrar a conta do... Meu Deus do céu. Falta pelo lado direito, vai. Meu Deus do céu. Lá vai chegando o Guarani no campo de ataque pelo lado direito, quando dá uma crise de tosse. Meu Deus, ali o Camavinga, né? O camisa número 27, o nosso Camavinga, hein? O Gabriel Santos tem um cabelo igual. Tem que falta, joga ali pelo lado direito. Tá buscando o jogo hoje, hein? Gabriel Santos. Tá me surpreendendo. Falta marcada em cima dele. Quem sabe agora a bola chuveirada. Ali o goleirão Michel vai. Ali o Diogo Matheus na bola. Ele vai ali, né? O capitão Diogo Matheus pra bola. Quem sabe agora, Gustavo? Vai pra cobrança de falta lá pelo lado direito. Tem grande chance o Guarani, Diogo Matheus na bola. Vai vir bola na área. Vamos, bugre agora, Albert. É agora, Guarani. 0 pro Botafogo, 0 pro Guarani. 20 passados desse primeiro tempo. Autorizado Diogo Matheus na bola. Toca de cabeça. Passa
passe, vai embora em tiro de meta, Albert. Léo Santos dentro da grande área, né? A bola batida com todo o veneno pelo lado direito. Ali não foi o Léo Santos não, foi o camisa número 5, foi o Alan Leite. Ali perto, né, da linha da grande área, encostou a cabeça, a bola só ganhou altura, passou por cima do gol do Michel. Quando veio o Guarani pelo lado esquerdo agora. Outra vez o Bugre vem tocando bola. O tempo vai passando, 20 e 40 passados do primeiro tempo. Lançamento pra ninguém. Passa por todo mundo e vai embora. Arremesso manual que favorece a equipe do Botafogo, hein, Albert? Enquanto tiro você de meta, vai, né? tiro de meta. O Guarani tem a posse de bola, o Guarani tá envolvendo a equipe do Botafogo. Esse leão não é tão, essa pantera não é tão grande assim como nós estamos pensando. Quando ele está caído o jogador do Botafogo, provavelmente é o Leandro Maciel, né? Ele que fez a falta em cima do Anderson Leite, acabou sentindo, recebendo ali o atendimento médico. É isso mesmo, ó, camisa número 18 vai entrar, hein? O Felipe Souto, camisa número 18, ele vai entrar. E provavelmente é o Leandro Maciel que vai sair, né? Ele que acabou sentindo após pegar ali o Anderson Leite. E o Guarani tem a posse de bola, o Guarani teve as melhores chances, o Guarani precisa ter um pouco mais de calma. A gente sabe, né, que o mal do Guarani é não fazer gols. Lembrando que, né, estamos sem o Derek. Derek aí, né, num tempo no estaleiro. Vamos ver aí a força-tarefa que o Departamento Médico Guarani vai fazer para poder contar com o jogador contra o Bragantino. E o Guarani, ele vai criando as chances, mas precisa caprichar mais. O Guarani precisa sair um pouco do óbvio, né? Nós sabemos, a bola pega pelo lado direito, cruzamento dentro da grande área. Tanto que o Gabriel Santos é um jogador alto, né? Ele está lá para concluir. A bola não está chegando ainda da forma que tem que chegar. Um pouquinho mais de capricho. O Guarani abre o marcador. Gustavo Max. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Mudou a informação. É isso mesmo. Em oferecimento à concessionária, sim, hein? É sim. O Guarani e Botafogo, né? Do lado do Botafogo, o camisa número 10, Leandro Maciel, que levou o cartão amarelo, está fora. Entrou camisa número 18, Felipe Souto. A informação para restaurante. Repita. Foi embora o Leandro Maciel, camisa número 10, entrou camisa número 18, Felipe Souto. Foi embora o camisa Leandro Maciel, camisa número 10, entrou o Felipe Souto, camisa número 18. A informação para restaurante do Dadá. Vem tocando bola aí, equipe do Botafogo com Alisson. Alisson tentou ali driblar, se encaminhando em linha de fundo, não consegue, tem a cabeça para o mal. Já cobrado, Emerson fez o toque, domina. A equipe do Botafogo vem tocando bola com Matheus Costa. Matheus Costa já abre o jogo, já fez o toque, domina na ponta esquerda, volta a bola para o goleiro Michel. Michel domina, fez o toque aqui para o Matheus Costa. Matheus Costa tentou fazer o lançamento para o campo ofensivo. Tem que ser assim. Apertar a saída de bola, que aí não consegue fazer nada o Botafogo, como aconteceu agora, não conseguiu sair jogando. Toca a bola, domina a equipe do Guarani com o Ryan. Já fez o toque, ele domina Ryan pro Bugre. Abre o jogo, domina lá na ponta, ergue a cabeça, devolução feita outra vez para o Ryan. Ryan domina, lançamento feito para ninguém, Albert. É aí que tá, né? O Guarani tem a posse de bola, né? O Guarani precisa agora, o Ryan também tem essa qualidade para dar esses lançamentos como o Léo Santos, né? O Guarani precisa ter um pouco mais de calma, né? O Guarani acabou, né, na última jogada aí, quando o Botafogo ele atrasa a bola, né? O Guarani sobe as suas linhas, né? E para marcar em cima. Porque o Botafogo tá aceitando passivamente, né, o ataque do Guarani. Então o Guarani tem que aproveitar esse momento na partida e ir para cima. O Guarani fazendo o primeiro gol. Aí Edna ali, ó, camisa número 14, o Camacho acabou pegando o camisa número 7, né, o Emerson Negueba, então o Camacho vai levando o cartão amarelo, hein, que coisa, hein, Camacho deu bote errado, acabou acertando, pisando aí no calcanhar do camisa número 7, o Negueba, falta marcada, né, uma falta boba no meio campo, falta marcada, cartão amarelo para o camisa número 14, Camacho, a informação para a concessionária sim. Vem tocando bola outra vez ali a equipe do Botafogo. Abre o jogo, tenta a devolução, deu certo. Vem o Botafogo ali, Camacho. Chega para evitar ali o toque. A posse de bola favorece a equipe. Opa! Aí não, hein, Albert? Ui, chapeuzinho, hein? E outro cartão amarelo, hoje, hein? Camisa número 2, o Alisson, né? Ali o Botafogo vem trabalhando pelo lado esquerdo. O Camacho deu bote certo.
e ali achou o Helder. O Helder pelo lado esquerdo, no campo de defesa. Ele deu um chapeuzinho. Lembrou o Jefferson Paulino, hein? Deu um chapeuzinho, chapeleiro. Opa, se eu lembro. Eu não fazia parte da equipe, mas acompanhei aqui vocês aqui. Você não fazia parte da equipe? Não fazia parte da equipe. Não fazia. Aqui do seu lado que tinha outra pessoa. Eu não fazia parte da equipe. Aquele 3-2, né? Aquele 3-2. E deu um chapeuzinho bonito ali, o Helder, né? Camisa, nosso lateral, camisa número 16, deu um chapeuzinho em cima do Alisson, que não aceitou. Falta marcada, cartão amarelo. A informação para Restaurante Dadá. Toque de bola, vem o Bugre, perde outra vez a posse de bola. É do Botafogo, é do Pantera no sistema defensivo. Fez o toque pro Matheus Costa. Lançamento errado, pegou Gabriel Santos, voltou pra Camacho. Camacho dominou por Anderson Leite. Anderson Leite domina a devolução pra Camacho outra vez. Vem o Bugre, soltou pra Regis. Regis dominou, soltou curtinha, domina aqui para o Helder. Helder a devolução pra Regis. Linha de fundo, posição legal, cruzamento, tira, afasta, a bola tá viva. Tá valendo mais nada. Posição irregular, estava os atletas do Bugre, 2 jogadores em posição irregular dentro da grande área, hein, Albert? Parece que foi o Regis, né? E o Regis não estava impedido, ele veio de trás. É isso que eu falo pra vocês, meus amigos, né? Que nos acompanham por todas as redes sociais. Manda a bola pro gol. A bola foi cruzada, o Regis não estava impedido, ele recebeu, fez o cruzamento. Quando a Edna apitou, os jogadores do Guarani, dominadores em cima, né, estavam com a bola, chuta pro gol. Chuta pro gol porque aí tem revisão do VAR. Jogadores do Guarani, vão prestar atenção. Sobrou, mesmo que tá impedido, manda a bola pra dentro porque tem revisão. O Guarani perdeu uma chance de fazer um gol sem goleiro, literalmente, todo mundo parou. Se o Guarani, jogador do Guarani, manda a bola pra rede, é gol. Meu Deus do céu, cara. Que coisa! Esse Albert Cavalcante trazendo aí o seu comentário preciso. Era a oportunidade do Guarani. Vem dominando. Ali o Lionel Regis fez o toque errado. Mas que domínio do Regis, né? Mano? Dominou. Ele botou pra dormir. Dominou como Pelé, mas fez o toque. Ele dominou, mas abre o jogo ali o Botafogo. Mas pelo amor de Deus, cara, mas que domínio do Regis. É que ele tentou ali fazer dar um toquinho a mais ali, né? Lá vem o Botafogo. Vem o Botafogo conseguir. Passou um, passou dois, passou três. Sozinho, cruzamento, tira, afasta a zaga do Guarani. Opa! O Camacho. Errado. Moral, tocou errado o Camacho. Lá vem o Botafogo, pintou o gol do Botafogo. Saiu brincando o Camacho e o Leandro Maciel abre o placar pro Botafogo. Botafogo 1, Guarani 0, um presentaço ali do atleta do Guarani, hein, Albert? Pelo amor de Deus, né? Brincar aí dentro da grande área não dá. Não dá, jogada pelo lado esquerdo, Douglas Baggio, ele fez o cruzamento, o Ryan tirou e a bola sobrou no pé do Camacho. O Camacho deu o drible e quis sair jogando. Só que ele acabou servindo o jogador do Botafogo, que ali com toda tranquilidade, né, com toda tranquilidade, dominou e acabou batendo ali no fundo do gol do Guarani. Por incrível que pareça, olha a bobeira que o Guarani fez. Olha a bobeira! Não se pode brincar. O Alexandro, camisa número 9. Olha a bobeira, Gustavo Marques. Olha a situação do Guarani. Pra que brincar aí? Tira a bola daí, cara! É impressionante, impressionante. Brincou ali o Camacho, fez um drible até que bonito, mas entregou de bandeja ali. A situação não é essa, Gustavo. Tem que tirar a bola pra frente. O Botafogo tava morto na partida. Olha só o que acontece, meu. Tira essa bola, para de brincar. A situação não é essa. Meu Deus do céu, agora o morro tá mais alto. Quando a geradora não mudou ali o placar. Agora? Meu Deus do céu, agora só porque eu falei mudou. Olha a situação, o Guarani com o jogo na mão, a partida controlada. Me dá um gol desse. E o Botafogo vem pra cima, ó, o Guarani perdido. De novo o Botafogo, pegou o goleiro, soltou, nossa. É um susto atrás do outro. Guarani deu de bandeja, Guarani presenteou o Botafogo com gol, hein? Aí fica difícil. Já aí, a derrota já era. Eu te pergunto,
Quer sair da zona de rebaixamento? Mas não é questão de sair, Gustavo. Querer todo mundo quer ficar sair. na Série A? Não, se quisesse, pô, mas gente, mas o erro individual, cara. É complicado. Joga a bola pra pô, frente. E jogador experiente, meu. Jogador experiente. Não pode fazer isso. A situação, o jogo tava controlado. O Botafogo não fez nada a partida inteira, gente. Olha só o lance. O Guarani precisa vencer a partida. Olha só o lance. Jogada bonita, tá passando aqui na ponta. O Éder preferiu fazer a inversão de bola ali. O Regis vai entrar, tira Michel, goleiro. Toca a bola pra fora, escanteio para a equipe do Guarani, Albert. A jogada, né? O Regis tinha ali o Helder, né? Passando. Ele preferiu cruzar dentro da grande área. Ali o zagueirão do Botafogo espirrou o taco, mandou a bola pela linha de fundo. O primeiro escanteio da partida pelo lado esquerdo, vem o Regis na bola. Que coisa, pra cobrança lá de escanteio, Regis na bola lá de esquerdo, vai mandar essa bola lá na grande área, a chance do empate, vamos meu bugre, vamos verde que te quero verde, Regis fechado, tira a bola, volta, ajeitou, Diogo Matheus, perdeu, lançamento aqui na ponta, olha, é complicado, é desanimador ver o Bugre jogar, olha, uma equipe que precisa da vitória. Os jogadores precisam entrar dentro de campo focado, né? Para conseguir a vitória. Me faz uma bobagem dessa, uma baboseira dessa. Driblar dentro da pequena área. Não, driblou, beleza. Quebra a bola pra frente. Um empate, querendo ou não, né? Você vai pra 7 pontos, né? Aí você ainda joga, você joga pra sua... Então, vai pegar o Red Bull Bragantino. Mas só que você vai jogar a sua última partida, o empate, vai. Né? Que o Guarani era o senhor da partida. O Guarani era o senhor da partida. Não tinha necessidade de fazer isso, seu Camacho. Não tinha necessidade. Olha, lá vem ele aí, ó. Lá vem o Bugre outra vez. Fez o toque, Léo Santos. A devolução ali pro Gabriel. Gabriel Santos tentou driblar, não consegue. Tiro de meta. Meu Deus do céu. Tiro de meta pro Botafogo. E atenção, torcedores, e atenção, amantes do futebol. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. 32:30 passados desse primeiro tempo. Campeonato Paulista, 11ª rodada. O Bugre vai perdendo, o Botafogo tem 1, Guarani tem 0, 32:40. Amanhã tem Corinthians e Santo André, Portuguesa e Mirassol, e Inter de Limeira e Ituano. 87.9, a voz da nossa gente. O Bugre ia tentando lá, hein, Albert, mas não consegue outra vez. Que coisa, fica difícil, hein? Agora o morro ficou mais alto ainda. O Botafogo não fez nada a partida, cara. Além do gol, ganhou um passe. Sabe, ganhou o gol, cara. Impressionante. Impressionante. Sabe, o Guarani, ele consegue. O pior adversário do Guarani é o próprio Guarani, cara. Se vocês depois forem ver o gol, cara, isso aí não existe. Sabe, na situação que o Guarani tá, não pode brincar, cara. Não pode, não é hora de brincar. Sabe? Brinca na pré-temporada, brinca em qualquer outro momento. Olha a situação. E outro, o Camacho é um jogador que ele tem um know-how. Jogador de Série A. Né? Caiu com o Santos, é verdade, mas o futebol que ele tem é um futebol diferenciado. Agora o Guarani... experiente, né? Então, cara experiente. Tem know-how. Agora o Guarani vai brincando com a sorte. Aí você tem a obrigação de vencer. Caso aconteça essa catástrofe, o Guarani tem que vencer a RB Bragantino em casa e torcer para outros resultados. Já tem que torcer agora já, ó. Corinthians e Santo André, torcer pro Corinthians, Portuguesa e Mirassol, torcer pro Mirassol, Inter de Limeira e Ituano. Aí na última rodada você tem que torcer por uma combinação de resultados. E o Guarani estava com a faca e o queijo na mão. Olha a situação. Esse gol é inadmissível, cara. Esse gol, o Botafogo não quer jogo. O Botafogo tá tocando a bola de um lado pro outro. Ele tá sem responsabilidade nenhuma. O Guarani que tem que propor o jogo, que nós sabemos a dificuldade que o Guarani tem, o Guarani tá aceitando passivamente. Que o Botafogo vai sair o quê? Nos contra-ataques, ó. Mais um aí, ó. E vem o Botafogo outra vez pelo lado direito, dominou, fez o cruzamento, Alisson. Passa por todo mundo e vai embora, a bola sobra aqui pro camisa 11, o Douglas. O Douglas dominou, fez o corte, bateu pro gol, em cima de Diogo Matheus.
A bola volta outra vez, a reboteada. Vai tentar fazer o cruzamento dentro da grande área. Toca, tira de cabeça o Bugre. Vem pro contragolpe a equipe do Bugre. Fez o toque, domina para Gabriel Santos. Gabriel Santos fingiu que foi, não foi. Fez a inversão de bola, devolução feita errada. Jogador caiu. A Edna marca falta. Falta pro Bugre. Próximo Barbosa. do círculo central, o Matheus Barbosa, hein, Albert? E eu vou falar pra você ali, ele fez a falta em cima do Camacho, né? Pelo que a gente tá vendo aqui. Aqui o Gabriel Santos também deu um toque também, que eu vou falar pra você, hein? Deu um toque na fogueira, o Camacho usou toda a sua experiência, colocou o corpo na frente. Matheus Barbosa veio seco, acabou fazendo a falta. Falta cobrada, lá vem o Bugrão, Gustavo Marques. Você ligado, você conectado, vinha o Guarani, mas não arrumou nada. Fica difícil, né? Fica complicado. Olha, vou dizer, vou ficar quieto. Viu? Deixa eu passar aqui no YouTube aqui, né? O Fael Cardil, tá difícil, Albert. Time apático, sem vontade. Claudinei insiste em Gabriel Santos. Não dá, ele insiste, né? O Marcelo Venâncio. Sem estresse, Albert. Que jeito. 2 times ruins. Pois é. Tira esse Gabriel Santos, pelo amor de Deus, esse cara é ruim demais. O Camacho é grosso, se fosse bom não estaria no Guarani. Começa, né? Agora chover, né? As críticas, né? Começa a chover as críticas e o Guarani vai fazendo por onde, né? Aqui o nosso torcedor virtual aqui, agradecer mais uma vez pela grande audiência, né? Vai passando, é o que a gente tá vendo na partida. O Guarani era o senhor da partida, cara. Senhor da partida. O Botafogo não fez nada. E não chute tá que deu. nada, Então, né? só que o Guarani estava chegando e estava incomodando, teve chances. E o Botafogo tá assim, ó, bota o pé na bola, toca o Guarani, vai 2 e 5. Perdidinho. Olha lá, vem os homens de novo. Lá vem Botafogo, outro lançamento pra Alisson, linha de fundo. Driblou, fingiu que foi, não foi. Vai azeitar, vai fazer o cruzamento. Não, preferiu voltar. Preferiu outra vez fazer o toque. O tempo vai passando, você vai curtindo junto com a gente nos canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM. Aqui nós respiramos o futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ô Guga, vou falar uma coisa pra você, viu? Como o Gabriel Santos aí, né? Ele está... A bola cai no pé dele, ele atrasa um pouco a jogada, né? Muda um pouco. Eu tiraria, cara. Eu vou falar pra você, viu? Nessa situação que tá aí, deixaria o Gabriel Santos ele lá fincado entre os zagueiros ali. Tiraria o Regis, colocar o Reinaldo ou o Gustavo França pra bola chegar. Sabe, a bola tá mais uma vez, a bola tá batendo e voltando, olha lá. O Regis ele fica de costa. Dá uma olhada, o Regis ele vai pegar e vai se posicionar. Falta marcada pro Botafogo, camisa número 13, Diogo Matheus acabou fazendo a falta em cima do Douglas Borges. Presta atenção na movimentação do Regis. O Zé Regis, ele tá no meio campo, ele pega, ele fica em cima da linha, da divisa do meio campo, esperando a bola de costa. Só que toda a bola que vem quebrada. Vem quebrado. O Gabriel Santos é um jogador que ele tem a estatura, a altura, mas pra puxar contra-ataque, pelo amor de Deus, tá difícil. Tá difícil. Coloca, você tem um Reinaldo no banco de reservas, tem o Gustavo França que fez a diferença. Precisamos, você tem o Rafael, jogador da base, sendo que é o seguinte, né, como eu disse, né, contra o São Paulo eu não colocaria não acredito. Que faça. Eu não acredito. Olha quem chega nos estúdios. Olha só quem tá aí. Meu Deus do céu. Não é que ele apareceu mesmo? Ele, Lucas de Souza. Vai pra cobrança o Botafogo, a bola tá viva, tira de cabeça a zaga do Bugre. A bola volta outra vez ali com o Alisson, mas não está valendo mais nada. Tiro de meta que favorece ali a equipe. Tiro de meta não, né? Tava em posição regular ali, o atleta da equipe... do Botafogo, não tá valendo mais nada, hein, Albert? Não tá valendo mais nada, né? Jogada mais uma vez do Botafogo, pelo lado direito, só foi marcado ali, né? O impedimento, graças a Deus. Mas aí, ó, a bola bate e volta. O Regis de novo, a bola bate e volta, lá vem os homens. E o Bugre conseguiu a recuperação, lançamento feito pro Pablo. O Pablo dominou, virou o corpo, fez o corte, não conseguiu. Vai tentar fazer outra vez o lançamento, linha de fundo. Vem dominando com o Pablo Tomás pro Bugre. Ele domina, para, olha, vê quem joga, fez o toque ali pro Helder. Linha de fundo, cruzamento, a bola explodiu na zaga do Botafogo. Ali pra cima do Alisson, a bola vai pra fora.
É escanteio pro Guarani, Albert. É, o segundo escanteio pro Guarani. Jogada pelo lado esquerdo, tentou ali o cruzamento, né? A bola acabou pegando no camisa número 2 no Alisson, a bola foi pela linha de fundo. Escanteio, quem sabe agora, hein? Lionel Regis na bola. Regis na bola, autorizado, o Bugre tem a oportunidade de cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. Sobrou Diogo Matheus, cruzamento, vai pintar o gol de empate na trave. A bola tá viva, vai marcar o penal a Edna, não tá valendo mais nada. Posição irregular ali, o Léo Santos, hein, Albert? Meu Deus do céu. Era a chance. Era a chance, né? Diogo Matheus, né? Ele dominou, ele fez o cruzamento, é verdade. Ali estava, né, na banheira o Léo Santos, mas quando a fase tá ruim, cara, mas nem impedido. É o seguinte, faz o gol e depois a gente vê se tá impedido ou não. Faz o gol, né? Mas já foi marcado antes, assim também como aconteceu, né, no lance, né, naquele lance do Regis, né? Tinha 2 jogadores na bola, Edna apitou, o cara nem pra concluir dentro do gol. Sabe, a situação tá ficando difícil, 40 minutos no primeiro tempo, o jogo tá passando rápido demais, cara. 40 e 50 passados desse primeiro tempo. O Bugre vai perdendo. Um abraço pro narrador Lucas de Souza, que passou aqui nos estúdios do Futebol Interior. Narra muito, tá brilhando por aí. Um abraço então pro narrador Lucas de Souza. Vamos, o Bugre vem dominando outra vez. Regis solta essa bola pro Pablo Tomás. A bola vai pra fora. Tem arremesso manual pra quem? Pro Guarani ou pro Botafogo? É, pro Guarani, né? O Pablo Tomás, pelo lado esquerdo, 3 jogadores em cima. Ele tentou passar, né, fazer o drible, a bola acabou pegando o jogador do Botafogo, a bola saiu pela linha lateral. Lateral para o Guarani no campo de ataque pelo lado esquerdo, vai ser cobrado por ele, hein? Camisa número 16, Helder, já cobrado, Gustavo Marques. Já cobrado, vem dominando, tocando bola, a equipe do Guarani, outra vez o tempo vai passando e atenção torcedores, atenção amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Paulista, 11ª rodada, 42 passados desse primeiro tempo. Ribeirão Preto, Botafogo tem 1, Guarani tem 0. Amanhã tem Inter de Limeira e Ituano, São Bernardo e Água Santa. Depois da manhã tem Ponte Preta e Novo Horizontino com Carlos Corsato. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994, trazendo Falta. as emoções do futebol. Aconteceu o que ali? É, a falta, né? O Gustavo, tô com o Gustavo na cabeça aqui, né? O Gabriel Santos, né? Pelo lado esquerdo, fez ali o domínio, recebeu a falta. Falta vai ser cobrada ele, hein? Homem das bolas paradas, Lionel Regis pelo lado esquerdo, tá longe, hein? Tá longe. Quem sabe agora, hein, Gustavo Marques? Sair com empate aí, né? No final do primeiro tempo e no segundo tempo, pro técnico Claudinei Oliveira fazer a mexida na equipe, hein? O Guarani, depois do gol, o Guarani sentiu, hein? Esse é o problema, sentiu. 43 para cobrança lá de escanteio, Regis na ponta esquerda. Tem oportunidade o Bugre agora, Regis, vamos Regis. Cruzamento na grande área, toque de cabeça, tira a bola, volta, reboteada, a bola tá viva. Não tá valendo mais nada, Edna marca a falta, Albert. Marcou falta, passar aqui, né, no YouTube, né, o Guilherme Felipe, agora que eu me toquei, que é você, hein, Gui? Um beijo no seu coração, viu? O Felipe, ele falou assim, ó, o jogo tá bom hoje, uma hora o Botafogo ataca e o outro o Guarani defende. Pois é. Um abraço, Gustavo. Tudo de bom, João Paulo e Vitão. Vai, Bugre. João Paulo e Vitão, mandando abraço pra você, viu? Mas abraço, João Paulo. E Vitão. João e Paulo e Vitão exatamente. Também. Um abraço pros dois aí, ligados junto com a gente. Deus abençoe, hein? Foi o Cardil, mandou aqui, ó. Cai. Não pode. Tem que vencer a partida de hoje. Se não vencer, assim, cai, infelizmente é aquela, né? Esperança última que morre, mas hoje é o jogo decisivo. O jogo decisivo quando o Matheus Barbosa, né, acabou fazendo a falta no meio campo no Regis. E se cair, foi de comum acordo. Sócios no desastre. Como assim? Sócios no desastre. Todos são sócios do desastre. Sim. Sócios no desastre. São todos sócios do desastre. Aí sim, acabado a partida, acabado, né? Agora, eu sou mais punir um jogador como Camacho, que deu de presente o gol pro Botafogo, do que punir um jogador que foi pra uma festa. Camacho sim, se o Guarani sair derrotado,
por 1-0, aí você tira o ele é Camacho. responsável aí por essa derrota. Ele errou porque quis? Não, mas aí que tá. Pelo amor, um jogador experiente. Foi o combinado. Se você falar o nome do jogador errado aqui, você tem que sair. Ô Albert, você falou em um comum acordo... Sócio do desastre. Não, peraí. Um comum acordo entre a diretoria e os atletas que foram pra festa. Sim. Você acha que Claudinei Oliveira não falou que não é pra brincar dentro da pequena área? Mas aí que tá, né? Mas, Gustavo... A decisão é a mesma, Albert. A decisão é a mesma. Entendi. O risco é o mesmo. Então, você corre, mais 4. E esse até os risco 49. aí é pior. Porque isso reflete dentro de campo. E tá refletindo agora com a derrota do Guarani. Olha o lançamento agora pra empatar pro Pablo, linha de fundo. A bola sai. Tiro de meta ou escanteio? Ó, tiro de meta. Pelo amor de Deus, né? O Pablo Tomás, né? Recebeu aquela bola em profundidade. O gramado está alto, né? Você vê que o gramado é fofo. E ele não sabia se ele dominava, se ele chutava. Quando ele foi dominar pra ganhar a bola pro Guarani, ele acabou ali se perdendo, né? O Guarani está nervoso em campo. O Guarani, time, sabe? O time se entregou. Mandando um abraço aqui, Albert Cavalcante, pro Márcio Carvalho, cantor e compositor oficial do Guarani, ouvindo aqui Márcio. A rádio, mandando aqui, vamos acalmar o coração, ele tá falando aqui. Ah, não tem como, vamos né, acalmar o coração. O Márcio Carvalho, ele é um cantor e compositor, né? Do Guarani. É do Guarani. Ah, tá. É o Márcio. Eu sou bugrino da maior torcida do interior. O Márcio, gente boa, hein? Márcio, eu conheci ele pessoalmente. Se for ele mesmo, Marcião, se for ele mesmo, nós já se encontramos já no clube, né? Se for ele mesmo. Ele não sai mesmo. do clube do Guarani. Então pronto, então é ele mesmo, Marcião. E pra refrescar sua memória, é ele mesmo, né? E ele que, né? Foi um clipe, né? Um clipe. Agora, clipe gospel. Márcio, um beijo no seu coração, viu? Lá vem o Guarani. E o Guarani vem lá, vem Regis, dominou, errou. Lançamento é agora. Vai. Gabriel Santos, linha de fundo. Vai evitar a saída, fez o corte. Eu não sei porque demora pra subir a bandeira. Já sabe que o jogador tá impedido, mas demora pra subir a bandeira. Deixa eu mandar um abraço também aqui pro João Paulo. João Paulo mandando assim: ei, Gustavo, boa noite, caramba, hein? Você tá em todas, hein? Até narrando futebol. Um abraço pro João Paulo. Deus abençoe você, João Paulo. Obrigado aí pelo carinho da audiência, pra você e pra todos os amigos. Ele foi e comentou aqui, um abraço pro Gustavo. Tudo de bom, João Paulo e Vitão. Vai, Bugre, e o Vitão é irmão do João Paulo. Ele mandou aqui, você parece candidato a vereador, velho. Você conhece todo mundo, velho. Quem? Não sei, abraço pra você, pra tudo quanto é lado. Jesus amado. Fael Cardil, tem que punir todos esses jogadores. É muita incompetência para um time só. E começa aí, ó. Você que tá na nossa bancada virtual aí, ó, manda aí sua mensagem. Pra vocês que estão na bancada virtual, vocês aí, né? O jogo tá acabando, o primeiro tempo. Quem é o maior responsável do Guarani estar nessa situação? Por favor, mande aqui, ó. Mande aqui na nossa bancada virtual. Ô, Albert, vamos ouvir aí o áudio do Márcio Carvalho? Vamos lá. Valeu, Albert. Um abraço pra você também aí, nosso bugrão, hein, cara? Meu Deus do céu, hein? Uma pergunta aí. O Regis tá em campo? Meu Deus, hein? Ex-jogador em atividade e a torcida fica gritando: Regis, Regis. Dá licença, velho. Concordo com você, o Márcio Carvalho. Eu te pergunto, o Regis está em campo, Albert? É como eu disse, né? O Regis, ele está em campo, né? Só está, né? Mas ele não está produzindo nada. O Regis outra coisa, sozinho também não vai fazer, né, Albert? Mas não é. Não podemos jogar também. Eu concordo com o Márcio Carvalho, né? Que não é aquelas coisas, né? O torcedor aí bota muita esperança no Regis, né? Bota não existe. Coloca muita esperança pra cima do Regis. Mas sozinho também não resolve nada, você entra em contradição. Não entra em contradição, O Andorinha sozinho não faz verão. Mas eu falei isso num pré-jogo? Não, porque não sei o que tem, porque não sei. Você disse no pré-jogo. Não sei, você tem que colocar as palavras. Não sei porque que tem. Não, eu falei que o Gustavo França, né, pelo que ele mostrou. Não, mas aí não se compara pelo que ele mostrou, mas o Regis tá todo jogo, Albert. O Regis aí é uma velha lenda no Guarani. Cara, não tá jogando bem, mas tudo beleza. Mas a responsabilidade dele não é somente pra cima do jogador. Tá. Então tá certo. A responsabilidade não é dele, não. Não é dele. Não é somente sócios do desastre. Exatamente. Mas é diferente do Camacho, que deu de presente o gol lá pro Botafogo. Domina pela ponta no Diogo Matheus. Ergueu a cabeça, cruzamento e agora o gol de empate. A bola tá viva, pintou o gol do Bugre, tira. Opa, foi Camão, tá marcando o quê? Tá marcando o quê? Tá marcando falta. Do zagueiro?
carga em cima do zagueiro? Ah, tá. A Edna tá falando que houve um empurrão do jogador do Guarani, né? Após o cruzamento pro lado de Diogo Matheus, o camisa número 5, o Matheus Barbosa, mandou a bola pra frente e ali o cruzamento, ali o... Bola na mão no atleta do Guarani. E quando acaba o jogo. Apita o árbitro, final de primeiro tempo. O Bugre sai derrotado nesse primeiro tempo, resultado que vai complicando o Guarani na competição. Alexandre, aos 28 minutos, fez o gol para a equipe do Botafogo. Eles erraram lá, porque não foi o Alexandre não, foi o Leandro Maciel que fez o gol da equipe do Botafogo. Eu acho que não. Né? Acho que foi o camisa 9. O camisa número 9 é o Alexandre, o camisa número 10 é o Leandro Maciel, que já saiu. Desculpa, então, entrou o camisa então 18. eu errei, então me perdoa, então Casa TV você tá com a razão, tá bom? Albert TV, né? Me obrigado por ter me corrigido, de nada, tá? O Albert Cavalcante. Mas o que preocupa é esse resultado do Guarani perdendo pelo placar de 1-0, hein? Então, e o Regis sai com aquela cara de poucos amigos, né? Mas isso aí não adianta. Não adianta. O Guarani tem que ter mudança de postura. Né? Mudança de postura. Sendo que o Guarani não teve, né? Nessa 11ª rodada, o Guarani não teve mudança de postura antes, vai ter agora. O Guarani precisa ter mudança de postura. Simples assim. Vamos ver se o Claudinei Oliveira consegue achar soluções. Né? O Reinaldo tá na hora de entrar na partida, né? Fazer o forfé. O Guarani estava com o jogo controlado até tomar esse gol tonto. Quando vamos ouvir aí o camisa número 78, o Regis? A gente está bem postado dentro de campo. Acabamos sofrendo gol ali, mas nem por isso a gente deixou de atacar, de lutar. E não tem nada perdido não. A gente vai voltar para o segundo tempo, mais forte ainda, para buscar essa vitória. Faz 11 rodadas, né? 10 rodadas que nós escutamos a mesma coisa, né? Que vamos voltar forte. Também acredito, né? Que com as mudanças do técnico Claudinei Oliveira, acredito que o Guarani possa alcançar o empate. Eu acredito. Acredito que o empate, quem sabe, também é vitória. Pode ser também com requintes de crueldade, como foi contra a equipe do São Paulo. Só que o Guarani, ele estava jogando, o Guarani estava jogando certinho, no erro do adversário. O Guarani estava sabendo, né, dosar, né, em apertar e também chegar ao campo de ataque, por mais que seja, né, com aquela forceps, né, pelos lados, né, pelo lado direito também com o Helder, pelo lado esquerdo. Mas quando houve, né, um erro crucial do Camacho, quando ele quis fazer, achando que era o Beckenbauer, né, achando que era o Pirlo, que sai jogando, jogou errado no pé do adversário. Aí, meu amigo, aí já era, né? Aí já era, a Viola foi pro saco, porque ali tava com a bola dominada, cara. Ele podia ter feito qualquer coisa. E a Edna poderia ter escolhido, tá? Ter dado pênalti, né? Porque o Camacho, ele deu o bote errado no jogador do Botafogo. E o gol, né? Então ele trocou a expulsão, que ele já tinha cartão amarelo pelo gol. Uma brincadeira da grande área, a situação não é pra isso. Acabou o Guarani sendo derrotado nesse primeiro tempo, agora tem mais 45 minutos, mais os acréscimos pra ir atrás do empate, até mesmo da virada. Mas pelo que, né, foi apresentado nesse campeonato paulista, eu vou falar pra você, o Guarani é aquela, tem mais que vai chegar na última rodada, se continuar persistir o resultado, o Guarani vai chegar na última rodada sofrendo e sofrendo muito. Sofrendo muito não, quem vai sofrer é a gente, né? Nós que sofremos aqui, nós colocamos a cara a tapa, nós torcedores que sofremos, Gustavo Marques. Que coisa, hein, Albert? É triste a realidade vivida pelo Guarani. Rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Agora, nos canais Futebol Interior. Intervalo do jogo. Futebol interior. Gustavo Marques. É isso aí, Albert. Derrota do Guarani, derrota, claro que parcial ainda, né? Um primeiro tempo em que o Bugre foi o senhor, como você mesmo disse aí nos seus comentários, mas acabou entregando ou dando de bandeja aí um gol para a equipe do Botafogo. O Camacho driblou, fez um corte lindo na pequena área, mas saiu tocando errado, o Botafogo recuperou. E o atleta da equipe do Botafogo acabou mandando essa bola para o fundo da rede, que vai dando a vitória parcial para o Botafogo e complicando ainda mais a vida do Guarani dentro do campeonato, né, Albert? Pois é, né? O Guarani teve o domínio do jogo, né? Até antes de levar o gol. O Guarani postado com 3 zagueiros, né? O Léo Santos saindo também para o meio-campo para poder fazer, né, a passada, poder, né, numericamente chegar com mais volúpia ao campo de ataque do Botafogo. Porém, entretanto, o Guarani cai, né? Ele peca sempre nos mesmos problemas. O Guarani cai, ele perde para ele mesmo, ele consegue se complicar na partida. O Botafogo está jogando com 3 zagueiros, só que o Botafogo está jogando simples, jogando normal, sem pressão nenhuma, já que não tem chance de classificação. Está jogando sem apertar. E o Guarani teve as suas oportunidades, né? Primeiro pelo lado direito, com o Gustavo, com o Gabriel Santos fazendo o cruzamento. Ali o Pablo Tomás acabou furando, o Regis ali, né, com 2 jogadores em cima e também o goleiro. De vez ele finalizar, ele quis dar um drible a mais, né? A situação não tá para isso, para driblar, né? Lembre desse lance, driblar, lembre dessa palavra, driblar. E o Guarani conseguiu mais uma vez, depois também uma bola invertida do lado direito pelo lado esquerdo. Ali estava ele, né? O camisa número 16, o Helder, ele fez o cruzamento da grande área, 2 jogadores do Guarani ali com a bola, e a Edna acabou ali, né, marcando, né, apitando, a bandeirinha subiu e acabou marcando impedimento. Porém, entretanto, manda a bola para dentro do gol, sabe? Faz o gol e no lance depois, né, revisto, a gente viu o lance, ali o Regis, ele veio de trás, então se caso fosse, né, tivesse saído o gol, seria validado o gol. A história da partida, né, até mesmo essa chance que o Botafogo teve, que foi o Guarani que ofertou, como diria o técnico Humberto Louser, não poderia ter acontecido, não, né, talvez não teria acontecido. E o Botafogo jogando sem apertar, tentando algumas jogadas pelo lado direito, é verdade, lado esquerdo, com Douglas Borges ali totalmente travado, encaixotado na zaga do Guarani. Ali, eis que vem o lance capital do primeiro tempo, né? Ali uma bola jogada mais uma vez pelo lado direito, o cruzamento. A zaga do Guarani, Ryan e também o Léo Santos ali acabaram tirando mal. A bola sobrou pro Camacho, perto da linha de fundo, dentro da pequena área. Ele deu um drible no jogador do Botafogo e tentou sair jogando, ligação rápida, ligação direta, sabe? E essa bola cruzada dentro da grande área, bola cruzada, não existe. A gente aprende lá desde a época do infantil, não existe você cruzar a bola, né? Jogar a bola na diagonal na frente da grande área ou da pequena área. Isso é erro primário. E isso que custa o Botafogo, está custando a vitória, né? O Guarani está sendo derrotado por 1-0. A situação do Guarani a situação do Guarani é difícil, né? Você perdendo por 1-0, o Morro é mais distante, você tem 45 minutos mais acréscimos para correr atrás do empate, até mesmo da vitória. Aqui alguns torcedores aqui, né, no YouTube, né, tá falando que o jogo horrível, né, o Marcelo Venâncio, o seu Zé, Claudinei Oliveira, Camacho, Vladimir, Regis, elenco cheio de perninha, só poderia dar nisso. Série A2, é que nos espera. Marcelo Venâncio, esse treineiro é um fanfarrão. Ciro Oliveira, eu também acredito.
levantar a cabeça e ir firme no segundo tempo. Ramon, 11. Problema interno do Guarani, está a refletir de maneira externa, ou seja, em campo. Uma pena para a grandeza do Guarani. E os torcedores vão mandando, né? Como já disse, né? Mande aqui, né? Para quem vocês acham que é o grande, né? O grande responsável dessa campanha pífia do Guarani na Série A1. Né? O Guarani que teve no começo, né, da temporada aí, com as chegadas dos jogadores, saída de outros, né? O Guarani, o CEO, né, na época cuidava do departamento de futebol, assim como o André Marconato, disse que a obrigação do Guarani é lutar para se classificar para outra fase, é obrigação. Né? E olha a situação que nós estamos brigando para não cair. E com a derrota hoje, eu falo para você, o secador tem que estar ligado no máximo. Lembrando que o Ituano tem o mesmo, né, o número de pontos do Guarani. O Guarani está fora da zona de rebaixamento por conta disso, tá? Por conta do saldo de gols. Mas assim, para você cair no Campeonato Paulista da maneira que é, ter que fazer muita força. Muita força. Você teve chances de jogar em casa, você perdeu para Inter de Limeira. Você perdeu de virada para o Novo Horizontino. O Guarani só tem uma vitória no campeonato. Olha que vergonha, 11 rodadas, por enquanto terminou essa, mas você tem uma vitória só, essa aqui é a antepenúltima rodada para acabar a primeira fase. Dependendo da situação, se continuar e se persistir o resultado, tomara que não, o Guarani vai chegar na última rodada precisando da vitória e torcendo para que outros resultados não aconteçam. Olha a situação do Bugre, não pode, sabe, que essa Série A, que tudo dê certo, que o Guarani consiga a vitória, consiga o empate, consiga a vitória, mesmo tem que empatar, depois vencer, que sirva de reflexão para os diretores, para quem cuida do Guarani. A receita de 2019 não dá certo em 20, 21, 20, a evolução. O bom e barato não é sempre que dá certo, não é todo dia que você vai achar um Richard Rios, um Yuri Tanque da Série A3, não é todo dia. O Pablo Tomás era artilheiro da Série D, né, de 13 jogos, vezes 12 gols, né, mas o Guarani é diferente, a camisa é pesada. Não é todo mundo que chega, a gente sabe. Não é todo jogador que chega e se aguenta, né, jogar num clube como o Guarani. É pressão em cima, torcedor, a história do clube. Então o Guarani ele tem que, sabe, repensar porque vai ser uma vergonha. Né? O clube que está com salário em dia, né, tudo em dia. Tudo lindo e maravilhoso fora de campo, mas dentro de campo é isso. Né? Quando aparece o gol do camisa número 9, né? O Alexandro. Eu tô vendo o lance aqui, cara. A vontade de bater o microfone na minha cabeça. Sabe? O mais difícil fez. Tirou a bola, dominado. O Ryan tava no pé do Camacho. Sabe? Chuta pra frente. Não, ele tentou sair tocando. Deu sabe? Foi ali. A feição pro jogador do Botafogo fazer o gol. O Guarani não fazia, o Botafogo não fazia força. O Botafogo estava dominado, sabe? O Guarani, o Botafogo não agredia o Guarani. E esse gol achado, coloca tudo a perder aí. Tudo a perder. Lembrando que tem recuperação judicial, né? Lembrando aí que o Guarani precisa de receitas. O Guarani quando chega com chega numa força, chega num esforço tremendo. O Guarani não consegue mudar o patamar. O Guarani precisa de toda a força, né? Os torcedores, né? Quando aparecem os torcedores do Guarani ali, né? Né? Que saíram de Campinas para lá com os braços abertos, alguma coisa aconteceu, não sabemos o que aconteceu, né? Mas, sabe, o Guarani tem que mudar. O Guarani tem que mudar a situação, sabe? O Guarani tem que fazer diferente, sabe? A gente não aguenta mais quando apareceu ali, ó, o policiamento ali, ó. Acho que deu alguma confusão ali com torcedores do Guarani. Isso é infelizmente, né? Tem que ver isso, né? Quando os torcedores do Guarani vão, né, dispersando, o portão ali sendo fechado, né? Torcedores ali, nós temos a torcida jovem, guerreiros, né? A Fúria, estão lá em Ribeirão Preto, quando é a polícia, né? A polícia chegando aí na ala onde estão os torcedores do Guarani. Esse é o reflexo, né? É o reflexo, infelizmente, não era pra acontecer isso, né, véio? Os nervos ficam à flor da pele, o torcedor fica estressado, já perde a noção de tudo. E como você disse, quem que não fica, né? Com uma situação como essa? Então, é claro que se o Guarani estivesse ganhando o jogo, a gente não estaria vendo uma situação dessa, uma cena dessa. Claro que não houve confusão, nada, mas a torcida estaria tranquila. Vem Reinaldo aí, ó. Exatamente, né? Entrou o Reinaldo, vamos ver quem saiu, né? Eu acho que foi o Gabriel Santos, mas vamos aguardar, né? Subir aí a plaqueta, né?
O Reinaldo tá aí. O Reinaldo é o homem que vai fazer o forfé, né? Vamos ver se ele ouviu. É o que eu não entendo, né? Espera a situação chegar onde está para poder colocar o atleta. Mas aí que tá. Só que quem imagine só se o Gabriel Santos ele teve oportunidades, né? Pelo lado direito. Ele puxou a marcação, jogador alto, né? Só que é o seguinte, cara, o Diogo Matheus ele fez os cruzamentos também, não surtou em nada, foi embora ele mesmo. Vai mudar ali, né? O camisa número 27 vai embora. O Gabriel Santos, camisa número 27, vai embora. Vai entrar o camisa número 20, Reinaldo. O Reinaldo que é mais incisivo, o Reinaldo que é um jogador mais agudo, né? E assim, né? Esse gol acabou, né? Com os planos do Claudinei Oliveira, né? Acabou com os planos do Claudinei Oliveira. Por mais que o Gabriel, a gente não sabe também da parte física do Reinaldo, se ele aguentava os 90 minutos. Pode ser que ele não aguentaria os 90 minutos e agora, né? Ele aguenta os 45, mais os acréscimos. E quem sabe, né? Ele que fez, né? Ele que foi o salvador, né? Na vitória contra o Ituano, ele que fez os gols, né? Do Guarani, né? 2 gols dele e o gol do Mike. O Mike que estreou já também na equipe do Grêmio. Quem sabe agora, né? Agora vamos aí torcer, né? Torcer porque é a penúltima rodada. E infelizmente é o seguinte, caso o Guarani não consiga aí pelo menos marcar um ponto, né? E depende da combinação de resultados de amanhã, Guarani vai depender de um milagre. Então, para não depender de um milagre, o Guarani precisa primeiramente ter a tranquilidade de empatar e depois pensar em virar a partida. Esse é Albert Cavalcante, a bola vai rolar para todo o segundo tempo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também Rádio Valinhos FM 87.9 em Valinhos. Bastante comentários aqui no YouTube. Depois o Albert vai conversar, vai bater aquele papo, vai ler o comentário de cada um. É claro que o torcedor está indignado, o torcedor está chateado e o torcedor vai comentar à altura mesmo, brigando aí, querendo a vitória. Bola em jogo neste segundo tempo. Eu já cheguei. E já vem o Botafogo, outra vez pro campo ofensivo, conseguiu recuperação, lançamento feito, vem tocando o Bugré, agora sai, opa! Saiu atropelando ali o goleiro, hein? Não marcou nada, ô Edna, peraí Edna, deu uma cabeçada, olha ali o Diogo Matheus tentando encobrir o goleiro, não conseguiu, mas o Michel deu uma cabeçada no atleta do Guarani. Você não sentiu isso daí, não? A primeira jogada, né? A bola enfiada pra cima do Reinaldo. O Reinaldo, ele pega um choque. Opa, falta. Foi um choque, né? Foi um choque ali. O goleirão saiu, né? Saiu dando... mas dando falta, cabeçada. Ele fez a carga, né? Em cima do Reinaldo. Duvido que será marcado alguma coisa. Não foi, mas... Contra o Guarani, a favor do Guarani, difícil ser marcado alguma coisa, né? O Reinaldo é a primeira, né? Primeira ponteada, ele ia ganhando a velocidade ali. O goleirão Michel saiu como líbero, né? Essa vai ser a tônica do jogo, né? O Guarani vai usar o que tem de melhor, que agora é a velocidade, né? E vamos ver, tomara que dê tudo certo. Mas não adianta você colocar o Regis lá espetado como falso 9. E olha o lançamento do Botafogo. Lá vem o Botafogo, lançamento. Nossa, só faltava conseguir pegar pelas costas ali do Raião, Albert. Vamos e convenhamos, né? Falamos aí do Regis, mas e o Pablo Thomas? Pablo Thomas? Então, ele vira auxiliar, né? Mas é um atleta também que não aparece em nada. Então, mas é que tá, né? O que o Claudinei Oliveira pensa é ver que o Helder era o problema, né? O Helder pelo lado esquerdo era o problema do Guarani, né? Muita bola atrás, né? E o Pablo seria um famoso desafogo. Só que o Pablo, nessa partida também, né? Assim, contra o São Paulo, não entrou na partida. Pelo lado direito, ó, o Diogo Matheus, ó. Lançamento feito, chega pra fazer a recuperação. Tira, bateu cabeça no Reinaldo. Opa, a bola tá viva, Regis vai fazer gol do Guarani. Vai marcar, Edna? Vai marcar, marcou! Gol! Não tá valendo, Edna? Pera aí que tem revisão. Que coisa, hein? O goleirão, pera aí que tem revisão, mas o goleirão ali, ele pegou e... Eu acho que... Porque assim, quando a bola veio dividida, o Reinaldo... Tá indo pra o Reinaldo acabou dividindo com o goleiro e o goleirão acabou soltando, né? Agora vamos ver o lance, né? O Reinaldo, ele colocou a bola na frente, deu um famoso balãozinho
E ali Foi o Michel nada, não foi a foi mesma- nada, foi a mesma carga exata- que ele fez no atleta lá do Guarani. Ele acabou ali dividindo, né? Ele pegou, tanto que quem bate no Reinaldo parou. Foi nada. Foi nada. E quem bate no Reinaldo, na verdade, é o goleiro. A bola acabou sobrando pro Regis. E pela impressão minha, o Regis comemorando, o Bandeirinha, ele correu pro meio campo, né? Agora vamos aguardar aí, né? Se houve no lance do VAR aí, né? Mas o importante é isso. É marcar, foi marcado falta mesmo. Marcou falta. O importante é isso, é colocar a bola dentro da real, tá esperando revisão. E assim, o importante é isso. Teve o lance, sobrou, né? Marcado falta. Esquece, apaga esse gol. Mas deveria ter marcado falta pra cima do Reinaldo lá, né? Pois é, né? Foi a mesma carga. Mas aí que tá, né? A mesma trombada. Mas aí que tá, o goleiro que deu Mas dentro da grande área, quem manda é o goleiro, né? Então, mas Diz aí o que tá, regulamento. né? Então. Relou no goleiro é falta. Assim que diz, mas só o goleiro que relou nele, né? Então. Agora vamos entrar nessa Aí discussão. é a interpretação, né? Infelizmente, Exatamente. da Edna foi totalmente ao contrário. Mas aí que tá, tem o VAR lá também, né? Ali tá na salinha da TI o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, né? Eles reviram o lance e acabaram achando que foi ali o Reinaldo entrou com uma força desproporcional, que pra mim não houve isso, pra mim houve o choque do goleiro com o jogador, não o jogador com o goleiro. Segue o jogo, né? Segue Botafogo 1, Guarani 0, a informação para funcionar assim. Lá vem a equipe do Guarani, lançamento, tira ali de qualquer maneira, a bola vai pra fora, tem arremesso manual lá na ponta esquerda, favorecendo a equipe do Guarani que vai perder o jogo e olha, foi na caruda, hein? Foi na caruda. Que coisa. Foi na caruda, hein, Albert? Então, pois é, olhando, por isso que eu falo, né? Ali o goleirão ali, ele veio pra querer dividir e ele acabou trombando com o jogador do Guarani. É que nem você disse, cadê o VAR? Lançamento, lá vem o Bugre, olha o Reinaldo, dominou, girou o corpo, foi pra cima, fez o Hilari, ajeitou, Diogo Matheus, cruzamento na grande área, toca de cabeça, a bola vai pra fora, tiro de meta. Cadê o VAR? Tiro do quê? Cadê o VAR? Deu escanteio? Não, é que você falou tão bonito, tiro de meta. Que tiro, então, mas é que tá, mas o VAR olhou, viu a revisão do lance e foi marcado, foi marcado. O VAR pra gente, meu amigo, é totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. E quando aqui no YouTube, né? De quem é a culpa? Diretor de futebol, presidência que montaram um time desqualificado, o Ramon 11. É o que eu falo sempre, Rafael Cadil, sem amor à camisa, contrataram jogadores que nos últimos times, com as suas equipes anteriores, caíram, como Camacho e Vladimir. E vai esperar o que do time desses, né? O Cid Oliveira, cadê o VAR, né? Então o VAR viu, consultou e acabou marcando pra nós. De Bruyne, tomara que assim, só 1-0. Não, De Bruyne, nós tem que empatar e virar, pelo amor de Deus. Cido Oliveira, Edna, aposenta. Pois é. O Ramon, Deus abençoe ao narrador e ao comentarista. Desejo força aos burguinos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Vê se compartilha essa transmissão aí também. Faz favor pra nós, viu? Compartilha essa transmissão porque estou sem forças pra isso. Olha o lançamento, vem tocando a bola, a equipe do Botafogo faz o giro, faz a inversão de bola lá pela direita, vem tocando, girou a cabeça, lançamento feito, linha de fundo, vai evitar a saída, pedalou, fez o Hilari, balançou, tentou fazer o corte, não conseguiu, ajeitou, vem carregando, vai batendo pro gol, chega, tira ali de qualquer maneira, agora vem no contra-golpe, não, a bola volta outra vez com a equipe do Botafogo, que vai vencendo o jogo, o placar de 1-0, 1 pro Botafogo, 0 para a equipe do Guarani. Toca a bola, vem o Botafogo, fez o giro, conseguiu fazer o corte, o lançamento já foi feito, conseguiu driblar, foi na correria total, passou primeiro, girou o corpo, voltou, a bola tá viva, vem dominando o Botafogo, marca falta pro Guarani, Albert. Falta pro Guarani, né? Veio ali o jogador em cima do Camacho, mais uma vez, uma trombada, e o Camacho não, Léo Santos, né? Parece que tá sem ar, ele tomou uma pancada ali na barriga, né? No peito, tá sem ar, quando o jogador também do Botafogo está gritando de dor ali, pedindo atendimento médico, uma trombada feia, né? Trombada feia. E caiu de mau jeito, camisa número 7, né? O Emerson Negueba, quando o jogo tá parado ali. Quando também tem um cartão amarelo ali, a Edna levantou o cartão amarelo, acho que foi pro Claudinei Oliveira ali, por reclamação, ou algum auxiliar, né? O auxiliar do Claudinei Oliveira acabou levando o cartão amarelo. Pois é, né? Agora começa o nervosismo, o Guarani precisa, né? Precisa da vitória. E tudo, né? E tudo contra. Meu Deus do céu, cara. Impressionante, cara. Impressionante mesmo, né? Complicado. Botafogo vai vencendo o placar de 1-0. Chegando quase na marca aí de 8 minutos desse segundo tempo. Paralisado e olha. Negueba, difícil, né? hein?
É o Negueba, né? Ele tá sentindo dores ali. Ele acusou alguma coisa. Na hora que ele caiu ali, numa dividida com ele, acabou sendo marcado a favor do Guarani, né? E contra ele. Foi dividir ali com o Léo Santos. E tá recusando ali com o Léo Santos ali, antes da falta ali, né? Deu um chutaço, né? Na perna dele ali. Tá pedindo atendimento. Não sei se vai aguentar o Negueba não, viu? Enquanto isso vai rolando o tempo, né? 8 minutos do segundo tempo. Ali os jogadores do Guarani tomando aquela famosa água. O Guarani precisa, né, mudar a postura. Né, com o Reinaldo teve 2 chances, né? Já entrou, já mudou. Já fez mais que o Gabriel Santos, é verdade. Mas o Guarani precisa ser mais incisivo, né? Mas é aquela, né, Gustavo Marques? Com essa derrota, a situação do Guarani é insustentável. Continua fora da zona de rebaixamento? Continua. Mas o Ituano vai jogar. Mas o Ituano vai jogar, né, contra a Inter de Limeira. A Portuguesa que vai estar com 7 pontos, né? Tem que torcer pro Mirassol vencer, né? E o Corinthians pega o Santo André, que é o último colocado. Só que aí chega na última rodada, o Guarani precisa vencer o RB Bragantino e torcer para essas equipes aqui não vençam. Então acaba você dependendo mais da sorte, né? Quando ali a Edna ali, nossa, mas a Edna hoje também tá um bololô, hein? Pela madrugada. É o VAR que não ajuda, a Edna que segura o jogo. Meu Deus do céu, velho. O tempo vai passando, quase 10 desse segundo tempo. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É desanimador, é preocupante, aliás, né? Quase o campeonato inteiro. A preocupação rondou o estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas nesse exato momento a preocupação vem ainda mais, hein? Pesa o ambiente ainda mais do Guarani, que vai perdendo o jogo. O Bugre que necessita da vitória. Estava aí com um cenário muito positivo para sair com a vitória, mas o Camacho acabou aí driblando dentro da pequena área e entregando de bandeja para o atleta da equipe do Botafogo, que concluiu para o gol, e o Bugre vai perdendo. Olha o Bugre, lançamento feito tentando achar o Reinaldo, perdeu, caiu, pediu falta, nada. A recuperação é da equipe do Botafogo, que corte, hein? Recupera, coloca a bola no chão, Guarani. Bota essa bola no chão. Pelo amor de Deus, vem de novo o Bugre. Lançamento feito, domina aqui na ponta. Erga a cabeça, lançamento feito pro Bugre. Cadê alguém na sobra? Pro Red, chegou batendo de primeira nas mãos do goleiro Michel. Que coisa, hein, Albert? O Guarani vai chegando, né, dessa maneira, né, a fórceps, né, vai tentando pelos lados, vai tentando, mas nada dá certo, né. Agora o Regis, ele veio, a bola veio alta, né, e tinha um espaço para ele poder dominar, cara, ele quis bater de primeira. A bola acabou quicando, mas ali o goleiro Michel, no meio do gol, fez a defesa. Não adianta, tem que fazer o simples. Não adianta querer inventar moda, que nós vimos aí o Camacho inventou moda, viu o que aconteceu. Olha só, a falta não foi marcada. A Edna não... A Edna tá... Bom, tá perdidinho, hein? Parece o Gustavo. O lançamento, vem dominando. Os caras tocando a bola. Abre o jogo, quase 11. Vem o Botafogo, lançamento feito. Não tá valendo mais nada. A Edna já marcou falta pro Botafogo, Albert. Então, aí que tá, né? O Botafogo vem desorganizado, o Guarani ajuda ainda, mais desorganizado ainda. Márcio Silva acabou fazendo a carga em cima do camisa número 7, o Emerson Negueba. Falta, né? Falta vai ser cobrada, né? Pelo lado direito. E aquela, né, meu? Tá 1-0 já pros caras. Ai, nem pressa tem, eu não vejo ninguém acelerando. Sabe? Guarani entregue. Guarani precisa fazer alguma coisa diferente. Claudinho Oliveira precisa fazer. Dependendo, não adianta depois chegar ali, né? Nos 30 minutos, colocar 10 atacantes, cara. Não adianta. Não adianta. Guarani sofrendo, cara. E vai matando todos os seus torcedores juntos. É impressionante, cara. Quase 12, 11:50, tem falta o Botafogo, o tempo vai passando. Vem bola na área, cruzamento, toca de cabeça, a bola tá viva, tira a zaga do Bugre. A bola volta, reboteada, lançamento de cabeça, tira outra vez. É um perde e ganha, vem o Botafogo, posição tá legal, invadiu, driblou, bateu pro gol, travado. Ryan se joga nela, faz o corte, a bola vai pra fora, tem arremesso manual pro Botafogo, Albert. É o Márcio Silva, né? O Márcio Silva se jogou na bola, agora chegou, né? O Botafogo pelo lado direito. Vai chegando com facilidade. O Guarani tá entregue, hein? O Guarani só teve aquelas 2 chances, né? Agora tá entregue. Agora o Botafogo vem pra cima, por incrível que pareça.
Por incrível que o Guarani consegue perder para ele mesmo. Lá vem os homens. Lançamento, veio o Botafogo, tentou fazer o cruzamento, corte feito, bola para fora, escanteio pro Botafogo. Outra vez pela direita, aperta os homens. É o Matheus Barbosa, né? Pelo lado direito, né? Eles acharam o mapa da mina pelo lado direito, nas costas do Diogo Matheus, né? E ali o Matheus Barbosa, que passou pelo Guarani, né? O ano passado. Escanteio vai ser cobrado, camisa número 9, o Alexandre vai chegando perto, quando o Vladimir aparece, com a jogada ensaiada, o Douglas Baggio também tá perto. Quando saiu, né, de perto, né, o camisa número 9, né, o Alexandre, o Douglas Baggio vai mandar direto a bola para a área. Vai fazer o cruzamento lá dentro da grande área no perigo, momento de aflição, momento de perigo, vem o Botafogo, cruzamento, a bola tá viva, tira, ali de qualquer maneira, vem o Bugre, no contragolpe, vai pedir o lançamento, olha o Reinaldo fez o toque no mira, passou pro Anderson Leite dominou, volta a bola outra vez, lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém, sobe de cabeça para fazer o corte, e foi errado, recuperou, linha de fundo vem Reinaldo, evitou a saída, vai passar a bola pro Regis, ele preferiu parar, olhar, soltou pra Regis, dominou, driblou, foi bonito, fez o toque, ajeitou, olha o Bugre, vai pintar o gol de empate, tentou a devolução pro Regis, afasta a zaga, a bola volta, é pro Diogo Matheus fez o toque pra Reinaldo bateu cruzado, pega Michel, bem posicionado no meio do gol pra fazer o corte, aperta o Bugre, Albert. Então, aí que tá, né, o Botafogo tá pedindo pra tomar o gol. Botafogo tá pedindo pra tomar o gol, só que agora, né, o Guarani vai apertando ali o Reinaldo pelo lado direito, ele não deveria ter batido cruzado em direção ao goleiro, ele tem que bater cruzado em relação à grande área. Os jogadores do Botafogo vinham todos de costa e um toquezinho ali mata o jogador. E olha o Botafogo linha de fundo, não esquece, o Guarani apertar, o Guarani empata e vira. Se o Guarani jogar com a organização, empata e vira. O mapa da mina, o Botafogo não é... O Botafogo, ele achou o gol, né? O Camacho barra Botafogo achou o gol. Mas o Guarani, se o Guarani tiver um pouco mais de qualidade, o Guarani consegue empatar até mesmo virar. Lá vem o Guarani de novo. Lá vem o Bugre sempre, lançamento na ponta direita para Reinaldo conseguiu evitar a saída, fez o cruzamento, não tinha ninguém. Não, mas é história. Mas foi esforçado. Então, mas aí que eu vou dizer, mas não tem ninguém. É a história, você vai pôr um cara de velocidade pelas pontas, só que o time não acompanha, tem que descompactar. E com esse resultado, eu não sei porque o Guarani ainda tá jogando com 3 zagueiros. Tira um zagueiro. Perder por 1, perder por 10, meu amigo. Eu preciso da vitória. Tira um zagueiro. Coloca o Gustavo França. Sabe? Tenta acurralar a equipe adversária aí. Olha só que sorte que levou. Vem o lançamento agora para fazer o Pablo Thomas. Pablo Thomas dominou, partiu, bateu pro gol, perdeu. Perdeu. Estava marcado impedimento, mas perdeu o Pablo Tomás do Guarani, teve a chance, mesmo que estava em posição regular, mas você vê que não tem, né, qualidade alguma. É um atleta que realmente, deixa eu ficar quieto que a moda agora é processo, né, é complicado. Olha aí, ó, lançamento feito, Albert, olha aí, ó. É que tá, a bola veio muito, né, a bola vem rápida e o problema dos jogadores do Guarani, principalmente, eles não erguem a cabeça. Ergue a cabeça, por mais que, obviamente, essa chance foi perdida, né? O Guarani vai chegando, mas agora o Guarani vai 16 minutos, o Guarani vai chegando em busca do empate. Ergue a cabeça, sabe? Usa um pouco, ergue a cabeça, sabe? Tenha a visão panorâmica do campo. Algumas oportunidades o Guarani perdeu, né? Nas partidas, né? A falta na hora de tocar, cruza. Na hora de cruzar, toca. Na hora de chutar, passa pra trás. E o Botafogo tá igualado. É só aumentar mais o som aí, aumenta a música. Se aumentar a música, aí o Guarani empata e vira. Só o Guarani precisa ter tranquilidade. A bola tem que ser jogada, a bola lá na frente, bola mais vertical, né? Parar com esses toquinhos de lado. Não sei que está jogando com 3 zagueiros ainda. Tira um zagueiro, coloca mais um meia, né? Povoa o meio campo, coloca alguém com cérebro pensante. Porque senão vai ficar esse bate e volta. Quando a falta marcada pro Guarani pro lado esquerdo. Porque até mesmo o Botafogo tá falando assim, Guarani, faz o gol aqui, vira, vence pra você ficar cego. Mas o Guarani não consegue. Não consegue. Jesus amado, o Regis na bola. É complicado. Regis da bola vai fazer o cruzamento lá dentro da grande área. O Guarani tem a oportunidade, hein? Tem a chance. Quem sabe agora, com isso, essa chuveirada dentro da grande área, o Guarani consiga empurrar essa bola pro fundo do gol, hein? Lionel Regis na bola.
17h40. Lionel Regis, cruzamento na grande área. Pois é, tentou na segunda trave alguém, ninguém estava lá. Né? Difícil, né? É, exatamente. O Márcio Silva foi, correu, né? Foi valente, correu, conseguiu um lateral ainda. Lá vem o Guarani. Vem o Bugre outra vez, vinha lançamento, fez o corte o Botafogo, agora desce no contra-golpe, 4 contra 3, vem descendo ali com o Emerson dominou, fez o toque na ponta pro Jean Vitor ergueu a cabeça, cruzamento, tira de cabeça, faz o corte, a zaga do Guarani, e agora vem no contra-golpe, atenção torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Paulista, 11ª rodada. Botafogo tem 1 no placar, Guarani tem 0. 18h40 passados desse segundo tempo. E o Bugre vai perdendo. Lembrando que amanhã tem Corinthians e Santo André, Portuguesa e Mirassol, Inter de Limeira e Ituano, São Bernardo e Água Santa se enfrentam no domingo e Ponte Preta e Novo Horizontino. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu trazendo alegria para vocês, amigos telespectadores. Vem descendo o Guarani outra vez, Anderson Leite, para evitar a saída. Faz a inversão, fez o toque, domina, olha o Camacho, o autor aí do desastre, que vai dando o resultado positivo para o Botafogo. Diogo Matheus, ele recebeu, a devolução foi feita. Vem descendo o Guarani. Passou ali o primeiro, o Léo Santos. Tentou passar o segundo, não conseguiu. Recuperação dos caras. Vem descendo. Olha a equipe do Botafogo. Lançamento feito, fez o corte. Recupera Anderson Leite pro Guarani. Já vem tocando bola. Tá pedindo ali o Diogo Matheus. Guga. Bem que você disse, pega a cabeça, mas nem que paga, não pega. E outra, aqui ó, o Mário Júnior, né? O José Marcelino. Cadê? Como aqui? O maior adversário do Guarani é ele mesmo. E aqui, uma pergunta, né, o Marcelino. Será que o Rafael Freitas é pior que o Pablo Tomás? Vem o 33 aí. Nós não sabemos, né? Agora vem ele, o Gustavo França. Então ele vai fazer aquela mudança, acho, né? De tirar um zagueiro, né? Por conta do resultado. Vem o Bugre, olha o Reinaldo, o corte foi lindo, é agora pra fazer, fez certo. Fez certo, mas não deu certo, lá vem o Regis, dominou, cortou, abriu, caiu, pênalti, vamos Edna! Não marcou nada. Marcou. Não marcou falta. E quando chove forte, né? Chove forte. Não tem VAR nesse jogo, não. Vamos aguardar aí pra ver, né? Mas o Diogo. E vai tomar o cartão amarelo, o Red ainda por simulação. Então vamos lá, né? Quando chove, né? Chove forte lá em Ribeirão Preto. Olha o replay, ó. Exatamente, tirou a zaga, primeiramente. O Regis ele fingiu que ia bater. E ele tomou um trançapé, tá? Pra mim ele tomou o trançapé, mas acho que o VAR lá olhou e disse que não foi nada, que ele deu a famosa piscinada. Quando vai entrar o Gustavo França, né? Vamos ver quem vai sair. Provavelmente vai sair um dos zagueiros, né? O Márcio Silva, provavelmente. Eu espero que não, né? E vai entrar o 16 e também o 14, né? Vai entrar o camisa número 16, o Patrick Bray, no lugar, nem sei de quem foi ali, o Jean Vitor, será? E o camisa número... Foi o Jean Vitor, isso mesmo. E vai embora também agora... 16, é isso? É isso, 16. Patrick. Isso, Patrick Bray. E vai embora o camisa número 2, o Alisson amarelado, lateral direito. E vai entrar o camisa número 14, o Tassio. E agora vamos ver quem vai ser a mudança do Guarani. Né? Vamos ver quem vai sair. Ele tirou o Camacho. Parabéns. Então, ele deixou 3 zagueiros. Não, mas só que aí eu sei o que ele vai fazer, né? Ele vai pegar como o Léo Santos, ele tem essa... Ele consegue, né, jogar como zagueiro e também, ó, o vento atrapalhando o Guarani, fazer também essa função. 33, né? 33, né? E agora é aquela, né? Agora começou a chover, né? Quem tá vencendo... Chover forte, hein? Chovendo forte lá em Ribeirão Preto. E tanto que quando a bola quicou, né? O vento acabou levando a bola para trás ali, se enrolou todo ali o Márcio Silva. Né? E agora é aquela, né? Tem um jogador do Guarani no chão. Meu Deus do céu, tá pedindo ali o atendimento médico. Vamos ver quem caiu ali, mas é aquela, né, meu? Agora é por tudo ou nada. Achei que ele ia tirar um zagueiro, né? Manter a formação de 3 zagueiros. O Léo Santos faz essa função de volante também, né? E quando ele tá a mão no joelho, eu não sei quem que é o jogador, tá? Não é possível ser o Gustavo França, né? Porque eu tô vendo aqui, não tô vendo nem... Tô vendo o Gustavo França.
Uma jogadora Será? caiu. Acabou de entrar e Cara, muito azar, né? Cara, é muito azar. Não dá pra mim, eu não consegui, verdade, ver qual o jogador que caiu ali. O goleirão ali também, Vladimir, foi em cima, também viu o que tá acontecendo. Quando uma chuva de vento, né? Entre aspas, né? Não existe chuva de vento. E agradecer a você na Rádio Valinhos FM 87,9 e também nos canais Futebol Interior, você que nos acompanha, hein? Bela audiência você aqui no YouTube, hein? Junto com a gente, batemos aí 80 simultâneos aí, né, o Felipe Marques? 85 simultâneos, mandar um abraço a todos vocês, hein? Continue mandando ali, parece o Márcio Silva, viu? Na hora que ele tirou ali, ele acabou torcendo ali, acho que o tornozelo, e tá pedindo atendimento médico. E chuva forte, chovendo pra caramba. Agora é a hora, né, de testar o goleiro, né? Agora é a hora. Agora quem tem jogadores como o Regis, né, que pode fazer essa, né, tentar de longe, cara. Tentar de longe. Agora vale tudo. Tentar de longe, cabeça. Que agora o pior... 23 minutos. 23 minutos com essa chuva. Vamos ver se o Márcio Santos vai aguentar, viu? Ele tá andando, pediu pra substituir. Não vai aguentar, não. E vem Botafogo, a bola tá viva, caiu. A Edna só olhou, tá marcando falta pro Guarani, me parece, hein? Porque, cartão amarelo. Cartão amarelo pro Alexandro, né? Diz que deu a famosa piscinada, mas a Edna tá perdidinha, hein, velho? O Guarani poderia usar essa situação, né, pra poder, né, confundir mais ali. E quando o Ryan, né, encostou nele, ele caiu, né? Com a camisa número 4, o Ryan encostou, ainda bem que não marcou nada. Ainda bem, porque tá o Ryan, perdido, exatamente, né? E agora, e o né? VAR provavelmente aqui no Facebook não esteja funcionando. Então, esse é o problema, né? Mas é que tá, né, Gustavo? Agora é aquela, né? O Guarani precisa arriscar. Tá ruim pro Guarani. Agora tá pior pro Guarani. Se tivesse 1-0 pro Guarani e essa chuva torrencial caísse, vai voltar. Voltou, graças a Deus. Marcelo voltou. Se essa chuva, né? Se o Guarani tivesse vencendo por 1-0 e essa chuva caísse, seria de ótimo também. Porque não tem como, cara. Não tem como, né? A bola, você vê que o vento, né? O vento tá ao lado ao contrário do Vladimir, né? Vamos ver se essa bola vai ganhar altura ou não vai ganhar distância. Vamos ver agora a batida de falta. Vladimir na bola. Vai fazer o lançamento lá pro campo ofensivo. O tempo passa. O tempo passa quase 25 minutos. Sobe de cabeça para fazer o corte. A bola volta ali, reboteada outra vez. Perde. Vem o Botafogo lá pelo lado direito. Opa, caiu. A arbitragem marca falta. Falta pro Botafogo. E o Helder vai receber cartão amarelo? Lógico, né? Ali ele acabou ali, né? Ia saindo no contra-ataque. A equipe do Botafogo tá entregue o Guarani, né? 25 minutos do segundo tempo, o Guarani tá entregue. Felizmente, torcedor, eu vou falar pra você que a gente tá vendo aqui, chega a ser desanimador. Os pendurados do Guarani, né? É o Anderson Leite, o Matheus Bueno, o Ryan, o Léo Santos e o Camacho. O Camacho está fora da última partida, tá? Camacho levou o cartão amarelo, o terceiro cartão amarelo está fora da próxima partida. A informação para a concessionária, sim. Você ligado, você conectado junto com a gente, agradecendo, é claro, o carinho da audiência. Valinhos FM 87.9, Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Vai mudar, né? Mudança no Guarani, é isso? Exatamente, não deu, né, pro Márcio Silva, né? Sentiu alguma coisa ali, foi embora. E entrou 18 o Matheus Bueno. Matheus Bueno que vai fazer aquela... Agora sim, né? Só tá com dois zagueiros. Felipe, parabéns, Felipe. Deus abençoe. O 18, o camisa 18, Matheus Bueno, agora sim, né? Ele abre mão dos seus 3 zagueiros, né? E agora vai jogando com 2 zagueiros só e vai povoando o meio campo. E quem sabe agora o Guarani chega com mais qualidade. Tocando a bola pela ponta esquerda, na correria total. Vamos, Bugre. Tentou ali driblar, não consegue. A bola sai em arremesso manual. Já cobrado, tem pressa. O Guarani vai perdendo o jogo. Quase 30, 27. Passados desse segundo tempo. Abre o jogo. Recebe ali o Diogo Matheus pela direita. Ele prepara, olha, amigo, quem joga, faz a devolução de bola. Toque outra vez ali para Léo Santos. Léo Santos, lançamento lá na ponta. Vamos, Bugre. Recebeu um perde e ganha. Vamos, Guarani. Perde outra vez. E aí tem falta a equipe do Botafogo. Olha, é difícil, viu? E tá na hora do Pablo Tomás também já, né, saiu. Pô, põe o Rafael Freitas aí, o menino da base. Põe o Rafael lá na frente lá. Você já tem que o Matheus Bueno. Põe o Rafael, põe um jogador de ofício, entre aspas. Ah, não, uma roubada. Contra o São Paulo eu concordo que seria uma roubada, mas... Coloca, vai queimar.
tá queimando nós torcedores com essa situação. Sabe? Nossa, não joga nada. Imagine só se o Guarani precisa fazer uma reformulação grande pra Série B, viu? Reformulação grande, lembrando que a maioria dos adversários que estão aí irão ser enfrentados lá na Série B. O Guarani precisa fazer uma reformulação completa. E não adianta querer tocar bola, né, no gramado, porque o campo tá pesado. Né? Isso aí a defesa vai agradecer. O Guarani tem que arriscar mais. Né? O Regis é uma figura decorativa em campo. Não somente o Regis, como então, o Pablo Tomás. Então, né? e aí que tá. E o Guarani não consegue. O campo pesado, tá difícil a situação. Sabe? O Guarani não consegue, não sai, não tem mudança. Sabe? O Claudinei Oliveira. Fazer o quê? É aquela, né? A culpa era do Humberto Lousa. Não está mais aí. A culpa é de quem agora? É minha? Lá vem o Guarani, lançamento, passou pelo Regis. A bola volta, toque de cabeça. Domina ali no círculo central. Vem carregando a bola outra vez a equipe do Botafogo. Vai vencer do Pantera, vence placar de 1-0. Tenta girar o corpo, é um perde e ganha, lançamento feito. Bola vem caindo aqui na ponta, fica tranquilo aqui com o goleiro Vladimir, que já fez o toque. Albert, chegando quase da marca de 30, daqui a pouquinho o seu comentário. Quase 30, o Bugre vai perdendo. Vem tocando bola outra vez o Bugre. Lançamento pela ponta esquerda. Vem na correria total. Já abre o jogo pro Gustavo França. A bola vai pra fora, Albert. Olha. É fogo, cara. A situação E aguenta, né? A zoeira né, dos antes, né? Aguentar, né? Aguentar nas redes sociais. Agora tem que aguentar. Quem ficar de pastel, né? É a gente. O Guarani não consegue acertar um passe. Time entregue. Sabe? Entregue. Mais uma vez, né? Cara, tem que fazer reformulação. Agora já foi, né? Reformulação pra Série B e aquela. Nós conhecemos aí o caminho da Série A2. É difícil, cara. Só um milagre. Só se os deuses do futebol... esquece, mas eu vou que falar pra você... não venha querer o Guarani na Série A2. Porque se depender das forças do Guarani... Não, já estamos era. Já era. Pra mim, assim, dependendo do resultado aqui... Você tem que ter obrigação de ganhar do RB Bragantino. Olha só, obrigação de ganhar do RB Bragantino. E torcer ainda para que outros resultados aconteçam. Se caso o Guarani escapar dessa situação, cara, tem que ir para Aparecida do Norte a pé. Aí, é verdade, cara. Tem que ir a pé, vela de 10º dia, 8º dia, porque, cara, não tem o que fazer. Sabe, o Guarani em campo, sabe, jogadores sem alma, sabe? Estão tudo sem alma. Quando cai o goleiro caiu lá, sentindo alguma coisa, né? O Michel. Quando vai mudar agora, vai colocar vai sair o camisa número 7, o Pablo Tomás, e vai entrar o 37, o Iago Teles. E vai entrar também, vamos ver quem vai sair. O Marlon vai entrar e vai sair o Regis. Né? Sai o camisa 78. O Regis entra o 8, o Marlon. Camisa número 8. Então vamos lá, né? Então ele acaba aí fazendo, aí tem as suas 4 alterações, né? E ele não coloca o atacante de ofício, cara. A bola é construída pelos lados, né? Tentando construir pelos lados. Ele não coloca o jogador de ofício. Ele não coloca o Rafael Freitas. Vão morrer com as suas convicções. A situação agora não é essa. Coloca o jogador de ofício, coloca o cara. O cara foi artilheiro da copinha, é um menino. Ah, mas vai queimar a etapa. Prefiro queimar a etapa com esse jogador da base do que queimar a etapa com esses monte de bomba barbada aí, velho, de bola. É impressionante, cara. Não coloca o Rafael. É impressionante. E o tempo vai passando, o Botafogo vai vencendo. Aí deixando o Guarani numa situação ainda mais complicada. O Bugre já entrou aí complicado nessa partida. Vai sair ainda mais complicado. E torcer, né, o Albert, para que o Ituano não vença, né? Torcer para todo mundo vencer. O Ituano pode vencer, o Santo André não pode vencer. E vamos ver aqui na tabela do placar ao vivo Futebol Interior. Vamos. O Ituano vai pegar quem? Vamos ver aqui. O Ituano vai pegar a Inter de Limeira. Exatamente. E aí, o que você acha desse jogo? Tem que ser Inter de Limeira. Tá, não, tudo bem, mas você acha que, como é que tá a Inter na disputa? Na classificação? Precisa vencer. Exatamente. Então são equipes, o Guarani tem até essa sorte, né? Quando eu falo que Deus é bugrino. É assim, viu, gente? A gente tá conversando aqui porque é o seguinte.
O jogo é difícil, a 32 minutos do segundo tempo, pelo que está sendo apresentado, né? A Inter de Limeira está na segunda colocação com 14 pontos e briga com o Mirassol. Né? O Mirassol que vai enfrentar também a Portuguesa, que precisa da vitória, né? Para poder manter aí a Inter de Limeira e Mirassol no mesmo grupo, eles precisam aí vencer, né? E o Corinthians aí, o Corinthians... O Guarani leva essa sorte, como você falou que Deus é bugrino, que os jogos aí da Portuguesa é pegar o Corinthians. O Corinthians que ainda tem chances matemáticas de se classificar. Então vai querer vencer a Portuguesa, né? Isso. E a Inter de Limeira precisa vencer para não deixar o Mirassol passar. E o Mirassol precisa vencer para chegar na última rodada, né? Para chegar na última rodada com chances. Entende? Então, assim, e o Santo André, o Santo André, né, que pega o Corinthians, é a sorte, né, do Guarani. Então, empate a sorte. Não seria ruim nesse jogo. Não, é péssimo, que você acaba mesmo assim, mas só que você bem, tem... mas pelo menos você pontua, você tem um ponto. Isso, mas você precisa primeiro, obviamente, pontuar e lembrar também que você precisa, aí na última rodada você tem a obrigação de vencer o RB Bragantino. Não, e sem sombra de dúvidas. Mas é que tá, mas é lógico, um ponto aí, vão ser importantíssimo. Né, você estaria fazendo o mesmo número de pontos que a Portuguesa. Né, na situação que tá, a partida do jeito que tá, tem que pontuar. Agora ele tem que pontuar sim. Né? Agora... até ver errado aqui, eu tô confundindo que eu imaginava que a Portuguesa estaria em último lugar. Mas é o Santo André. É o Santo André. O Santo a André Portuguesa pega tá classificando. O Santo Santo André pega o Corinthians. É. Entendeu? Então aí, ó, Santo André pega o Corinthians, pumba. Aí o Corinthians vence, o Guarani, beleza. Ituano não pode vencer. Aí o Ituano, por exemplo, que o Ituano não venceu. Beleza? Chega na última rodada, aí nós temos que olhar isso aqui, ó. Aí começa a última rodada, 12ª rodada. Você tem Ituano e São Paulo. Você depende do Ituano, você depende do São Paulo. E quando vai ser o jogo, Red? Do dia 10. Vai ser a última rodada. Todos os jogos marcados para 16 horas, exatamente. Se eu não me engano é sábado ou domingo, sei lá. Vê aí no calendário aí, eu nem sei. Deve ser sábado. Dia 10, deixa eu ver aqui, dia 10, domingo. Domingo, então vai ser, né, no domingo, dia 10, beleza. Às 16 horas. 16 horas. Aí vai jogar Guarani e RB Bragantino, beleza. Mirassol e São Bernardo, beleza. Santo André e Ponte Preta. Ou seja... Entende? Não sei, entendeu? Se a Ponte Preta vencer no próximo jogo, se ela tiver já classificado, tranquilo, vai calmo, afundar o Guarani. Pronto. Vai querer. É isso. Vai entregar pro Santo André. Então, sem sombra de dúvida. Não é entregar. Não vai. Faz parte. O Guarani faria o mesmo. Ela foi mais competente que o Guarani, né? O Guarani, e agora vai ficar dependendo do rival. Dependendo da Ponte Preta. E aí? Mas só que você garante que você vai ganhar. Primeiramente, você tem que garantir que você vai vencer do RB Bragantino, cara. Depende da situação. O Bragantino parece que vai... bem. Vai jogar lá a pré-Libertadores, a Copa do Brasil, mas tudo bem. Mas olha isso aí, jogador tá caindo difícil sozinho. de narrar, cara, é complicado. Não, o jogador caindo sozinho, dá uma olhada. O Anderson ali já tem cartão amarelo. Ele dá uma entrada dessa dura. E o Guarani vai lá, adianta a bola. Olha só, rapaz. E Anderson Leite conseguiu a recuperação, lançamento ali nas costas para Reinaldo. Reinaldo dominou, parou, olhou, vê quem joga. Vai tentar fazer a devolução. Deu certo para Diogo Matheus. Fez o toque, abertura, devolução feita. Agora girou o corpo Gustavo França. Outra vez devolução, cruzamento, tira, ganha o escanteio, Albert. O Guarani tentou agora, né? Pelo lado esquerdo, né? A tabela com Camacho, com o Helder. Com todo mundo ali, né? Com o Reinaldo, o cruzamento. Ali foi tirado, né? No carrinho ali, no último terço ali, no último momento foi tirado a bola pela de fundo. Escanteio pro Guarani, mais um, né? Pelo lado esquerdo, Gustavo França na bola. Gustavo França na bola, o Guarani tem a oportunidade. Vamos, Bugre! Vamos, Bugre, cruzamento. Passa por todo mundo e vai embora. Tira de qualquer maneira. Passa, ganha o arremesso manual. O tempo vai passando. O tempo vai passando, olha aí, ó. Corinthians e Santo André, os próximos jogos. Portuguesa e Mirassol. Inter de Limeira e Ituano. São Bernardo. E aí, Água Santa, hein? Que coisa, hein, Albert? Olha aí, ó. A Inter de Limeira precisa vencer, né, o Ituano. E o Corinthians venceu o Santo André para o Guarani ainda ter a oportunidade de escapar do rebaixamento. Mas é aquela, né? Agora ali, o final de semana do torcedor bugrino, né? Aí, vamos falar que aconteceu uma zebra. Eles vencem. Aí ferrou, meu amigo. Não, já era. Acabou. Então, porque agora você depende desses 3 resultados, né? Já era.
Se caso acontecer alguma coisa, a Edna tá perdidinha, hein? Meu Deus do céu. É verdade, Albert. Não, é. E se o Santo André ganha do Já Corinthians? era. Na zebra? Acabou. Você vai chegar na última rodada, você só chega o número de pontos, né? Tem que ver aí o saldo de gols. Quando leva o cartão amarelo ali, o Emerson Negueba. Pagou aqui? Pagou aí? Deixa eu ver aqui. Então. Vai fazer o quê, né? Sabendo bem, né? Eu quero ver se passar o resultado. Mas tudo bem, mas é o seguinte, agora é o Guarani da jogada a sorte. Quer dizer, a sorte. Não teve competência até agora. Eu acho que o Guarani já matematicamente não caiu, né? Mas pelo que vem apresentado, quando vai ter 2 mudanças aí, né, na equipe do Botafogo, né? O camisa número 17, o Pedro Rodrigues, está pronto para entrar. Também tem outro que eu não consegui ver por conta e o camisa número 18, não, Felipe Souto já entrou, caramba. 19, Toró. Olha o cruzamento, saiu errado ali de soco o goleiro. O Michel da equipe do Botafogo errado, mas vem no contragolpe. Botafogo vem descendo o lançamento lá pela ponta esquerda. Ih, meu amigo. Ih, agora eu quero ver o perigo. Vem o Botafogo, tentou a devolução, tira ali de qualquer maneira. A bola volta outra vez, é reboteada, a bola tá viva. Vem o Botafogo. Dribla, fez o corte, não conseguiu. Lançamento feito quase ali na meia-lua. Vai mandar o balaio. Errado, recupera o Guarani. Botou pra correr. É agora, vamos, Guarani. Minha nossa. É o Iago Teles, né? Iago Teles ali não arrumou nada. Mas não vai arrumar, né? Desse jeito, não, me desculpa, mas você deixa o Rafael Freitas lá, meu. Sabe, o Gustavo França também não entrou na partida. O Guarani não ganha uma bola. E quando se a Edna for lá, depois da falta, ela deu vantagem. Se ela fosse lá no Helder ali, tomara que não seja o Helder, né? Já tem cartão amarelo, então vai entrar o Toró e também o Pedro Rodrigues, 17 e o 19. Vamos ver quem vai sair? Então vai embora o camisa número 9, né? Alexandro vai embora, camisa número 9. E vai entrando o 19, o Toró, né? E agora vamos ver o camisa 17, né? O Pedro Rodrigues, ele tá para entrar. Vamos ver quem vai sair. Que ali tá esperando subir a placa. Aquela, né? 39 minutos. Camisa número 7, né? Camisa número 7, o Emerson. O Emerson acabou de levar o cartão amarelo, vai embora. E vai entrando o camisa número 17, Pedro Rodrigues. Então vão trocando aí nominalmente só, né? O Botafogo tá de boa na Lagoa. Fazendo aí o resultado. Porque não, né? Vai lutando ainda quando houver chances, né? Como diria o outro. E vai chegando assim, né? Vai para 14 pontos. Né, sem força nenhuma, o Guarani ofertou a vitória para o Botafogo. E é essa, cara. O Guarani sem forças nenhuma, 40 minutos do segundo tempo. O Guarani não fez nada. Nada. Você foi fazer um resumo da partida. Olha isso. Vem o Botafogo, domina. Escancarou, chegou, bateu pro gol. O Vladimir faz a defesa. Não fez porque não quis, né? Ele não fez porque não tem qualidade ali, né? Meio pesadinho o Douglas Borges, né? Badio, né? E aquela, né, lá, agora você vê o camisa número 3, né, o Léo Santos. Ele leva a bola no campo de ataque, olha pros lados e ninguém aparece. Sabe, ninguém vai pra cima. O Matheus Bueno pega a bola, olha lá, ele parou, ó, encostou agora ele. O Anderson Leite tá caindo o pé do jogador lançamento. Errado. Pra quem? Fala pra mim, pra quem? Errado outra vez. Não, mas pra quem? Não, eles não erguem a cabeça. Olha o drible que o Marlon ia tomar. Caiu, pediu falta e deu arremesso manual pro mas o drible que o Marlon tomou, sabe, foi com a pernona aberta. É, meu amigo, não tem, fazer o quê? Infelizmente o Guarani se entregou. É que o Douglas Badio pegou mal mesmo, né? Ele veio, o Vladimir fechou o ângulo, mas aquela. Guarani sem inspiração, sem transpiração, um time totalmente apático, sabe? Uma equipe que, sabe, torcedor, a gente sofre, cara. A gente que é bugre, a gente sofre com essas coisas, viu, Gustavo? Olha a situação, cara. Difícil, o tempo vai passando. E vai chegando, olha lá, 14, ó. Essa pontuação, o Botafogo, ele não consegue alcançar o Novo Horizontino nem o São Paulo, né? O São Bernardo, só o São Bernardo que consegue. Ele tá fora da disputa, mesmo vencendo. Ele dependeria de um empate do São Paulo na última rodada, né? Lá vem o Bugre. Lá vem o Guarani, lançamento. Ficou... Olha, tá difícil, viu? Esquece. Difícil, é desanimador. O coração já fica desanimado. A situação no Guarani é precária. Que coisa, hein? Olha aqui, ó. Daniel Morandi, bora Botafogo, que grana vai entrar.
Pois é. Bugrinos, ô amor. Ô Bugrinos, fique com Deus e tenha um bom final de semana. Que jeito. Marcelino, a maior culpa da diretoria, principalmente o tal presidente, o famoso cargo CEO. Cadê eles? Agora assumiu que montou um time, foi eles. Pois é. O Pablo Tomás não sai, já saiu. Porque não com o Rafael Freitas, já pedi também. É aquela, né? O Fael Cardil. Para de falar, Alves, está parecendo que está narrando o velório. Vai narrar o quê? Vai falar o quê? O jogo, que dizer do jogo, é realmente. Lançamento, vem descendo ali a equipe do Botafogo, tira o Ryan. A bola volta ali, reboteada, vem tocando a bola a equipe do Guarani, Anderson Leite. Próximo do círculo central. Ele domina, faz o toque pro Diogo Matheus. Diogo Matheus, na correria total, ele para, olha, vem com quem joga, faz a devolução outra vez. Vem descendo com o Anderson Leite. Anderson Leite domina, volta a bola, fez o toque. Círculo central, faz a tabela. O Bugre vai perdendo, solta a bola para Ryan. Ryan já fez o toque para Helder, o lançamento. Olha o Bugre, fez o giro. Devolução feita. Outra vez lançamento. Toque, cobriu na trave. Vai embora. Que fazem, Albert? Ia ser contra, cara. Ia ser contra. Meu Deus do céu, né? O Guarani tentando, né? O passe por elevação. Quando aí os jogadores estão em volta da Edna, estão pedindo um pênalti, será? Estão pedindo um pênalti em cima do Reinaldo, né? Quando o capitão, né, mandou a bola na trave, né? O Chapo, né? Ele cabeceou e pediu. Ah, rapaz, estão pedindo um pênalti na origem do lance. O Marlon. Nós perdemos esse lance, cara. Opa! Não passou no Casa TV, não. Exatamente. Não passou mesmo, não. Porque não nós estamos. E não marcou o pênalti. Opa! Opa! Salinha da TI chamada. Opa! Seria. Que coisa, hein? Seria muito bom, né? Seria. Olha lá. Cartão amarelo pro goleiro. Ele começou a falar lá, vai pra lá. E a Edna, vai pra lá. Vamos ver, né? Agora aí, né? Quem sabe seria aí, né? Até que fim, o VAR foi chamado, né? Então. Levantou lá a bunda gorda da cadeira e... Não, o problema não é isso. O problema é que vai pra lá. E a Edna tá mandando os jogadores irem pra lá, né? Jogadores do Guarani. E ela vai olhar possível, né? Se for na mão do VAR, meu amigo, seria sensacional, né? É sensacional esse empate. Ela vai revisar agora o lance. Você daria, Albert, sem um coração. Ah, cara, é que o lance tá parado, né? Olhando por aqui, sim, olha lá o pé de apoio dele lá. Olha o pé de apoio. O pé de apoio ele acabou acertando o Reinaldo, né? Por baixo, quando o goleirão saiu, acabou ali acertando a bola. O Reinaldo, ele deu um toque, ele recebeu o toque por baixo, né? Ele acabou tirando e ele recebeu o toque por baixo. Daria sim, ele teria chance ainda, né? Se caso você tirar o goleiro. Ah, sim. Né? Você tirasse o goleiro ali do lance ali, ele tentou por cima. Ali pra mim foi pênalti. Camisa número 8. O Marlon acabou de entrar, né? O Marlon entrou. Eu daria Quem é o pênalti, cobrador sim. de pênalti agora do momento do Guarani? Ah, meu amigo, agora você vai ter que... Vamos ver quem vai ser o cara... Quem... Seria o Regis, né? O Regis bateria esse pênalti. Mas a situação... O Reinaldo. Então, mas... Meu Deus do céu. O Diogo Matheus, né? É Diogo Matheus, verdade. Diogo Matheus. Mas a situação que tá, põe o Vladimir pra bater. Misericórdia. Não, a situação que tá... Se der, né? Se der o pênalti. Ah, mas acho que foi pênalti sim, viu? Acho que ela vai dar o pênalti sim. Mas assim... Acaba de ser revisado o lance. Vai. A Edna vai marcar o quê? Ela vai marcar o quê? Vai, Edna. Ela mostrou o quadradinho. Que lento, marcou hein? Marcou pênalti. Pênalti pro Guarani. É a chance. O sorriso vai na boca agora. Ah, mas calma, agora... A esperança, então, aquele friozinho na barriga, aquele agora... um ponto. Pô, foi um achado, hein? O Guarani não jogou nada, hein? Seria um achado. Pois, hein? Seria um achado. E vamos lá, né? Vamos aguardar, né? Porque a situação que tá, né? Quando nós temos aí 102 simultâneos aí no YouTube, né? Agora. Bateu. Então, mas é que tá o problema, né? É agora. Então, mas a situação não é fácil, né? A situação não é fácil, né? E é pênalti pra nós. Eu acredito. Vamos ver quem vai bater o pênalti, né? Lembrando que o goleiro Michel já tomou o cartão amarelo. E a Edna tá dando a famosa jantada nele, já sabe, né? Botou o pezinho pra fora, etc, né? E vamos ver ali uma conferência. Meu Deus do céu, cara.
Tô vendo o Diogo Matheus. Não, o Diogo Matheus ali, os jogadores ali. A Edna também tá falando alguma coisa com o Diogo Matheus. Diogo Matheus pra bola. Ele que fez o centésimo jogo, né? Contra o São Paulo. Você vê aí a situação do Guarani, os artilheiros do Guarani são o Reinaldo Mendes e o Reinaldo, 2 gols. Então. Que fazem. Agora, vai o Diogo Matheus pra fazer penalidade pro Guarani, 47. O Bugre tem oportunidade, 10 minutos de acréscimo. O Bugre tem oportunidade de empatar o jogo. Diogo Matheus na bola. Vai, Diogo Matheus. Vamos empatar o jogo. Dá esperança pro Guarani. A esperança é a última que morre, já diz o ditado. Autorizado. Vai, Diogo Matheus. Ainda não autorizado não, hein? Tá uma briguinha ali. Vai, Diogo Matheus. Edna vai chamando a atenção de todo mundo. A esperança é a última que morre. Autorizado. Diogo Matheus correu, bateu, defendeu. Michel faz a defesa pro Botafogo. Albert. A chance chega. A chance vem. Mas parece que o Guarani não quer de jeito nenhum ficar na Série 1. Aí fica complicado, né? Eu vou falar o quê, né? Eu tava pedindo pra esperar um pouco, né? Tá vendo se houve invasão, né? Pode ser que o Diogo Matheus tenha a oportunidade. Assim, bate com categoria. Ele buscou o canto. Fecha o olho, bate no meio do gol. E como eu disse pra você, colocar o Vladimir pra bater. Ah, poxa vida, agora, meu. Fecha o olho, bate e manda a bola pro fundo do gol, bate no meio. O milionário Zé Rico, né? Com 113 simultâneos, tá pedindo a revisão, né? Pelo amor de Deus. E a situação é complicada. Teve brincadeira. A chance, se a bola tivesse entrado, cambada de incompetente, cambada de sem vergonha. Agora olha lá, vai pedir, ó, revisão, mandou voltar. Agora vamos ver. E eu não bateria, se fosse o Diogo Matheus, passava pra outro. Então, mas parece. Por mais que adiantou, mas bateu mal pra caramba. Não, mas tudo bem. Bateu mas mal. A questão é que ali, vamos ver, houve a invasão. Na hora que antes ele bater, ó, houve invasão dos jogadores. Uma invasão, né? Mas bateu, a defesa foi. Não, e outra, o Diogo Matheus, ele chutou, bateu muito mal, né? Bateu muito mal, vai ter de novo, quem vai? E ele vai pra bola de novo, velho. Você tá de brincadeira. Ele vai pra bola de novo. Aí eu falo pra você, eu acho que personalidade e incompetência, eles não são totalmente diferentes, né? Eu acho que... Olha... Não, você tá pedindo... Não... Eu vou dizer um negócio pra você. Gustavo, por isso que eu nem comemorei, porque era pênalti por conta disso, cara. Quem eu colocaria pra bater, colocaria o Vladimir pra bater. Mas vamos lá. Diogo Matheus tem agora a chance outra vez. Diogo Matheus na bola, 50 minutos. Diogo Matheus na bola, errou o primeiro, teve invasão, mandou voltar. Diogo Matheus correu, bateu, agora gol! Gol! Diogo Matheus do Bugre empata o jogo. Um ponto que é importantíssimo, Albert. Dá tempo, hein? E dá tempo. Diogo Matheus, ele bateu o primeiro penal no canto direito do goleirão Michel, que acabou fazendo a defesa. Lá vem o Guarani, Gustavo. Lá vem o Bugre outra vez. E foi embora já. Abre o jogo. Vem, vai tentar fazer a evolução. Opa. Perdeu e Edna não deu nada. Vem o Botafogo na correria total. Vem descendo, tira ali a zaga do Bugre. A bola volta ali reboteada. Vai tentar fazer o lançamento nas costas. Vamos, Bugre. Meu Deus, imagine, Albert. Imagine. Imagina a virada, Albert. Já pensou, Albert? Tem falta lá na ponta esquerda em cima do França. E a batida de pênalti, né? O Diogo Matheus tentou primeiramente o lado direito, o goleirão pegou, só que houve invasão. Depois ele mudou o canto, mandou pro lado esquerdo. O goleirão Michel achou que ele ia bater no lado direito. Pênalti cobrado, Guarani empatando. Segue, né? Ribeirão Preto, Guarani 1, por incrível que pareça, Botafogo também 1. E agora aquela, né? Todo mundo por uma bola. Vem descendo ali a equipe do Botafogo, conseguiu recuperação ali a zaga do Bugre. Toca a bola com o Ryan. Vamos! Ryan já faz o toque.
Anderson Leite domina. Ele prepara, olha. Diogo Matheus, autor do gol. Tenta ali fazer o lançamento, tira a zaga do Botafogo. Bola no chão, bola no alto não vai adiantar nada, gente. Bola no chão, lançamento. Faz a abertura. Erga a cabeça. A devolução já é feita. Vamos pra cima, pô! Faz ali o toque. Na correria total, círculo central, parou, olhou. Vamos, Guarani, pô! Fez a devolução, domina, abre o jogo ali outra vez. Lançamento. Tentando achar o Reinaldo, deu certo, caiu. Caiu ali desequilibrado. Botafogo consegue a recuperação. Recupera o Bugre. É um perde-ganha, lançamento feito. Frente, Guarani! Fez o toque. Tenta ali fazer a inversão de bola, domina bem na categoria. Com o Léo Santos. Léo Santos para Diogo Matheus. Diogo Matheus tenta ali o toque. Deu certo a devolução errada. Ganha o arremesso manual. O tempo vai passando. Vamos, Guarani. Meu Deus do Tudo céu. igual. Vamos, Guarani. Lateral Um direito. pro Botafogo, um pro Guarani. Abre o jogo, olha o Diogo Matheus. Tenta na área, meu Fez Deus. o toque de Léo Santos. Boa, Faz a inversão, sobe de cabeça para fazer o corte a zaga do Botafogo. É nossa. Domina a bola no chão. Fez o lançamento errado, Vamos, recupera, é Guarani! agora. É agora. Tem a oportunidade. Fez o toque para Diogo Matheus. Bola no chão, Diogo Matheus. Bola no chão. Fez o lançamento errado. Pede, ganha, pede o Guarani outra vez. E o Botafogo vem no contragolpe. Olha o perigo. Passou fazendo falta. Deu vantagem. Fez o toque. Domina aqui na ponta. Ali pro camisa número meia dúzia da equipe do Botafogo. Cruzamento pegou. Vladimir. Lançamento faltando um para terminar. Albert fica aqui louco. O Albert tá louco aqui nos estúdios. Vem o Guarani, vai evitar a saída. Mário evitou a saída. Ergueu a cabeça. Olha o lançamento, é agora. Ganha um escanteio. Ganha um escanteio que o Vladimir vem. Não tem ninguém na área. Ganha um escanteio. Vai dominar. Cruzamento, tira de cabeça. Era pra ter ganhado o escanteio aquela hora. E vem Botafogo. O Bugre conseguiu recuperar agora, Guarani. Driblou bem. Abriu. Não bate não. Faz o lançamento. Pelo amor de Deus. É um perde-ganha. Opa. Recupera o Botafogo. Véio. Cara, sem tranquilidade, mano. Que coisa. É a bola do jogo. Termina no jogo. Vem o Botafogo. 100 minutos. Que coisa, hein? 55. 100 ao total. 55 no segundo tempo. Domina, lançamento. Furou. Minha nossa, não assusta não, hein? Pelo amor. Diogo Matheus não consegue posse nem de correr, bola mano. para a equipe do Botafogo. Cruzamento na grande área. Vladimir para pegar. Vamos. Vai, Guarani. Lançamento. Tem que erguer a cabeça. Vai para cima. Tá cansado. Tá cansado o campeonato inteiro. O Botafogo tá dando, tá? O Botafogo tá deixando. Vou falar, já é o Fux falou, né? Tá cansado, quando morrer, descansa. Vamos, Guarani! Vamos, pelo amor de Deus. Olha isso, é o medo de ganhar, tira olha a vontade isso. de, o medo de perder, tira a vontade de ganhar. Olha isso daí, parece que tá ganhando o jogo. Mano, vai pra frente! Vamos, Guarani! É inadmissível, olha isso aí. Olha isso daí. Toca no meio lá e corre pra frente de todo mundo. Olha isso daí, gente. Parece que tá olha lá, ganho. acabou, aí tá. Mas que é isso que eu queria? Essa cambada de sem vergonhas. Time pipoqueiro. Time sem vergonha, cara. Pelo amor de Deus. Olha, não quis vencer de jeito nenhum. É complicado. Achou esse gol de empate. Eu vou sortear, achou esse gol de empate. O VAR que salvou. O VAR que salvou e ainda os jogadores do Botafogo invadiram o gramado. Né? Na hora do pênalti invadiu, né? Invadiu a área, né? Na hora da batida. Esse ponto eu vou falar pra você, hein? Deus é bugrino. Pela situação, Deus é bugrino. Cara, você tava com a bola no pé, velho. Você sabe quanto tempo tem, cara. Manda essa bola pra área, como você disse, Gustavo Marques. Arruma um escanteio. Quem sabe uma bola bandida, a última bola do jogo. O empate tá bom. Você precisando da vitória, você precisando vencer, o empate tá bom. Não dá, né, Gustavo? Não dá. O Guarani fez um esforço, hein? O Camacho tem que... Opa, legal. O Camacho tem que... sabe, dar o bicho aí pros jogadores do Guarani aí.
né? Que foi um jogo sofrido. Agora fala pra mim, se eu chegar na última rodada, agora se fez um ponto, agora o secador tem que estar ligado no máximo mais ainda. Era hoje, é hoje. Agora você vai jogar, agora você vai ter essa semana toda agora aí pra poder se preparar pra jogar em casa, com a pressão, né? A pressão. Porque querendo ou não, você vai jogar, você vai decidir a sua vida, você ganhou. Vamos ouvir o Diogo Matheus. A confusão que aconteceu, muita reclamação hoje durante o jogo, né? Muita reclamação mais uma vez sobre a arbitragem, mas não vale a pena falar, mais importante focar no nosso jogo, no nosso trabalho. Valeu mais uma vez a luta e o empenho de todos. Agradeço a Deus pela oportunidade, por ele ter me abençoado para poder converter no segundo lance, e fico feliz por ter ajudado a equipe. Agora uma semana para descansar e resolver a nossa vida, se Deus quiser, com uma grande vitória, a nossa manutenção no próximo final de semana. Tá certo, obrigado, Diogo. O povo só pensa em descansar, meu. Passou 10 rodadas descansando, 11 rodadas descansando. É complicado, sabe? É complicado. Partida feia, né? Jogo feio, né? E o Felipe, se você quiser aí já colocar aquele negócio lá, né? Pra começar a gravar aí, pra mandar o destaqueiro, só você falar pra mim, você pode mandar bala. Só deixa eu ver ali, pra mim poder já explicar o inexplicável, né? Porque o Felipe Marques, ele é o mago, né? Agradecer a nossa grande audiência aqui no YouTube hoje. Batemos 130 simultâneos aí, né? E é sensacional, vocês são sensacionais aí. Vitória, né? Então, faltou a vitória. Nesse último lance aí, o Guarani pode dar bala? O Guarani nessa partida, né? Vamos lá, 1, 2, como diria o outro, 1, 2, 3, o Guarani, hein? O Guarani fora de casa. O Guarani que desde 2021 não vence, né? Não vence a equipe do Botafogo, jogando fora os seus domínios, conseguiu um empate, isso mesmo, conseguiu, né? Porque o Botafogo, ele no primeiro tempo, ele fez o seu gol, abrindo o placar, né? Com um erro grotesco, né? Do Camacho. O Camacho é um jogador experiente, né? Nós sabemos aí, né, que desde que a gente sabe de bola, que jogadas assim, né? Bola jogada dentro da área, cruzada, né? Diagonal dentro da área, isso normalmente não dá certo. E o Guarani acabou tomando 1-0. O Guarani que começou a partida, né? Começou a partida estudando mais o Botafogo, mas o Botafogo não causava, né? Não dava a famosa, né, espetada no Guarani. E o Guarani teve 2 oportunidades para poder abrir o placar, não abriu. E depois dessa falha, né? A falha do sistema defensivo, a falha individual, a falha do Camacho, acabou aí que o Guarani acabou levando o seu gol. Depois disso, o Guarani não jogou mais. O Guarani sentiu, hein? O Guarani sentiu a pancada. O Guarani não conseguia jogar. O seu meio campo nulo. Uma partida assim de ser esquecida. O Guarani teve outras partidas piores? Eu acho que não. Acho que essa aqui foi a pior partida do Guarani, que o Guarani conseguiu um ponto. Esse ponto, que pode parecer que não, pode dar uma esperança para o torcedor, né? Bugrino, mais uma vez, né? O Guarani toma um gol aos 28 minutos do primeiro tempo. E no final do jogo, no apagar das luzes, o jogo acabou. O Guarani tomou o gol, o Botafogo esperou o máximo aí. Tá, Guarani, faz seu jogo. E o Guarani não conseguia fazer o jogo. E numa bola em profundidade, com o Marlon, que entrou no segundo tempo, né? Ali o VAR acabou marcando, né? A Edna também não viu, nem nós vimos, né? Mas o VAR acabou marcando na saída do goleiro Michel em cima do Marlon. O Marlon acabou fazendo o pênalti em cima. O Michel fez o pênalti em cima do Marlon. Pênalti, né? Marcado. E o Diogo Matheus bateu a primeira vez no canto direito, baixo do goleiro Michel, que fez a defesa. Graças a Deus que houve a invasão dos jogadores do Botafogo. Senão ali o Guarani não ia conseguir esse ponto. Pois bem, Diogo Matheus bateu novamente a penalidade no canto esquerdo, Michel pulou no canto direito, assim dando os números finais. E o Guarani no final teve a posse de bola, o Botafogo entrega, as duas equipes entreguem, mas não conseguiu, não teve forças para chegar no campo de ataque. O medo, né, de tomar um gol no contra-ataque, porque o Botafogo tem o Toró, né, nas substituições no segundo tempo do Botafogo foi para oxigenar a equipe, e o Guarani assim ficou cozinhando o galo, né, levando um ponto para Campinas. Que nesse momento, o Guarani agora está com 7 pontos, né, se você olhar a classificação, agora o Guarani precisa, né, torcer para que o Santo André não vença, né, o jogo contra o Corinthians, o Mirassol não perca para a Portuguesa, e o Ituano, principalmente o Ituano, não vença a Inter de Limeira. Para quê? Para depois chegar na última rodada,
o Guarani ele possa ter aí a chance, né, de vencer para, né, jogar de fato, né, de vez essa chance de rebaixamento, porque agora essa última rodada, se caso houver vitórias, né, do Santo André, vitórias da Portuguesa, vitória do Ituano, o Guarani ficará numa situação muito difícil para a última rodada. Esse comentário de Albert Cavalcante, Botafogo 1, Guarani também tem 1. O Bugre agora vai jogar contra o Red Bull Bragantino na última rodada no estádio Brinco de Ouro da Princesa para se livrar aí do rebaixamento. Rápido intervalo, voltamos em seguida batendo papo desse jogo, hein, entre Botafogo 1, Guarani também tem 1. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. Você ligado junto com a gente aqui no Fim de Jogo nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87.9. O Bugre empatou, hein? Que sorte, que sorte. Aí você há de me perguntar, mas mereceu o empate? É claro que não, né? A equipe do Botafogo também não queria o resultado, não tem aí a oportunidade de se classificar, mas também não tem aí cai também mais, né, o Botafogo. Não sobe, mas também não cai. Então, se perdesse hoje, mas ele tava com 11 pontos, né? 11 pontos ele estava. Dependendo dos resultados aí na rodada aí, que nem o Guarani, né? Se quase o Guarani vencesse hoje, né? 7, 8, 9, 10, irá para 10 pontos. Aí é aquela, né? Não contar com a sorte como o Guarani vai contar, né? Chegar na última rodada tranquilo, vai jogar tranquilo. E o Guarani que precisava, né? O Guarani precisava dos 3 pontos, né? E olha só, 11, você tem 11 jogos, cara. Cara, você venceu uma só no campeonato. Cara, 7 pontos é vergonhoso, hein? Não, isso aí... Pontuação de time que... então, 2019 foi a menor pontuação que se salvou, foi com 9 pontos. Né? E amanhã, né, você pode ter certeza, amanhã à tarde o torcedor bugrino vai ser secador ligado, né? Porque Santo André contra o Corinthians, né? Normalmente o Corinthians não vai perder essa partida. Né? Mirassol e Portuguesa. Portuguesa também está com o mesmo número de pontos que o Guarani. Só que a Portuguesa está se classificando. Olha que legal. Se terminasse o campeonato hoje, a Portuguesa estaria na segunda fase com os mesmos 7 pontos do Guarani. E a Inter de Limeira contra o Ituano. Ituano que agora trocou, né? O Alberto Valentim agora é o técnico, né? Do Ituano, né? Buscando aí uma vitória. Esse é o problema. A Inter de Limeira buscando a classificação e o Ituano buscando aí se salvar. Né? Então temos aí, né, os jogos às 16, às 18, às 20 horas. Né? São 3 horários aí, o torcedor bugrino tem que ficar atento. Ligar o secador para chegar na última rodada aí, né, não dependendo de ninguém, dependendo só das forças do Guarani. Mas esse é o problema, né? O Guarani depende dele mesmo. Com esse futebol apresentado hoje, sem inspiração, sem, sabe, um time entregue. Olha o gol que o Guarani toma, o Camacho, meu Deus do céu, cara. Jogador profissional, sabe, conhece do riscado, sabe. Pelo amor de Deus, o Guarani... E olha, sem contar que também, vamos pontuar aqui o desempenho desses atletas aí do Guarani, né? O Pablo Tomás também, pelo amor de Deus, Robert. Pablo Tomás é um jogador que não atua, né? O Regis, claro, teve aí o torcedor aí, o Márcio Carvalho, perguntando se estava em campo, o Regis não é tudo isso... Mas tem mais jogadores também que vão falar um negócio pra você. Não, Márcio Silva. Não, Márcio Silva é zagueiro. Tô falando aqui os jogadores que pra mim não chove nem morre. Helder, né? Camacho. Pablo Tomás. E o Camacho não tinha errado. Pelo amor de Deus, assim, cara. Pelo amor de Deus, é difícil. É difícil você ver que existe jogadores profissionais desse nível, o Albert. E que jogam no time nosso do coração, né? Que joga esse time. Que tese que o camarada que contrata os jogadores do Guarani utilizou para contratar um Camacho da vida, para contratar um Márcio Silva, para contratar o Helder,
Fala pra mim. Então, mas o critério não é ter critério. Eu falo pra você assim que em relação ao Camacho, o Camacho foi um jogador que foi um dos... Vladimir e Camacho, né? Vladimir que muitos criticam, né? Mas eu acho ele melhor que o Douglas Borges. Foi um dos jogadores que ali tem alguma qualidade, né? Apresentaram algo, né? Agora, o Márcio Silva, né? Ele fez a linha de 3 zagueiros, né? Ele é um zagueiro nota 5,5. Pelo amor de Não, Deus. é jogador na média. Só que aí é assim, né? Aí você começa a ver os lances, né? O Guarani conseguiu botar uma bola na trave porque o zagueiro do Botafogo ajudando, né? Toff, né? Olha o lance do pênalti. Quando teve o lance do pênalti, né? Que aqui a geradora, né? não mostrou pra gente. Hoje nós estávamos discutindo, né? Ah, mas acho que não mostrou, não. Né? Então, e aí sobrou o pênalti pro Diogo Matheus fazer, né? Deus é bugrino. Pode dizer assim que Deus é... Se o Guarani se safar dessa, que isso sirva de lição. Se safar dessa, que ainda tá difícil, tá? Tá muito complicado. Se safar dessa, pode mudar essa configuração toda Guarani de bom e barato, sabe? Esse negócio de Copa, estádio pintado, Copa, salário em dia, esquece. O Guarani tem que fazer um investimento, fazer uma reformulação no seu departamento de futebol, porque assim não dá pra ficar. A gente não aguenta mais, cara. Não aguenta mais. Fora ainda chuvas dos antes aqui, né? Todo mundo aqui, né? Alguns aqui cornetando, não cornetando, tira um sal da nossa cara. Então, realmente, e tem razão. Qualquer coisa, se tiver coletiva, você chama, viu, Felipe? Se tiver coletiva aí, você chama, tá? E aquela, né, Gustavo? Agora é pra última rodada, vamos ver aí como vai ser, o que a direção vai escolher, né? O que ele vai fazer, se vai estar eu aqui ou vai estar você. Tomara que seja você que esteja aqui. Mas por quê? Porque sim, que se caso for escolhido você, né? É aquela, né, meu? Acredito que você, né? Você tem... Então, beleza. Se caso for escolhido eu e você, né? Porque é complicado, né? Uma situação que a gente vai estar aí numa partida que define a partida. Hoje era o dia, tá? Deixar bem claro pro torcedor bugrino que agora que assim, esse ponto foi um achado, muito bem, legal, mas não se esqueça que tem mais 3 equipes aí lutando para sair, né, dessa situação. Então o Guarani agora é rezar. Agora nós temos que secar, né, mais do que nunca e rezar. Prometo que essa semana, a partir de hoje, né, a partir de amanhã, já ficarei quietinho no meu canto, fazendo as minhas promessas, porque agora que hoje eu vou falar pra você, foi um achado. Quem não acredita. E outra, a competência do Guarani nesse campeonato é monstruosa. E você sabe o que dá mais dó, Albert? É que contra o Red Bull Bragantino, a torcida vai fazer sua parte. Vai estar lá. Vai estar lá prestigiando, tá lá apoiando, empurrando o time pra não cair. É complicado pra ver umas pereba, um time pipoqueiro, um time sem qualidade, um time sem vergonha jogar. Cara, é sofrido, né? É perda de tempo até você falar. Tomara até que Claudinei Oliveira venha falar rápido, que eu vou dizer um negócio pra você, tá desanimador então já... até pra você comentar de um jogo como esse. Então, e já pede as notas aí já, vamos fazer as notas. Vamos fazer as notas já? Vamos fazer, vamos. Desculpa aí. Que? Oi? O craque do... tem craque? Tem o craque do jogo? Tem craque do jogo? Tem. Tá, o craque do jogo. Então tá bom, vamos escolher o craque do jogo então. Vamos lá. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Tem craque do jogo? Pra mim não tem. Vamos lá, né? Craque do jogo. Quem fez o gol do empate? O Diogo Matheus. Pra mim o craque do jogo foi o Diogo Matheus, vai. Se não fosse a craque do jogo seria a Edna, né? Que junto com o VAR, né? Que fez voltar. Mas o craque do jogo vai o Diogo Matheus, acabou fazendo o gol do empate, né? No final do jogo. Só. Craque do jogo. Gostei dessa, viu, o Marcelo Venâncio? O craque é o gramado. Boa. Não, mas choveu ali. Choveu bem, ele acabou segurando aí a drenagem. Boa, gostei dessa, viu, Marcelo Venâncio? E mandar aí, ó. Mandar um abraço a todos aqui na nossa bancada virtual, né? Vamos lá. Professor Tiago Matos, não exagera Deus ser bugrino. É o modo de dizer, né? Como teve sorte, né? Agora teve sorte.
né? Muitos aí, querendo ou não, né? Claro que a gente fala assim, né? Mas, obviamente, é só um modo de dizer, né? Vamos lá. O Marcelo Venâncio, essa Edna não tem que apitar mais. Professor Tiago Matos, vamos ver as notas. Que mais? Agradecer a todo mundo. Osmar Dangar, bem duvidoso esse pênalti, depois mandar voltar a cobrança. Sinistro isso, que nada. Tamo junto. Cassiano Boita, os dois emocionados, né? Falando com a gente. Então tá certo. Sidney Nascimento, os locutores vão infartar. Adriano Brandão Rodrigues, o Burgo tem que cair, uma juíza mala dessa. Então, e aí vai, né? A bancada, agradecer, viu? Aí, ó, é isso mesmo, Marcelo Venâncio, a drenagem é boa, isso é verdade. Ele deu a nota pra drenagem, eu dou a voto pro Diogo Matheus, vai que fez o gol aí. Levou a sorte, Diogo Matheus é o craque do jogo, viu, Gustavo? Que fase, então. Tá aí, Diogo Matheus é o craque do jogo, Felipe Marques. O melhor em campo, o craque do jogo. Positivo. Então, o Diogo Matheus aí, o craque do jogo, segundo o Albert Cavalcante, né? Deu aí o seu comentário ironicamente. Só pontuação, né? O seu foi eleito aí o Diogo Matheus, você votou no Diogo Matheus ironicamente, né? Porque é difícil pontuar alguém nesse time do Guarani. Vamos lá com as notas do jogo, Felipe. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Então, as notas do jogo. Jogo em que o Guarani empatou com o Botafogo, placar de 1-1. Vamos começar com as notas. Vladimir, a sua nota, Albert. Quando exigido, só teve uma bola ali que ele acabou, né? Um chute ali, 10? né? Cruzado. Não, nota 10. Nota 5 pro Vladimir. 5, então, pro Vladimir, o goleiro do Guarani. Olha aí, vai falar o Claudinei Oliveira, é isso? Qualquer coisa a gente volta depois para falar as notas do jogo. Vamos lá, então o Claudinei Oliveira já soltando a voz. Vamos ouvir. Beleza. O Vladimir só tá presencialmente, porque eu acho que ele tá mudo ali, Faz aquele outro método lá, né? Será que tu consegue? Qual método que você falou semana passada? Ah, tá, é verdade. Vamos ver se ele, enquanto isso, ele vai procurar dar pra buscar então, exatamente. Lá, então. Vladimir, nota 5. 5. Diogo Matheus. O craque do jogo, nota 3. Meu Deus, hein? 3 pro Diogo Matheus. Léo Santos. 3. Meu Deus. Rayan. 2. E por quê? Rayan? Rayan, se ele não tiver o Léo Santos ali, meu amigo, e não tiver o Márcio Silva ali, ele tá na roça. Tá na roça, pelo amor de Deus. Márcio Silva. 2, Márcio Silva. Misericórdia. Helder. Meu Deus do céu, teve uma chance só pelo lado esquerdo, mas também depois língua pra fora, nota 2. 2, Anderson Leite. O Anderson Leite foi o mais lúcido, né? Quando a bola ali sobrou pra ele, foi o mais lúcido, nota 3. Nota 3 então pro Anderson Leite. Camacho. 0. Meu Deus, hein? 0. Camacho saiu, entrou o Gustavo França. 1, porque vestiu o uniforme. 1. Gabriel Santos. Meu Deus do céu. Gabriel Santos teve 2 oportunidades no primeiro tempo, depois sumiu como toda equipe. Nota 2, que ele criou alguma coisa. Iago Teles. 0. Não sei porque entrou ainda. E o engraçado Rafael Freitas, né? O menino da base no banco de reservas. Regis. O Regis é o seguinte, cara. Não adianta você deixar um jogador como o Regis, né, de costas, né? Ele é o cérebro pensante, mas assim como toda equipe, ele depende de, né, que a equipe jogue, né, junto com ele, né? E isso não vem acontecendo. E, cara, caiu junto com a equipe. Ele acabou fazendo gol, né, mas foi anulado por conta de, né, de uma marcação de falta, né, do Reinaldo em cima do goleiro. Mas fora isso, o Regis não foi nem importante pra bola parada. Nem pra bola parada. Nota 3 pro Regis. Que coisa, hein? Pablo Tomás. Pablo Tomás é o famoso Albert Cavalcante, né? Muita vontade, porém não entrega nada, né? Pablo Tomás, eu vou falar pra você, viu? É um caso a ser estudado, né?
Eu acho que tem opções melhores no banco. Você tem o João Vitor. Eu fico pensando, João Vitor, né? O próprio Reinaldo, o Marlon perder a posição pro Pablo Tomás. Nota 1 pro Pablo Tomás. Reinaldo? O Reinaldo? Reinaldo entrou e fez a fumacinha, né? Fez a fumacinha, só que depois passa fome, né? A bola não chega. A bola não é trabalhada, é bola só estourada, só estourão. E quando ele entrou, ele criou oportunidades. Mas aí ele acaba parando na própria limitação. Um jogador novo, é verdade, mas uma andorinha só não faz verão, né? Nota 3 pra ele. Nota 3, então, Reinaldo. Claudinei Oliveira, técnico do Guarani. Olha, o Claudinei, ele tem como característica, né? Pegar os times, né? E fazer a remontagem, né? Ele é um treinador já, vamos dizer assim, ele tem a rodagem, né? Ter passado alguns times, não fez um trabalho, o último trabalho dele não foi bom contra a Chapecoense. E dá pra ouvir? Vamos ouvir? Quem não tá com vontade, então vamos ouvir aí o final, técnico Claudinei Oliveira. Quando empata, a gente corre, bota a bola no meio campo e tenta fazer o segundo, até se expõe até o risco de tomar o segundo gol, porque a gente, né, queria ir pro ataque, queria fazer o segundo, queria vencer a partida. Eu assim, na minha opinião, né, com todo respeito à sua, não faltou essa questão de intensidade, de entrega, não. Eu acho que faltou realmente a gente acertar melhor as finalizações e pagamos pelo nosso erro, né? O erro está custando caro, né? Eu já falei em outras oportunidades, o nosso erro custa caro no momento que a gente está. Então a gente tem que errar o mínimo possível. Agora é procurar juntar os cacos aí desse resultado que não foi o que a gente queria, né? Trabalhar a semana inteira pensando no Red Bull. É um jogo que a gente, né? O que nos interessa é a vitória. A gente tem condição de vencer. Mostramos contra o São Paulo, que é o time também de Série A, que a gente tem condição de jogar de igual para igual. Lógico, com inteligência, com a melhor estratégia possível. Claudinei, boa noite, Leandro Ravelo da Esportes. A gente não acompanha o dia a dia do Guarani, nós estamos aqui de Ribeirão, e nos chamou muito a atenção o Reinaldo. Entrou e muda o estilo do jogo, a gente queria entender um pouquinho por que ele não é titular da equipe. Porque em outros jogos ele não vinha atuando tão bem, né? O Reinaldo vinha numa sequência comigo, pelo menos, né? Não posso falar antes de eu chegar. Mas os dois outros jogos que ele fez, né, contra o Santa Cruz, ele foi titular, né? Jogou como titular, não foi atuações tão boas. A gente tinha o Gabriel voltando. A gente queria elevar até a estatura da equipe em questão de jogo aéreo, né, que hoje faz muita diferença. O Gabriel tem esse jogo aéreo interessante, a gente tem uma equipe, né, que está iniciando com uma equipe bem alta ali. Então a gente optou, deu mais uma chance para o Gabriel. O Reinaldo contra o São Paulo já tinha entrado bem, já entrou bem de novo, aí vai buscando seu espaço. É normal isso aí, né, essa oscilação do atleta. Às vezes o atleta sair do time também é bom para ele, sai da zona de conforto, ele volta com uma outra intensidade, com um outro interesse de mostrar, né, não se acomodar naquilo que ele já fez. Então o Reinaldo está num processo aí de, né, tem chance de voltar à equipe, porque ele está buscando esse espaço, né, como os outros têm feito também. O Gustavo França também entrou de novo, já tinha entrado contra o São Paulo, jogador que não vinha sendo utilizado. Então assim, a gente vai conhecendo os atletas, não tem nem um mês no Guarani, nós já fizemos 4 jogos, né? Então assim, não é fácil a gente conhecer todo mundo, entender todo mundo, saber o que cada um pode produzir, a característica de cada um, a gente vai fazendo, como vocês mesmos falam, trocando o pneu com o carro andando, trocando a roda com o carro andando, não tem o que fazer. É o que a gente tem que procurar fazer. E o que a gente tem tentado fazer sempre o melhor possível. Acho que a gente, contra o São Paulo, o Reinaldo entrou um pouquinho menos, esse jogo já entrou no intervalo e pode ser que no próximo ele saia jogando. Claudinei, boa noite, Matheus Aborade, Rádio Central Campinas. Guarani chega a 11 jogos, apenas uma vitória no campeonato. Mais uma vez, o torcedor tem que comemorar um empate, né? Agora fora de casa, foi também contra o São Paulo. Amanhã tem que torcer contra a Inter de Limeira e contra o Santo André. E qual que é a expectativa, a perspectiva a longo prazo? O Guarani tem uma decisão no domingo, mas pensando também no Campeonato Brasileiro da Série B, a gente vê um time que oscila muito, não consegue o resultado mesmo, às vezes jogando melhor que o adversário. O que fazer? É técnico, é emocional? O que fazer para o Guarani melhorar e conseguir vencer as partidas? Em primeiro lugar é entender que nós perdemos 2 goleadores, né? Nós perdemos o Bruno Mendes e perdemos o Derek, que são jogadores que vinham fazendo os gols do Guarani, né? Na Série B do ano passado, joguei contra eles, sempre estavam fazendo os gols, né? Nós perdemos 2 artilheiros, né? E a gente está tentando criar situações para proporcionar chance de gol, mas assim, o volume de jogo de hoje, talvez se a gente tivesse 2 jogadores de área, goleadores, talvez a gente tivesse feito mais gols, não dá para adivinhar, né? A gente está aqui imaginando, né? Então a gente perdeu 2 jogadores que são os artilheiros do Guarani na temporada passada e vinham bem nessa temporada. E a gente está tentando readaptar a equipe a isso. Aí para a Série B que você me perguntou, eu tenho que me preocupar primeiro com essa semana, né? Fazer uma grande semana de treino para a gente fazer um grande jogo contra o Red Bull. Primeira preocupação nessa é essa. Amanhã a gente tem que acompanhar a rodada
e tomara que os resultados nos favoreçam, que a gente pelo menos entre em campo dependendo só da gente, não depende de ninguém. Mas assim, a médio prazo é a gente sentar, né, se organizar, sentar com a direção, conversar, ver o que a gente tem que ser brasileiro, o que tem que se mudar em termos de peças e até de características de atletas. Às vezes a gente tem que mudar alguma coisa e vai ser mudado. A gente está pegando uma equipe que foi montada para um outro modelo de jogo, às vezes, de um outro treinador, então isso faz parte. A gente está acostumado no futebol brasileiro, é assim, né? A gente está sempre mudando de clube, a gente tem que se adaptar. Você vê que eu optei por um esquema com 3 zagueiros, faz muito tempo que eu não jogava assim, porque eu achei que era melhor para o Botafogo. Às vezes não é o da minha preferência, o que eu mais gosto de jogar, mas está sendo melhor para a gente no momento. E a gente espera agora, com uma boa semana, conquistar a vitória e que essa vitória nos dê a permanência no Paulistão na Série 1. Claudinei, quando você chegou, você falou que, pelo seu perfil de ter surgido na base do Santos, você é um cara que gosta de dar oportunidades para novos talentos. Você falou que naquele início lá, com muitos jogos, você não tinha conhecido ainda a fundo. Você já veio duas semanas cheias para treinar, mas você ainda não teve oportunidade de ser um jogador do da base. Quais foram as suas impressões, os atletas da base, você tenta trabalhar e por que eles não foram acionados ainda? Cara, eu acho que acho que o Rafael é um cara muito promissor, eu gosto bastante do Rafael, né? Vitinho tem treinado, é um jogador mais jovem, né? Um pouco mais jovem ainda, acho que era sub-17 no ano passado. Veio direto profissional, né? Queimou uma etapa. Agora o Rafa, acho que é um cara que vai nos ajudar no momento certo, né? Às vezes tem que tomar cuidado para num jogo desse, eles não queimar o garoto também, colocar num jogo desse aí e ficar o peso de alguma coisa negativa nele, então a gente tem que ter esse cuidado também. Mas eu acho que o Rafael é um cara que vai dar alegrias aí para a torcida do Guarani, pelo que eu tenho visto nos treinos, assim, quando a gente tiver oportunidade de colocar ele numa situação confortável em campo, né? Hoje até não era nem muito jogo, muita chuva, começou a chover, ficou um jogo muito físico, né? Só de jogadores mais fortes, tanto que vocês mesmo comentaram, o Reinaldo se destacou que é um cara forte fisicamente, mas eu acho que o Rafael é um cara aí que é um ativo do clube aí, que se a gente conseguir oportunizar para ele aí na Série B ou nesse último jogo do Paulistão, acho que é um jogador que vai dar um retorno até financeiro, além de dar um retorno, né, técnico, pode dar um retorno financeiro para o clube. Fechou? Valeu, gente. Tá certo então aí, falou o Claudinei Oliveira, técnico do Guarani, sobre esse empate diante do Botafogo, hein, Albert? E foi aquela, né, o Gabriel, em relação ao Gabriel Santos, né, quando tem uma trilhazinha no fundo, né, ele falou sobre o Gabriel Santos e aumentou a trilha aqui, né, DJ tá bonitinha a trilha, então, pode dar continuidade. A situação é, né, que ele falou do Gabriel Santos, né, o Gabriel Santos ele queria altura, né, jogador alto, mas não adianta você ter altura e não ter jogadas pelo lado, não ter cruzamentos, não ter jogadas que em profundidade, que possam, né, propor aí o Guarani a ter bolas cruzadas na área, porque você acaba batendo no muro. Uma coisa é você ter dois jogadores de 1,60, 1,70 e você ter zagueiro, né, contra de 1,80 ou 1,90 fora a impulsão. E sobre o Rafael, né, foi aquilo que eu disse, né, eu acabei dizendo e ele acabou repetindo, né, o famoso queimar etapas. Que não pode queimar etapas, aí começou a chover, que ele tem qualidade, que ele tem... Beleza, né, mas a situação agora é totalmente diferente. Né, o Guarani precisa dos pontos, precisa da vitória. Então, independentemente, se o menino tem 16 anos e tem qualidade, já era. O Hendrick tem quantos anos? 30 anos? É o Hendrick. Cara, é o ativo do clube. Como ele disse, né, que ele, né, é um retorno pro Guarani, né, na parte financeira e também na parte esportiva. Só que, mas quem é o Rafael? Quem é o Rafael? O Rafael é o menino que jogou sub-20, né? O Rafael, mas para a partir agora. Lembrando que em 1978, né, teve um menino que jogava nas categorias de base, né, e acabou fazendo o gol do título, né, do Guarani, né, contra o Palmeiras, que é o Careca. Não estou comparando, tá? Não estou comparando jogador com jogador, tá? Tá tocando uma trilha aí, viu, Felipe? É jogador, agora não tá mais. Jogador com jogador. Mas sim estou comparando a situação, né? Quem sabe, né, o seu ativo, né, a sua joia, ela está sendo lapidada, mas vamos ver até que ponto ela está sendo lapidada, né? Será que ele não poderia fazer melhor que o Gabriel Santos, né? Como disse aí do Reinaldo, o Reinaldo foi o jogador que mudou a partida. Cara,
A bola era lançada para ele, na primeira, na segunda bola que os jogadores do Botafogo ali dava aquela famosa moscada, ele recebia a bola e ia fazer a jogada, só que com aquela, né, ele 100 por hora, os jogadores do Guarani vindo de trás, porque tá todo mundo atrás, né, todo mundo parece que vem andando, a 5 por hora. Então acaba que você tem uma jogada aguda, né? Assim eu lembro, assim, né? Menção honrosa ao Bruno José. O Bruno José no começo, quando ele chegou no Guarani, ele era muito criticado, né? Que ele corria muito e ele corria sempre para as laterais e não fazia diagonal. E a gente vê que também o Reinaldo, ele também precisa também entender um pouco, né? Começar a correr mais na diagonal, abrir mais espaço e utilizar o meio, né? Ou seja, né? Ter mais, né? Fazer a bola girar mais para a bola cair no pé do diferente, que é o Regis. Só que o Regis, com esse sistema de jogo e o Guarani primeiro se defendendo, depois atacando, o Regis está se tornando nulo. Achei que com a entrada do Gustavo França ia ter alguma mudança, mas o Gustavo França também foi nulo, né? É o campo, é a chuva, meu amigo. Desculpa, vai. Isso aí cara, hoje o material esportivo, né? Se fosse, né, da década de 70, 60, a gente poderia entender, né? Quando molhava era pesado, mas pô, a bola hoje, meu amigo. Eu nunca tinha brincado com a bola oficial que os jogadores, né? Profissionais jogam. E o ano passado eu tive a oportunidade de jogar no Brinco de Ouro da Princesa, né? Sou sócio do Guarani, sócio patrimonial. Eu tive a honra de brincar, cara, num campo profissional. O campo é grande pra caramba, não sei, tem que ser atleta. E a bola, velho, a bola dá pra ver, eu bati na bola, não senti dor na perna, não senti nada. Então imagine só, sou eu, né? Imagine só pro jogador profissional, né? Que é preparado pra isso, né? O cara sabe muito bem disso. Então assim, cara... Levinha a bola? Não é leve, assim. Pra mim, eu achei que a bola era pesada, velho. Mas não, a bola é um peso aceitável, sabe? Ela não é leve, bola leve, sabe? Imagine só, jogador profissional, né? Com a força física que tem, né? Então, assim, o Guarani precisa agora, né? Vamos jogar contra a RB Bragantino, jogou de igual para igual, o discurso é bonito, né? Mas vamos ver depois lá no riscado, né? Vamos ver no riscado, porque é complicado, é 11 contra 11, né? Agora fica até difícil falar, né? Mas convocar o torcedor bugrino é difícil, né? É difícil, Acho né? que tudo isso... Não precisa nem convocar, né? A gente sabe que o torcedor bugrino nunca vai abandonar a equipe, né? Mas aí o Guarani precisa se ajudar, né? Agora precisa se ajudar, viu, Gustavo Max? É isso, esse é Albert Cavalcante. Rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de
futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Que coisa, amigo telespectador, amigo ligado aqui nos canais Futebol Interior. A equipe do Guarani empatou em 1-1 com a equipe do Botafogo, lá em Ribeirão Preto. O Botafogo jogando dentro de casa, conseguiu empate. Aliás, o Guarani conseguiu empate com o Botafogo, né? Deu de bandeja aí pro Botafogo um gol, depois o Guarani, suado, batendo pênalti 2 vezes, Diogo Matheus, aí acabou fazendo para a equipe do Guarani. Albert, valeu, um forte abraço e até dia 10, domingo que vem, hein? Guarani e Red Bull Bragantino. É, a última rodada, né? Todos os jogos irão começar, né, às 16 horas, né? Vamos esperar a escala do nosso chefe, né, do Carlos Corsato, mandar um abraço a todos, é grande audiência da Rádio Valença FM 87,9. Você que nos acompanhou, né, pelos canais de áudio, né, e também aqui pelo YouTube, viu? Parabéns, hein? Vocês são sensacionais, viu? Muito obrigado mesmo. É uma honra estar junto com vocês, né, mas a situação do nosso time... Não veio, né? A situação é... Você vê que na hora do gol também nem comemorou direito também, porque a situação foi tão... estamos comedidos, né? Agora domingo promete, né? Todos os jogos aos mesmos horários, né? E o Guarani abriu, né? O Guarani abriu a rodada. Agora, a partir de amanhã, secar os adversários. Então o Guarani enfrenta, né? Dia 10, às 16 horas, ao RB Bragantino e seja lá o que Deus quiser. Porque agora é assim, né? Seja lá o que Deus quiser. Os torcedores que podíamos fazer... foi feito, o que nós podemos fazer aqui a gente fez, agora é rezar. Gustavo Max, muito obrigado e até a próxima. Valeu, esse Albert Cavalcante. Bugre empata com o Botafogo. Vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Paulista, 11ª rodada. O Bugre fora de casa empatou aí com a equipe do Botafogo. O Bugre escalado com Vladimir, Diogo Matheus, Léo Santos, Rayan, Márcio Silva, Helder, Anderson Leite, Camacho, Gabriel Santos, Regis e Pablo Tomás. Jogadores que entraram na equipe do Guarani: Matheus Bueno, Gustavo França, Iago Thales, Marlon e Reinaldo. Esses foram os jogadores que entraram na equipe do Bugre durante o jogo em que o Bugre empatou em 1-1 com o Botafogo. Arbitragem Ed, né? Arbitragem hoje, ela que é uma árbitra muito boa, hein, na minha opinião, mas hoje bateu cabeça, mas o Bugre conseguiu um empate com gol de Diogo Matheus. O Guarani conquistou um ponto, pode ser importante para a última rodada. Podemos nos esperar aí na última rodada? Claro, se o coordenador escalar, né? Se ele não escalar, estaremos lá no Brinco de Ouro da Princesa sofrendo do mesmo jeito. Gente, forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.